Notificações, YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 16 horas mais 3 minutos, horário de Brasília. Boa tarde pra vocês. Gustavo Marques. Ah, esse sou eu, hein? Desde 1994, trazendo as emoções do Bravo Bugre Guerreiro. O Guarani Futebol Clube. O Guarani que tenta hoje a reabilitação. Olha, Albert, vou falar pela 8ª vez. O Guarani que tenta hoje a reabilitação no Campeonato Brasileiro Série B. Vai receber dentro de casa o Operário de... que coisa, hein? É de Ponta Grossa o Operário, né? Operário aí de Ponta Grossa, dentro de casa, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é claro, nós vamos transmitir esse jogo aqui pelos canais Futebol Interior. Lembrando que essa jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes de Carlos Corsato e mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. Nós estamos ao vivo também pela Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o diretor de programação Ismael Neto, o presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Os canais Futebol Interior e também Valinhos FM 87.9. Lembrando que essa jornada esportiva tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também o restaurante do Dadá, hein? Você pode pedir a sua pizza no 997883821 ou no 32423125. Chamou, pediu e a pizza chegou no conforto da sua casa. É isso aí, boa tarde pra vocês. Vamos juntos, daqui a pouquinho às 17 horas a bola rola com transmissão dos canais Futebol Interior. Deixa eu chamar o repórter, ele, Albert Cavalcante. Eu falo que na rua e na TV o Barba Azul é o repórter do povo, é o meu repórter. E aqui é o repórter do povo bugrino, é o Albert Cavalcante.
Boa tarde, Albert Cavalcante, o seu destaque inicial aqui nos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM. Albert Cavalcante. Sempre comigo. Nem preciso mais pedir, Felipe Marques é no automático. Opa, legal, Gustavo Marques, é o Felipe Marques, é você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9, é isso mesmo, hein? O Guarani, que é o lanterna da competição com 4 pontos e não vence há 4 partidas. O time vem de derrota fora de casa para o Mirassol por 3-0 e busca a reabilitação em casa. O ataque não marca gols há 2 jogos e divide com o Botafogo de São Paulo o posto de mais negativo da competição com 4 gols em 8 jogos. Durante a semana, né, os meias Luan Dias e Chay treinaram, né? Porém, entretanto, a dupla ficará fora da partida contra o Fantasma. Eles estão ainda na famosa transição física. O criticado zagueiro Ryan pode ser sacado do time titular, caso o Guarani mude o seu esquema de jogo. Na última partida, a equipe começou no 3-4-3 e ficou muito abaixo do esperado. E tudo indica que o Bugre voltará para o esquema mais ofensivo no 4-3-3, Gustavo Marques. Esse é Albert Cavalcante. Ô Albert, eu quero um destaque também das duas equipes, né? Sei que você já trouxe o destaque aí do Guarani, mas aquela rapidinha que você sabe fazer antes de ir pro intervalo comercial, né? Fala um pouquinho aí do Guarani, um provável time, ou se não já tem o time, não tem, e também a equipe do Operário que joga fora de casa, né? Como é que tá o Operário na competição, vive uma realidade diferente do Guarani. Eu quero um pouquinho desse destaque seu também. Vamos lá, né? O Operário encerrou a sequência de 6 jogos sem vitória na última rodada ao vencer o Amazonas e respirou na classificação. O time chegou aos 12 pontos e espera colar no G4 na rodada, né? O técnico Rafael Guanaes promoveu mudanças no time titular em todas as rodadas e vai mexer no time outra vez. O treinador perdeu 2 jogadores para a partida, os volantes Jaci e Índio, ele que jogou aqui no Guarani e também na Ponte Preta, que estão suspensos, né? E o zagueiro Joseph, titular na zaga da última rodada, pode ser utilizado como volante, viu, Gustavo Marques? Tá certo, esse Albert Cavalcante trouxe o destaque do Guarani, também trouxe agora o destaque do Operário que joga fora de casa e tenta surpreender o Guarani. O Guarani, em outra realidade, vai tentar também a vitória diante aí do Operário para respirar um pouquinho, né? O Bugre vem de sequências, olha aí, ó, negativas no Campeonato Brasileiro da Série B, tá certo? Eu vou por um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem também Arthur Eugênio Matias, que vai contar a história aí desses confrontos. Sempre o Arthur tem uma história bonita e bela pra gente aí acompanhar. Então um rápido intervalo, eu volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Positivo, positivo, estamos de volta junto com vocês aqui pela Rádio Valinhos FM 87.9 e também pelos canais Futebol Interior. Boa tarde para você que tá ligado e conectado pelo YouTube. Olha aí, ó, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e todas as vezes que os canais Futebol Interior estiver ao vivo, você vai receber uma notificação aí no seu smartphone. Você que está pelo Radiosnet, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá no YouTube, comenta que daqui a pouquinho o Albert Cavalcante vai ler o seu comentário no YouTube. Chegou a hora esperada, chegou o grande momento. Arthur Eugênio vai contar um pouquinho da história desse confronto ao vivo aqui pelos canais Futebol Interior. Alô, Arthur, tudo bem? Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou fazer aqui no Futebol Interior um time do Guarani, formado somente com jogadores com o nome de Fernando. E nessa seleção tem um jogador muito importante, o jogador mais representativo do Guarani neste século XXI. Você vai acompanhar aqui no Futebol Interior um time do Guarani formado de 1 a 11 por jogadores de nome Fernando. Teremos um ídolo no comando do ataque, Fernando Gaúcho. E teremos no meio-campo o mais importante jogador do Guarani neste século XXI. Vamos acompanhar este time do Guarani, 11 jogadores com o nome de Fernando. No gol, Fernando. Fernando, no início dos anos 2000, teve um bom momento como goleiro do Guarani. Jogou entre 2003 e 2006 e depois foi para a Portuguesa. Na defesa, vamos começar com o Fernando, zagueiro que não foi bem no Guarani em 2012, participou do time rebaixado da Série B para a Série C, mas é o Fernando, lateral direito, zagueiro, improvisado neste combinado como lateral direito. Uma zaga interessante. Fernando era um zagueiraço, jogou no Santos, Flamengo, Vasco, Atlético Mineiro. Fernando Matos jogou no Guarani em 1992, 1993. Um time do Guarani com Fernando postado. O Fernando é o quarto jogador em pé, depois do Fernando Robson, lateral esquerdo. Ele é pai do Guilherme Matos, também zagueiro. O Robson, infelizmente, faleceu no Rio Grande do Norte. Nos agachados, o Guarani, com Djalminha, que é o último agachado. Outro time do Guarani com Fernando, em 1993. Ele é o segundo em pé, depois do goleiro Narciso. Ainda na zaga, Fernando Lombardi, que teve um bom momento no Guarani em 2018. Chegou veterano e participou do acesso do Guarani, da A2 para A1, completando esta zaga de Fernandos no time do Guarani. Fernando Nariz, chegou veterano ao Guarani, vindo do Marília, mas jogou no Santos, Comercial de Ribeirão Preto, Náutico, depois do Guarani, ainda jogou no Atlético Paranaense, União de Araras. Fernando era o reserva de Ricardo Rocha e Gilson Jader no Guarani, roubado em 1986, quando o São Paulo foi campeão brasileiro. Um time do Guarani com Fernando Nariz. O Fernando é o quarto em pé, depois de Ricardo Rocha.
Vamos ao meio-campo de Fernandos no time do Guarani. O volante é Fernando, volante do time de 1994. Muito bom jogador. Depois fez sucesso no Inter de Porto Alegre, Palmeiras, Botafogo do Rio de Janeiro. Fernando, num time do Guarani em 1994. Ele é o quarto jogador em pé, ainda no meio-campo do time de Fernando Diniz. Sim, Fernando Diniz jogou no Guarani. Ele veio emprestado do Juventus e disputou o Campeonato Brasileiro de 1995. Depois jogou em grandes equipes. No 4-3-3, um meia que marcou época, o melhor jogador do Guarani neste século XXI, o Fumagalli, Fernando Fumagalli, no time de Fernandos do Guarani. No ataque, Fernandão tá jogando até os dias atuais e teve uma passagem pelo Guarani em 2011. Fernandão, no comando deste ataque, outro ídolo bugrino, Fernando Gaúcho. Como a torcida do Guarani ainda hoje gosta de Fernando Gaúcho, o artilheiro das flechadas, destaque do Guarani em 2009. E na ponta esquerda, outro Fernando. Você vê uma imagem do Fernando que eu recuperei da revista Placar. O Fernando participou do time do Guarani, que foi campeão da Série B, à época Taça de Prata, em 1981, na final Guarani e Anapolina. Fernando fez algumas partidas jogando pelo time bugrino. Depois, jogou em outras equipes, destacando-se na Anapolina. Neste time de Fernandos, feitos pela minha memória, você torcedor do Guarani, você que gosta de futebol, se lembrou de algum outro Fernando? Fale aqui nos canais do Futebol Interior. Estes jogadores que eu lembrei vieram da minha memória. Como também eu não encontrei nenhum Fernando que houvera sido treinador do Guarani, a não ser o Fernando Fujão, Fernando Diniz, que ficou 15 dias no comando técnico do Guarani, largou o Guarani e foi para o Atlético Paranaense. Em seu lugar entrou Humberto Louser, que era auxiliar técnico e decolou na carreira aqui no Futebol Interior. Um combinado diferente, um combinado do Guarani somente com jogadores com o nome de Fernando. E só usei Fernando, hein? Não usei Luiz Fernando, Fernando Luiz, só jogadores com o nome de Fernando. Time do Guarani, escalado de Fernando a Fernando, aqui no Futebol Interior. Essa notícia de futebol e no estado do Futebol Interior é fake news, sempre aqui nos canais do Futebol Interior. Arthur Eugênio. É isso aí, hein? O time dos Fernandos. Quem não se lembra de Fernando Gaúcho, hein? É do meu tempo, hein? É do meu tempo. Fazia gol e aí ia lá atrás do gol, pegava a flecha e flechada neles. Grande Fernando Gaúcho, ídolo do Guarani. Um abraço para o atleta Fernando Gaúcho. Por onde anda será o Fernando Gaúcho, hein? Não sei, vamos buscar aí a informação por onde anda o Fernando Gaúcho. Não joga mais, né? É claro que se aposentou e deve estar por aí, né? É isso aí, ô Albert, no pique do rádio, tem um Guarani aí, rapidinho? Opa, Guarani definido escalado. Vamos lá, técnico então. Júnior Rocha, ele que vem com algumas mudanças interessantes, né? O Guarani vem definido escalado para a partida contra o Operário, o Guarani que precisa, hein? O Guarani está na última colocação, né? Na 20ª colocação, com 4 pontos e precisa da vitória mais do que urgente, né? Lembrando que essa aí é a segunda pior campanha do Guarani na era dos pontos corridos. Que coisa, hein? Então o Guarani vem definido escalado assim, Vladimir, Pedro Henrique é o zagueiro que chegou aí, chegou no começo aí, né, nas contratações, e ele não havia feito nenhuma partida, não fez nenhuma partida com a camisa do Guarani. Ele entra aí, obviamente, no lugar do Ryan. O Guarani que joga hoje no 3-4-3. Todo mundo achou que ele ia mudar a formação, 4-3-3, mas não, vai jogar no 3-4-3. Então os zagueiros são Pedro Henrique, Léo Santos e Lucas Adel. Os homens no meio, Anderson Leite, Matheus Bueno, Bruno Oliveira e o ponta esquerda, hein? Ele, o Jefferson, camisa 17.
Lá na frente tem o Marlon, João Vitor e Lucas Paraíso, repeteco do Guarani. Vladimir, Pedro Henrique, Léo Santos, Lucas Adel e Anderson Leite. Matheus Bueno, Bruno Oliveira, que também ganhou, né? Ganhou a vaga no time titular. Jefferson e Marlon, João Vitor e Lucas Paraíso, Gustavo Marques. Esse Albert Cavalcante trouxe aí no pique do rádio a escalação do Guarani. Muitas mudanças foram feitas aí pelo técnico Júnior Rocha. Agora resta saber se vai funcionar na prática, né? É isso aí. Vou para mais um rápido intervalo e em seguida eu volto em definitivo para falar de Guarani. Tem matéria falando do Guarani, a espera do milagre. Tem também a coletiva, tem um trechinho aí da coletiva do técnico Júnior Rocha que nós não conseguimos acompanhar na última rodada. Disso, hein? Tem o Anderson Leite também, que concedeu a coletiva essa semana, e você vai acompanhar tudo isso e muito mais aqui nos canais Futebol Interior. Rapidinho, hein? Logo estou de volta. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. É isso aí, já estamos de volta junto com vocês. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior, que tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. O restaurante do Dadá, você pode pedir aí no conforto da sua casa, no telefone DDD 19 99788 3821 ou 3242 3125 é o restaurante do Dadá. Agora você que está acompanhando a nossa transmissão, tem uma empresa e quer a sua empresa em destaque aqui nos canais Futebol Interior, mande uma mensagem pra gente no DDD 19 98989 3526 que a sua empresa vai estar evidentemente em evidência. É isso aí, daqui a pouquinho, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Operário pra cima deles, Guarani! Bravo Bugre Guerreiro, precisando da reabilitação. Eu vou aí dar uma passada no YouTube, aliás, eu não, né? O Albert Cavalcante vai dar uma passada no YouTube. Já tem matéria do Guarani, o Felipe Marques está preparando essa matéria. O Guarani que está na espera de um milagre. Tem também Anderson Leite, tem também Júnior Rocha. Você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. Diga aí, Albert, tem amigo aí comentando? Tem bastante aqui, começou, hein? Aí sim, hein? Mande mensagens que é comigo mesmo, hein? YouTube
YouTube Futebol Interior, não esqueça, hein? Não se esqueça, estamos na Rádio Valinhos e também nas plataformas aí, né, de áudio aí, né, no Rádiosnet, você coloca lá Futebol Interior, no site Futebol Interior e também no YouTube, tá? Então o Roberto Zappens, vamos Operário, 2-1 pro Operário. Fala, vira essa boca pra lá, meu irmão. Pelo amor de Deus. O Jeremias Mendes, pra cima deles, Bugrão. O Marcelo Borges, boa tarde, Albert Cavalcante, bom jogo, abraço, aqui é a melhor equipe. Oh, aí sim, hein? Bom jogo. E, Albert, a Chape também tá uma draga. Já alcança vocês. É, meu amigo, tá? Pra você ver, a situação... Tomara Deus, né? O Jean Carlos Mila, o meu gerente, ele mesmo. Boa tarde, equipe do FI. Tem uma ótima transmissão. De vez trabalhar, fica aí mexendo no WhatsApp, né? Mas tudo bem, mas tá valendo, viu, meu querido? É isso mesmo. Amanhã, segunda-feira, na conversa. Segunda-feira você passa no RH, viu? O Cauã Alves. Cauã Alves participando. Bora, Guarani. Bora pra cima dele. Isso mesmo. E assim, viu, gente? Ativa o sininho aí, ó, né? Ativa o sininho, compartilha aí, ajuda nós aí, não custa nada, né? Ativa o sininho, compartilha aí que você estará ajudando a gente aqui a continuar aí, fazer aí a nossa jornada esportiva, Gustavo Marques. É isso aí, esse é Albert Cavalcante. Vamos acompanhar a situação, como é que vive o Guarani, o momento do Bugre nesse Campeonato Brasileiro Série B? Vamos acompanhar? Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer para onde a gente vai, de onde a gente vem. O cinema que nos anos 90 viveu o auge com o filme À Espera de um Milagre parece estar em um roteiro completamente oposto no Guarani nos dias de hoje. A equipe campineira coleciona derrotas e amarguras e a esperança por dias melhores se esvaia a cada resultado negativo. Na última terça-feira, o Guarani perdeu para o Mirassol pelo placar de 3-0, acumulando apenas 4 pontos em 8 partidas e figurando como lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. A atuação, como de costume, tem sido apática, sem inspiração, gerando revolta e frustração na torcida bugrina. A equipe comandada por Júnior Rocha não consegue apresentar um bom futebol minimamente convincente. A falta de criatividade, aliada à fragilidade defensiva, resulta em atuações vexatórias e resultados pífios. No duelo contra o Mirassol, o Guarani até esboçou uma reação, mas na segunda etapa os erros apareceram e o Guarani não conseguiu reagir e perdeu pelo placar de 3-0. O Bugre tem a oportunidade hoje de vencer o Operário jogando dentro de casa para tentar respirar e sair dessa situação incômoda. É, realmente, situação do Guarani aí, o Guarani em busca de um milagre, né? Tá vivendo momentos diferentes, né? Do filme, À Espera de um Milagre, pelo momento do Guarani. Guarani que parece que não tá à espera de um milagre, né? Pelo menos não luta, pelo menos não mostra aí uma reação para que o milagre venha acontecer. Só para traduzir, não dá brecha para que o milagre possa chegar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho, 16 horas... 17 horas, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa para Guarani e Operário. Gustavo. Oi, diga aí. E falando na espera do milagre, né? A Jamila apareceu aqui, kkkk, né? Segunda-feira você me aguarde, o RH te espera, viu, meu querido? Mas voltando, falando sério, né? Após a derrota, né, pro Mirassol por 3-0, o Guarani que tem 4 gols marcados e 13 gols sofridos, né? Houve aí a comoção, né? Muitas pessoas aí, até a gente mesmo cravou aí que o técnico Júnior Rocha poderia estar com seus dias contados. Porém, entretanto, né, com a reunião da alta cúpula do Guarani, né, nessa situação toda, eles decidiram dar um voto de confiança para o treinador Júnior Rocha, né, que seria a terceira troca de treinador, né, assim, em período curto, né, que foi o Humberto Loser, o Claudinho Oliveira e depois o Júnior Rocha, até mesmo pelos nomes, né, a dificuldade de você achar os nomes, né, de alguns treinadores que possam aí, que eles entendem que poderia reverter a situação, e eles acham que o trabalho do Júnior Rocha está sendo prejudicado por conta das lesões, né, alguns jogadores aí, agora, né, depois passando aí os reservas do Guarani, né, o Caio Dantas, né, está de volta, né, alguns jogadores que estavam aí no estaleiro, ainda tem alguns jogadores no estaleiro, e ele não tem o time ideal
como assim a diretoria entende, então foi dado um voto de confiança. E até mesmo, né, passando, logo iremos passar aí também um trecho da entrevista coletiva, ele foi criticado sobre isso, né, quando ele disse que houve evolução, né, apesar da derrota, apesar dos 3-0, houve evolução. Então, é aquela, né, se não é com tu, é com tu mesmo. E claro, né, o Toninho Cecília apareceu essa semana, né, para dar uma entrevista coletiva, né, para dar uma satisfação, né, sendo que não seria ele, né, o caso para dar essa satisfação. Ele disse aí que no mercado, né, quando 10 de julho, quando abrir a segunda janela, né, o Guarani vai entrar forte para buscar jogadores. E provavelmente serão jogadores que irão fazer a diferença, que já chegam já vestindo a camisa da equipe titular. Disse que o problema não é o ataque, né? São alguns setores, né? Então é aquela, né? O critério é não ter critério. Voltando a dizer, o Campeonato Paulista, né? O Guarani fez um Campeonato Paulista pífio, né? E muitos dos jogadores que fizeram esse Campeonato Paulista acabaram, né? Começando essas 2, 3, 4, 5 rodadas. E lembrando também o Volante Lima. Volante Lima, né? Que estava aí sendo aí preterido pelo ABC. Ele acabou acertando sua rescisão e acabou indo embora. Ele que só participou, se eu não me engano, né? Ele participou de 5 partidas do tempo que está com a camisa do Guarani. 5 partidas, ele acabou acertando a sua saída para a equipe do ABC de Natal. Tá certo. Ô, Albert, falando aí, né? Você acabou dizendo sobre evolução, que o técnico Júnior Rocha disse evolução. Vamos acompanhar o momento que ele fala dessa evolução aí, ô Felipe. A gente teve uma evolução, né? E é essa evolução que a gente vai levar pro próximo jogo. Valeu? A gente tem usado os vídeos, né, de jogos, de treinos, para mostrar o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente está conseguindo fazer as funções ali. Eu acho que a tecnologia nos ajuda muito e é com essa parte que nós vamos, né, continuar confiantes. Dia a dia nosso é bom, o ambiente é bom. Tá faltando a gente efetuar, fazer com que essas chances aí sejam traduzidas em gols, né? Porque a gente tem criado, a gente tem tido chances, caprichar um pouco mais nesse último terço. Tá certo, esse é o técnico Júnior Rocha, esse é um trecho da coletiva que aconteceu após a derrota contra o Mirassol. O Guarani que perdeu pelo placar de 3-0, o Júnior Rocha demorou para falar, hein? Demorou. É até uma sugestão para a equipe do Guarani, né? Aliás, a equipe de marketing, quem cuida lá, assessoria de imprensa do Guarani, aí vocês quebram a rádio, né? Não somente o Futebol Interior, mas as demais que fazem a cobertura. Pudesse mandar a entrevista um pouquinho mais cedo, nos ajuda, né? Hoje nós temos vários mecanismos, né? Para que você venha fazer uma simples coletiva rápida fora de casa. Eu sei que a estrutura para fora de casa não é a mesma, é igual você joga dentro de casa, mas, poxa, tem tantas ferramentas hoje aí que você pode utilizar, como o WhatsApp, como o gravador tem no celular. Só colocar o técnico para falar, que na situação do Guarani também não é muita coisa, né? Quem quer ouvir, ninguém quer ouvir, o torcedor quer a vitória, mas para fazer aí todo o trabalho da rádio, se conseguisse mandar um pouquinho mais cedo, nos ajudaria, falando o Guarani jogando fora de casa. Ô Guga, e aqui no YouTube, né, o Hoje Sempre Guarani mandando, né, estou cansado, chefe. Pois é, não só você, todos nós estamos cansados, né? O torcedor, com a situação, né? Exatamente, estamos cansados. Felipe Marques foi bem nessa, hein? Foi certinho. Ele colocou, o Jeff, como que é? O Coffey? John Coffey? John Coffey, show de bola. Chefe. Tô cansado, chefe. De andar sozinho, né? Pois é, e o Elson Mariano. Ei, Elson Mariano, quanto tempo, hein, meu querido? Arrebenta, turma. Que saudade de você, viu, Elson? Ô, Albert. Pois não. Esse Rafael Santos, o goleiro da equipe do Operário, é o mesmo Rafael Santos que passou pelo Guarani? Você tem essa informação ou não? Rafael Santos que passou pelo Guarani? O goleiro, não foi? Será? Eu sei que o Gabriel Mesquita tá no banco de reservas do Operário. Ou não teve Rafael Santos? Eu vou dar. Que fase, né? E falando em Rafael Santos, o Paulinho tomou um gol do meio de campo ontem, hein? Do Matheus Riso. Rapaz, tomou um gol antes do meio campo, um golaço, hein? Isso aí é gol Puskas. E a gente aqui sofrendo pra fazer um gol, velho. A gente sofre pra fazer um gol. Ô, Albert, deixa eu adiantar. Tem convidado? Quem falou essa semana? Tem coletivo? Anderson Leite falou isso? É isso, temos convidado. Boa, você tá. Isso aí é o pique do rádio, boa. Temos o convidado, né? Ele que chegou de mansinho, né? Ele que é o primeiro volante mesmo. Na partida contra o Mirassol, nós vimos aí quando o Guarani começou, né? Tomou o primeiro gol, começou a desorganizar, nós vimos ele, né?
O Anderson Lente fazendo a função do Camacho, né? Tentando ajudar o Matheus Bueno a armar a equipe. Então vamos ouvir ele, né? O que está, né? Hoje ele está de titular novamente, que deixou o Camacho no banco, hein? Anderson Leite, o camisa número 5, volante do Guarani. Vamos ouvir. Claro, nós estamos muito incomodados com a situação. Nós temos um grupo, sim, qualificado. É um momento indelicado na competição. Sabemos da nossa responsabilidade, temos nos cobrado todos os dias. Nos reunimos ontem com a direção, vamos nos reunir hoje só os atletas. Sabemos que temos que reagir o mais rápido possível. Não é uma situação feliz, sabemos da camisa que estamos vestindo e queremos reagir o mais rápido possível para que nós possamos não voltar mais para essa situação indelicada que estamos vivendo. Cara, não nos incomoda muito, né? Porque às vezes nesse momento a pressão vai só pro treinador, né? Sendo que é o conjunto responsável por todo esse momento indelicado do clube. Então a gente fica incomodado e a gente se cobra porque a gente sabe que tem que reagir. Então a conversa entre nós é que a gente possa se unir cada vez mais. O Júnior é um grande profissional, temos trabalhado muito forte, tem muitas ideias, estamos trabalhando arduamente. Então a gente tem que reagir, a gente precisa vencer. Quando não vem as vitórias, a culpa cai só no treinador. Mas sabemos a nossa responsabilidade, nós estamos unidos para que possamos sair dessa situação. Eu acho que, tipo assim, eu tenho a minha característica, o Bueno ele tem a dele, nós somos o volante ali de saída de jogo. Claro que também por conta da lesão, que nós temos 2 meia. O Bruninho que está retornando agora, e o Luan, que ainda tá em recuperação, são caras de criação de jogada, né? Então a gente sente falta também de um cara assim. Então a gente tem que ir se adaptando conforme as peças que a gente tem. Infelizmente está acontecendo as lesões, pela competitividade, pelos treinos árduos que a gente está fazendo, mas cada um sabe da sua responsabilidade e tem que se adaptar conforme o estilo de jogo do treinador. Cara, é dizer pro torcedor que nós sentimos também a tristeza deles, né? Porque eles amam o clube, o Guarani, junto com o Santos, hoje, na minha opinião, é uma das camisas mais pesadas que tem na Série B. Então, tem essa pressão, tanto interna nossa, como externa também. E dizer ao torcedor que nós precisamos do apoio dele, porque eu sei a tristeza que eles estão sentindo pelo momento que nós estamos vivendo, nós também estamos incomodados com isso, mas nesse momento, cara, a gente tem 2 opções. Abrir mão de tudo, largar e desistir, ou continuar lutando, trabalhando, apoiando um ao outro para que a gente possa sair dessa situação junto. Conversado bastante. Claro que os jogos em casa, eles são fundamentais. A gente está jogando ao lado do nosso torcedor e é muito importante vencer. E a gente precisa vencer. Fazer grandes jogos é importante, mas a gente precisa estar ganhando o jogo. Quem vê o último jogo, vê o resultado, na minha opinião, não condiz com o que foi o jogo. Então, dentro de casa a gente precisa vencer, não somente dentro de casa, igual eu falei, nós somos o Guarani. Não é somente cá, a gente tem que buscar ponto fora também. Mas muito mais importante aqui, porque a gente precisa sair dessa situação o mais rápido possível. Eu tinha falado no começo, né, as derrotas elas são coletivas, né? Então, quando se erra um atleta, erra todos, porque às vezes é a falta de posicionamento de um que acaba prejudicando o outro. Então, infelizmente, nós está tendo isso, né? Faz bons jogos, a gente consegue manter um nível bom na partida assim, mas infelizmente muitas falhas individuais nossas e coletiva têm prejudicado o nosso resultado. Então a gente tem conversado para que a gente possa acertar isso o mais rápido possível, porque não é somente fazer, igual eu falei, bons jogos, a gente precisa realmente do resultado. É isso aí, Gustavo Marques. Aí tá, passou um pano, hein? Passou um pano aí pro Ryan aí, né? Que as falhas individuais acontecem, né? Porém, entretanto, é todo o grupo, né? Eu concordo que é todo o grupo, né? Que precisa, né? Mais uma vez, aqui bater naquela tecla, precisa. Só que ali ele disse, acho que ele disse groselha na hora que ele falou ali que apesar do resultado, não foi isso, né? Não, o Guarani não merecia, né? O Guarani mereceu. Quem não merece, né? Quem não mereceu o resultado são os seus torcedores. O Guarani regrediu. A partir das mudanças no segundo tempo, depois que tomou o primeiro gol, no segundo tempo, o Guarani começou em cima e acabou tomando aquele gol, né? Gol pimbolim, né? O Isaac, que tinha acabado de entrar, que passou por aqui, né? Escorraçado, acabou chutando, a bola pegou em 2 jogadores do Guarani antes de entrar. Eu acho que a mudança de postura, né? O Guarani precisa mudar a sua postura, lembrando que precisa jogar contra a equipe do Operário. O Operário, até mesmo no retrospecto geral, né? O Guarani tem 8 jogos, né? Com 6 vitórias, nenhum empate, né? Entre as equipes e 2 derrotas.
gols a favor, né? 15 contra 7. Então o Guarani precisa usar esse fator casa, precisa saber usar esse fator casa. Porque no mundo perfeito é você vencer em casa e empatar fora, né? Ou até mesmo beliscar uma vitória fora. Derrotas, obviamente, vai acontecer, mas a situação do Guarani é caótica. O Guarani precisa vencer hoje e nós, torcedores, já ligar o secador. Eu liguei o secador na 20ª rodada, quando o Guarani começou ali a claudicar, né? O Guarani começou a tropeçar nas suas próprias pernas, depois daquela vitória por 2-1 sobre o Novo Horizontino, depois o Guarani parou de jogar, né? Aí tem muitos assuntos que dizem, né, que a gente conhece o futebol, né, nas 4 linhas do que é dito, né, do que é vinculado, mas lá dentro a gente não sabe o que aconteceu. Se realmente alguma coisa, né, vou falar igual, né, chovendo molhado, se alguma coisa aconteceu, nunca iremos saber, mas isso não é desculpa para o rendimento do futebol que o Guarani vem apresentando. Lembrando que os jogadores que aí estão, eles foram, né, o Guarani foi em busca do mercado, achando que, eu bato nessa tecla, Jamerson, Richard Rios e Yuri Tanque é acertar no olho da mosca. E não é sempre que você vai acertar no olho da mosca. Então é o planejamento. Qual o planejamento do Guarani? Agora é aquela, né? O Guarani que está, né, passando por uma recuperação judicial, né? Tem que economizar, etc, etc. Um descenso para a Série C seria terrível, né? Para tudo, né? Por âmbito futebolístico e também para as finanças do Guarani. Então o Guarani tem que fazer diferente. O Guarani, primeiramente, hoje o campeonato nosso, Gustavo Marques, são os 45 pontos. Ô Albert, sabe que depois do jogo contra o Mirassol eu acabei fazendo uma análise. Não somente por conta do momento vivido da equipe dentro desse campeonato, não também por conta da derrota contra o Mirassol, mas essas más gestões do Guarani, esses campeonatos vexatórios em que o Guarani vem disputando na competição, isso pode acarretar profundamente, viu, Albert? Por exemplo, eu falo pelo futuro. Um adolescente agora que está começando a gostar do futebol, uma criança que está começando a gostar de futebol, você acha que a tendência dela é torcer pro Guarani? Obviamente que não. Uma equipe que apanha de todo mundo, você tem criança em casa, né? O Arthur, ele mesmo fala, ele chega e pergunta, ele fala que só ele torce pro Guarani na escola. Só ele torce pro Guarani na escola. Você coloca daqui 20 anos, daqui 30 anos, a tendência é a torcida diminuir. Por quê? Os torcedores que tem hoje vão pisar o pé no freio, né? O time só apanha. É campeonato se livrando do rebaixamento na última rodada, né? Claro que ninguém vai deixar de amar o Guarani. Nós amamos o Guarani. Mas o torcedor já não começa a ir no estádio com tanta frequência como antigamente. Jogo contra o Paysandu mesmo, né? Aí foi um dos piores públicos do Guarani, né? E hoje o Guarani vai fazer, tá fazendo, né? Uma promoção de que quem for com a camisa do Guarani paga a meia entrada. E não adianta, mas é isso que a diretoria não entende. E a molecada de hoje não vai torcer para um time que apanha de todo mundo. Não vai torcer para um Guarani para ser zoado na escola, como você disse. Com o Arthurzinho, só ele que torce na escola dele pro Guarani. Então a tendência futuramente é trazer mais um hino para a equipe. Então por isso que vocês têm que fazer uma boa gestão. Não é só pensar, vamos lá, depois a gente contrata lá na janela, livra do rebaixamento e vida que segue. Não é assim. Não é assim. Vocês vão ferrar o Guarani a longo prazo. Lá na frente, vocês vão prejudicar o Guarani de qualquer maneira. Então vamos mudar um pouquinho a mente. Vamos trabalhar para o Guarani ser um time de ascensão no campeonato. Pô, não consegue subir, pelo menos tá ali na 8ª colocação. Tá na brigando, 6ª colocação, tá ali brigando. Agora, quantos anos, quantas competições, quantos campeonatos, essa draga. O Guarani, olha aí, a trancos e barrancos, se livrando do rebaixamento na última rodada. O Guarani não merece isso. O Guarani tem tradição, como mesmo o Anderson Leite disse, né? O Santos e o Guarani são dos maiores times da Série B. Então por que vocês não honram essa palavra que você falou? Não honra essa camisa? Fome, tem que ter fome, né, meu? Poxa vida, Guarani, gente, é difícil. É difícil pedir isso. Poxa, não tem talento? Como eu disse na última jornada, Albert. Falta talento, falta criatividade, falta isso, falta aquilo, mas pelo menos transpire. O mesmo disse o Silvio Santos. Quer ser um homem de sucesso? Como é que ele foi? 80% transpiração e 20%
o trabalho, meu amigo. Então transpira. Transpira. Usa camisa. 20% razão e 80% transpiração. É isso que ele... Pronto, tá dado o recado. Aí, vocês vão jogar o derby? Jogando esse futebol? Essa vontade que vocês estão jogando, essa vontade que vocês jogaram contra o Operário, ou aliás, contra o Mirassol, vocês vão jogar o derby com essa mesma vontade? Ah, não dá, né, meu amigo? E, Gustavo, vamos passar aqui, ó, a nona rodada que começou na sexta-feira, né, às 19 horas, o Curitiba venceu o Ituano no Couto Pereira por 2-0, o Novo Horizontino venceu, hein, terceira derrota consecutiva do Santos, venceu no Jorge Ismael de Biasi o Santos por 3-1, o Guarani joga daqui a pouquinho às 5 horas no Brinco de Ouro da Princesa contra o Operário, também, né, no mesmo horário, o Amazonas recebe na Arena Amazônia o Brusque, no domingo, o Avaí recebe na Ressacada a Chapecoense e também às 6h30, hein, cobertura total dos canais de futebol interior, América Mineiro recebe a Ponte Preta. Na segunda-feira, o Vila Nova recebe no Obo Ceará, o Sport também na segunda-feira às 21h30 recebe o Paysandu e o Mirassol, hein, vai jogar seguro em casa no Maião, recebe o Goiás. E fechando a nona rodada, o CRB no Rei Pelé vai receber a equipe do Botafogo. A classificação atual do Campeonato Brasileiro tem o Goiás em primeiro com 17 pontos, segundo o Avaí com 16, em terceiro o Santos com 15 e na quarta colocação o Ceará com 15. Na zona do rebaixamento, Botafogo com 7 pontos, Ituano com 6, Brusque com 6 e o Guarani na lanterninha com 4 pontos. Né? Lembrando, né, que o time do Amazonas e o time do Paysandu são as primeiras equipes fora da zona do rebaixamento, eles têm 8 pontos. Caso o Guarani vença na partida de hoje, provavelmente o Guarani não saia, provavelmente não, né? Pela matemática, o Guarani não sai da zona do rebaixamento. Lembrando que o Guarani, né, fez 8 jogos com 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, 4 gols marcados e 13 gols sofridos, um saldo de -9. Que campeonato, Gustavo Marques, que campeonato, né? Campeonato ridículo, um começo de campeonato a ser esquecido por toda a torcida, pela diretoria e por todos, né? O Guarani, mais uma vez falando, o Guarani não merece, né, esse campeonato que vem vivendo, não merece, pela tradição, pela história que o Guarani tem, é o único campeão brasileiro do interior, é um dos poucos times que tá na Série B. Acho que o Guarani e o Santos é o único campeão brasileiro, né? Isso. É da Série A. Acho que o Guarani e o Santos são os únicos campeões brasileiro aí da Série A. Então, cara, vamos honrar a camisa, né? Mas a gente fala isso todo jogo. Vamos ver se vai ser executado dentro de campo. 16 horas mais 47 minutos. Daqui a pouquinho tem Guarani e Operário. Operário e Guarani direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. É hoje, Bugre. Que faz, hein? É mista mesmo, hein? Não, a torcida do Fantasma, mesmo, né? Exatamente, a torcida do Fantasma. E tem muitos infiltrados aí, né? Por conta da cor, né? E só lembrando, né, que o Fantasma, ele é conhecido, né, na sua história por conta, né, quando ele surgiu, ele, né, os times, né, grandes da capital iam jogar contra o Operário e acabavam aí sofrendo, ficavam com medo e aí ficou o apelido de Fantasma. Então, você tem medo de fantasma? Eu tenho. Somente Fantasma da Série C. Esse aí eu tenho medo da Série C. Nós sabemos o quanto nós sofremos na Série C. Você acompanhou o Guarani na Série C? Acompanhamos, né? O Guarani na Série C. Perdeu Pão de Açúcar. Nossa senhora, não ter uniforme. Sabe? Uma situação... Perdia todos os jogos Meu Deus do céu. Não tinha calendário, aí tinha que ficar jogando jogo treino, lembra? Nossa, é ridículo, né? Uma situação caótica. Lógico, obviamente, né? Quem é gato escaldado tem medo de água fria. Então... muitos que estão aí, né, principalmente os torcedores, obviamente, conhecem, né, o caminho das Índias aí, conhecem o árduo, como é a Série C árduo. E o Guarani, ele tem minimamente, tomara que também os seus diretores, né, CA, diretoria, também conhecem, né, porque eles estavam ali, muitos deles ali também estavam ali também na parte da arquibancada, né, e sabendo, né, o Guarani perdeu seu estádio, né, Brinco de Ouro da Princesa. E entre outras coisas que acabaram acontecendo na Série C, esses momentos, né, horríveis na história do Guarani. O Guarani, que é campeão brasileiro, chegou no final do Campeonato Paulista, campeão da Taça de Prata. Então, ver o Guarani passando por essa situação, gramado maravilhoso, estádio maravilhoso, uma torcida apaixonada. Mas lembrando, nem só de LED vive um time de futebol, né? Vamos lá, né? Guarani Futebol Clube. Né? Combato, né? Guarani Futebol Clube, né? Guarani Clube Futebol, com a parte social e
Eu sou sócio do Guarani Futebol Clube. Você é sócio, né? Eu sou Albert? sócio. Opa, frequento o clube, é maravilhoso. Frequenta aí? Frequento. Você vai com muita frequência Vou ao clube? com muita frequência. Utiliza as piscinas? Opa, Estrutura é boa? Estrutura é maravilhosa. Você recomenda? Eu recomendo. Para torcedor do Bugrino que quiser conhecer, eu recomendo. Mas eu volto a dizer, é Guarani Futebol Clube, né? Guarani Clube Futebol, viu, Gustavo Marques? Esse Albert Cavalcante, hein? Acabou revelando que frequenta aí o clube do Guarani Piscina. Tem piscina aquecida também? Ah, tem. Se tem, eu nunca entrei, tá? Mas eu gosto mais do G, que é menorzinha. Então aí o Arthur, ele se diverte lá, né? Agora tem uma sala de jogos agora. Joga o bilhar lá também. Joga o pimbolim. Ali é bem familiar mesmo. Bem gostoso mesmo. Sou sócio do Guarani Futebol Clube. E com muita frequência estou lá. Com muita frequência. O clube está maravilhoso. Muito bom, lindo clube. E o porém, entretanto, né, é como eu digo, né, não podemos, existe a falência, né, a falência financeira e a falência esportiva. O Guarani está passando, o Guarani precisa fazer a recuperação judicial agora do futebol. Vamos ver aí com o Toninho Cecílio, né, com suas palavras aí de, né, que irão fazer mudança, que já temos jogadores apalavrados aí, quando aparece aí o Maxwell, o Cruel. Ele que aqui, pelo amor de Deus... Não é o Rafael Santos que eu imaginei, não. Obviamente. Aliás, não é o Rafael Santos, é Léo... Não, peraí. Tem um goleiro, alguma coisa passou pelo Guarani. O Léo Santos e... O Léo Santos... o Rafael Santos, desculpa. O Rafael Santos e o William Machado são jogadores que têm mais minutagem com a camisa do Operário, né? Do Fantasma, né? Eles são jogadores aí de confiança da equipe do Operário. Enquanto o Guarani não consegue... O Guarani está em busca ainda, né? Está em busca do milagre. O Guarani está em busca de uma equipe ideal. Quem sabe hoje o Vladimir hoje incorpore o Neneca, né? Que alguém ali incorpore o Evair, o Careca, o Lucas Paraíso aí, ele não passe fome hoje, né? O Lucas Paraíso, a gente já vendo aí que ele tá ficando magrinho, viu? Tá passando fome aí, passou a bola não chega. Passou o Santos no Guarani no ano de 2015, hein? Mas ele é o quê? Goleiro, Rafael Santos. Pode ser então, pode ser isso aí então. Mas não é esse que eu pensei, não. Não, mas aí é 2015, quem sabe isso. Eu vou buscar informação pra você, tá? Por favor, tá? Esse Albert Cavalcante, Guarani Operário. Albert, vamos com a ficha técnica do jogo? Vamos lá, Gustavo Marques. 16 horas e 52 minutos, faltando um pouco aí pra começar o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Felipe Marques, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Júnior Rocha. O Guarani que está na 20ª colocação. Com 8 jogos, 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. 4 gols a favor, 13 gols contra, um saldo de -9. Vem definido e escalar assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. O trio de zaga do Bugrão. Pedro Henrique, o 15, o Léo Santos, o 3 e o Lucas Adel, o 12. Os homens no meio campo do Bugrão. Na ponta direita, o João Vitor, o 19. O volante Anderson Leite, o camisa número 5, junto com o Matheus Bueno, camisa 18. E com ponta esquerda, o Jefferson, 17. O cérebro pensante da partida de hoje é ele, hein? Bruno Oliveira, o camisa número 40. Os homens de frente do Bugrão. O Marlon e também o Matador. Ele, Lucas Paraíso, camisa número 7, repeteco do Bugrão. Vladimir, Pedro Henrique, Léo Santos, Lucas Adel, João Vitor, Anderson Leite, Matheus Bueno, Jefferson e Bruno Oliveira. Marlon e Lucas Paraíso. Caso o técnico Júnior Rocha queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Kaique, Diogo Matheus, Camacho, Pedro Manuel, Reinaldo, Lucas Araújo, Vitinho, Rafael Freitas e Ian, Ayrton e Caio Dantas. Futebol Interior. E o Operário, o fantasma do técnico Rafael Silva Guanais, vem definido e escalado assim. Rafael Santos, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Santiago Ocampos, o camisa número 2. A dupla de zaga do Fantasma. Alan Godoy, o 3 e o William Machado, o 4. Na lateral esquerda, o Pará, o camisa número 6. Os homens no meio campo do Fantasma. Joseph, o 30. Pedro Lucas, o 70. E Vinícius Diniz, o 8. Os homens de frente do Operário. Rodrigo Rodrigues, o 7. Maxwell, ele que era o ex-Cruel, camisa número 77. E o Daniel Lima, repeteco da equipe
do Fantasma. Rafael Santos, Santiago Ocampos, Alan Godoy, William Machado. Pará, José Pedro Lucas, Vinícius Diniz, Rodrigo Rodrigues, Maxwell e Daniel Lima. Caso o técnico Rafael Ganais quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Gabriel Mesquita, ele que já passou pelo Guarani, Felipe Garcia, Cássio Gabriel, Lucas Hipólito, Eric Bessa, Guilherme Azevedo, Alemão, Ronald, Neto Paraíba e Ronaldo. Arbitragem. O trio é de Goiás. Quem apita a partida de hoje é o Jefferson Ferreira de Moraes, com seus auxiliares Leone Carvalho Rocha e Tiago Gomes da Silva. O quarto árbitro é de São Paulo, Fabiano Monteiro dos Santos. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Ficha técnica do jogo. Agora sim! Você ouviu as escalações, o trio de arbitragem. Vai começar o jogo. Faltando um pouco mais de 4 minutos para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Albert, dá para ver um pouquinho aí como é que tá a situação de momento? Torcida, casa. É claro que a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta aí que a casa, evidentemente, não vai estar cheio, precisa nem fechado, ver, né? Nem ver para poder afirmar ou falar, né? Mas a expectativa não é de um bom público hoje, por ser um sábado, né? Ensolarado, quente, em Campinas, passando aí um pouco mais dos 30, vamos atingir, aliás, nesse final de semana quase 30 graus, né? Acho que o calor acabou voltando, o frio já passou. Pra prática, né? do futebol tá pra perfeito, prática né? do futebol tá perfeita, mas não podemos esperar um bom público, né, Albert? Exatamente, né? E só um detalhe também, né? O zagueiro Pedro Manuel foi relacionado pela primeira vez no time profissional. Ele que está no banco de reservas, né? Ele que nasceu em 2005, ele é nascido, né? Pedro Manuel de Patrocínio Cruz da Silva. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Então o Guarani vai, né? O Guarani com todo, né? Como você disse, né? A festa está perfeita, né? Porém, entretanto, esqueceram o atrativo. O atrativo, você vai no campo de futebol, o Guarani tem que se ajudar, né? E pelo que nós estamos vendo aí, o público não será alto, né? E, obviamente, logo nós iremos ver, né? Como todos os anos, né? O Guarani, a sua diretoria, né? Acaba aí montando esses times. Graus, então, exatamente. O Guarani acaba montando esses times pífios. E aí depois recorrem aos torcedores para lotar o estádio. Então estamos aí na 9ª rodada e já estamos nesse pensamento, né? Aí depois começa a bater aquele desespero. Exatamente. Promoção atrás de promoção. Exatamente, R$10. Então, com a camisa do Guarani, um amigo não paga. Isso. Então. Agora eu quero ver fazer essas promoções quando a equipe tá no auge. Então, pra você ter uma ideia, nós estávamos falando da Série C, eu sou da época, Gustavo Marques, e você também, em que você entrava, se você fosse com a camisa do clube ou de qualquer outra equipe, olha a situação. Eu sou da época que saí no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani na Série C. Pagava R$2. R$1. Você entrava com a camisa, ou você entrava com a camisa do Guarani, exatamente. Quilo de alimento. Cara, você entrava, nós víamos nas arquibancadas camisas de outras agremiações para acompanhar o jogo do Guarani. Olha a situação que era. Agora estamos aí, né, fletando aí por 2 anos aí, quase 2, 3 anos, fletando aí com o acesso, né? O Guarani bateu na trave em alguns momentos, né? Mais com o Daniel Paulista, também com o Conceição e depois agora também aí com o Humberto Loser. Olha a situação, cara. Olha a situação. E será que queremos novamente deixar o Guarani nessa... Deixar não. Vocês querem deixar novamente o Guarani nessa situação? Vocês! Não somos nós torcedores, não. Vocês querem o Guarani de novo nessa situação? É isso? Tomara que não. Eu espero que não. Eu acho que foi um erro de trajeto, né? Tanto como disse o Toninho Cecílio, né? Que a montagem da equipe foi feita errada, né? Ele dando aquela cutucada no Juliano Camargo que já saiu. Isso é óbvio. Peraí. Não é só o Juliano Camargo, não. Também lá do como chama o nome lá? Lá o outro que saiu também, esqueci lá, que eu falei dele na última jornada. O Pastana? Não, Pastana. O que ajudou a montar, já foi atleta do Guarani, e aí ajudou a montar a equipe, esqueci. Deixa eu pegar aqui. Eu também esqueci dele. Mas eu sei quem você tá falando, mas os nossos ouvintes não estão. Mas eu sei quem que é. Vou pegar o nome aqui, eu gosto já de...
Deixa eu pegar essa conversa que eu tenho com o Arthur aqui. Você foi no mesmo lugar Danilo que eu. Silva. Danilo Silva. Ele também é um dos responsáveis, né? Por conta desse time ridículo que montaram pro Campeonato Brasileiro da Série B. Será que foi aquela de amizade? Ah, Albert, você é meu amigo. Não, Felipe, você é meu amigo, tá? Não que vocês não tenham competência, pelo amor de Deus, viu, meus companheiros aqui. Albert, mas você é meu amigo. Por mais que você não tenha competência, troca de favores, tá? Dívida de gratidão. Vem jogar aqui no Guarani. Será que é assim? Será que eles montaram essa equipe basicamente nesse... Ah, pelo amor de Deus, não, né? Eu vou falar pra você que eu não teria mesmo competência pra comandar o Guarani. Olha, a parte de baixo do tobogã está aparecendo, né? Até que a não parte tá... Cima... Não, mas é porque fecharam a parte de cima do tobogã. Ah, tá. Vamos aguardar. Claro, né? Pra não ficar aqueles gatos pingados e ficar na imagem feia na TV, né? Até nisso eles pensam, né? Mas pro futebol que é bom eles não pensam, mas por conta do design, por conta aí da TV, pra não mostrar meia dúzia no tobogã, outra meia dúzia embaixo, então vamos fazer tudo isso daí. E você né? está certo, o Rafael Santos passou no Guarani em 2016. Esse Rafael Santos? Falei, eu conheço. A lembrança, eu sou bugrino, né? Desde pequenininho. A bola vai rolar, 17 horas em ponto. 27 graus em Campinas, ensolarado. A bola vai rolar, o Guarani todo não, né? Camisa verde, shorts brancos. O meião é verde e a equipe do Operário com a camisa branca, os shorts é preto e o meião é branco e a bola tá rolando, amigo ouvinte. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, contando a história do Guarani. Vem tocando bola ali, tentou Matheus Bueno a recuperação. É um perde ganha, tenta, Anderson Leite perdeu. Vem aí a equipe do Operário tocando bola no sistema defensivo. Agora no sistema ofensivo vem tocando bola. Abre o jogo ali pelo lado direito. Conseguiu a recuperação o Guarani. Vem tocando Bueno, o jogador tá caído ali pela ponta esquerda. Sistema defensivo, é falta pro Guarani. Em cima do atleta Marlon. Sofreu falta, tem falta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando bola Lucas Adel, solta a bola para Vladimir do sistema defensivo, vai tocando bola pelo lado direito. A equipe do Verde, que te quer o Verde. O bravo Bugre Guerreiro toca a bola ali com o zagueiro Henrique. Ele já abre o jogo, vem tocando bola, faz o lançamento. Lucas Adel pro campo ofensivo, tentando achar ali o Jefferson. O Jefferson conseguiu o cruzamento, afasta o Operário dentro da pequena área. Manda a bola pra fora, tem arremesso para o alvo. O Jefferson já foi cobrado, abre o jogo pra Marlon. Recuperação não, posse de bola ainda é do Guarani. O Jefferson conseguiu recuperar, solta a bola pra Marlon. Marlon volta, ainda lá no sistema ofensivo com Lucas Adel. Ele abre o jogo, vem tocando bola. O Adel para a equipe do Guarani. Lançamento feito, tentando achar o Jefferson pelo lado esquerdo, outra vez a bola vai pra fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani outra vez. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. 2 minutos e 10 passados desse primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre tenta a reabilitação, vem Marlon. Marlon faz o lançamento tentando achar o Paraíso, tira a zaga da equipe do Operário, tira o William Manchado, solta essa bola pro Rafael Santos. O goleiro já vem tocando a bola outra vez pro Pedro Lucas. Pedro Lucas faz o lançamento, o Guarani conseguiu recuperar, mas não consegue outra vez o Pedro Lucas. Quer recuperação para a equipe do Operário, errada a recuperação, vem o Bugre no contra-golpe, bota para correr, deu certo, é para Marlon, linha de fundo, lado esquerdo, invadiu a grande área, o cruzamento, pintou o gol, pegou o goleiro, a bola sobrou, bateu, pegou o goleiro, não é possível, Paraíso, o gol que o Paraíso perdeu por 2 vezes é inadmissível, vem o Guarani de novo, a batida pro gol, no rebote, toque de cabeça, pega o goleiro, é inadmissível o gol que o Paraíso perdeu, hein, Albert? Não é possível, né? Uma bola jogada da direita pra esquerda. Ele, Marlon, foi na velocidade, ele fez o rabisco em cima do zagueirão William Machado. Ali ele fez o cruzamento, ali na linha da pequena trave.
ali na pequena área. Ali o camisa número 7, Lucas Paraíso, se jogou na bola. Ele tocou, né, levemente com seu pé esquerdo. O goleirão fez a defesa. A bola voltou de novo pro Lucas Paraíso, que dominou e bateu no mesmo canto. E ali estava o goleiro Rafael Santos, fez 2 defesas, 2 milagres. 2 milagres, mas Lucas Paraíso precisa caprichar mais. Calibra, a falta do capricho. O gol aberto. Rafael Santos estava se recuperando da primeira defesa. Quase o Guarani faz o primeiro gol, o Gustavo Marquinhos. Teve a oportunidade o Paraíso. Aliás, 2 oportunidades. Ele foi lançado, mas a defesa do goleiro do Operário para fazer a defesa. Chance dupla, hein? YouTube, Albert Cavalcante. Um torcedor verde. Ele fez um texto aqui, o torcedor verde, hein? Um abraço para você. Para qualquer time que joga a Série B de 2024, empatar com o Guarani é um mau negócio. Seja dentro do Brinco de Ouro ou fora de casa. Por isso não pisarei no Brinco de Ouro por enquanto, até o time não subir. Um torcedor verde, opinião de um torcedor. Wilson Correia, está difícil para o futebol campineiro. Os paulistas, Santos, Novo Horizontino, Mirassol estão na frente, ao lado ou atrás, Botafogo e Ituano. O torcedor verde novamente, com esse time não faz 30 pontos, o time é muito fraco, lamentável. Opinião apenas de um torcedor, quando vem o Operário. Lançamento, o Operário tira, Léo Santos, manda a bola pra fora, tem arremesso manual lá pela ponta esquerda, favorecendo a equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem tocando bola outra vez a equipe do Operário lá pela ponta esquerda. A posse de bola é do Operário. Cruzamento na grande área, toque de cabeça pra fora. Foi na cabeça, hein? O cruzamento dentro da grande área. O Alan Godoy fez o cruzamento. E o Daniel Lima de cabeça manda a bola pra fora, é tiro de meta. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 5:50 passados, primeiro tempo. O Bugre tem 0, o Operário também tem 0. E ainda hoje tem Amazonas e Brusque. E amanhã, Avaí e Chapecoense. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Faz a abertura outra vez, Lucas Adel inverte a bola da esquerda para a direita do Leme Pontal. Outra inversão de bola para buscar Jefferson aqui na ponta esquerda. Passa por todo mundo e vai embora. Segunda vez que o Jefferson levanta a mão, hein? Levanta a mão agradecendo aquilo que não aconteceu. Pedrada. O lançamento foi para ele, mas ele não conseguiu acompanhar. O lançamento foi totalmente errado. É Brasileirão, é Série B. Daqui a pouquinho tem Albert Cavalcante com o seu comentário, hein? Melhor aí, Guarani, pro Albert Cavalcante trazer um comentário positivo sobre você, bravo Bugre Guerreiro. Vem tocando a bola outra vez, o Operário faz o lançamento tentando achar o Pedro Lucas, deu certo, mas a recuperação do Bugre outra vez. Matheus Bueno fez o toque, abre o jogo, já fez o toque pro Bruno Oliveira, volta pelo lado direito, Bruno Oliveira recebeu, lançamento, vai tentar achar o Paraíso de cabeça, tira de Paraíso e sobra pro goleiro Rafael Santos. Goleiro Rafael Santos, que teve passagens aí pelo Guarani. Aliás, teve uma passagem pelo Guarani no ano de 2016, segundo o Albert Cavalcante. Quase 8, 7:30 passados desse primeiro tempo. O Bugre vai empatando. Vem o Guarani. Olha o Oliveira. Olha o Bruno Oliveira. Ele recebeu, recolheu. Abre o jogo para Bueno. Outra vez pro Oliveira. A inversão de bola para Jefferson. Jefferson na ponta esquerda. Olhou para lá, subiu a bandeira. Tava em posição irregular, Albert? Aqui a olho nu, né? Aqui com os olhos de lince, nossa, aqui não estava, tá? Não estava, por isso que eu falo, né? Um passe, né, do Bruno Oliveira, o camisa número 40 pelo lado esquerdo, ele pegou, né? Recebeu, pra mim, assim, jogador, o Bandeira ergueu. Cara, cruza, termina a jogada, cruza, porque depois, lembrando que tem o VAR, né? E só lembrando, né, o Guarani contra o Operário, o Guarani tem um retrospecto totalmente favorável, né? São 8 jogos, né? A história entre Operário e Guarani é curto, né? São 8 jogos, todos pela Série B, 6 com 6 vitórias do Guarani. Nenhum empate entre as duas equipes, hein? Então esse empate está sendo aí, está sendo o primeiro, né, por enquanto, das equipes, com 2 derrotas somente do Guarani. E o Guarani tem 15 gols a favor e 7
gols contra. O Guarani que nos primeiros minutos, né, o Gustavo Marques, o Guarani domina, né, é o senhor do jogo, né, e o Operário está jogando como o Guarani jogou contra o Mirassol, né, só esperando a boa. E vamos ver aí, né, vamos esperar mais aí para ver o Diogo Matheus está no banco de reservas, né, por opção técnica, né, assim esperamos, e o João Vitor está fazendo o lado, né, está fazendo o lado direito. Porém, entretanto, o primeiro cruzamento, né, chance de perigo da equipe do Operário foi para aquele lado, né, onde o João Vitor não tem um cacuete de marcação. O Maxwell, o ex-Cruel, acabou fazendo defesa e acabou fazendo cruzamento, o Daniel Lima acabou cabeceando. Vamos ver se o Guarani vai ter mais chances pelo lado, que só tá jogando pelo lado esquerdo. Olha o lançamento, João Vitor pelo lado direito, cruzamento e agora tira de cabeça, afasta a zaga do Operário. Tira ali de qualquer maneira o ataque do Guarani. Quase o Bugri fez o primeiro gol na jogada pelo lado direito. Cruzamento dentro da grande área. Tira o Operário. Estamos ao vivo junto com vocês. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E quando fala Estádio Brinco de Ouro da Princesa, bateu uma saudade do João Carlos Gargantini. Grande João Carlos Gargantini, não perdia um jogo do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, nos deixou ontem. Grande João Carlos Gargantini, torcedor apaixonado pelo Guarani. Descanse em paz, João Carlos Gargantini. Essa é a minha homenagem e talvez, né, o Bugre consiga vencer para homenagear você que você merece. O João Carlos Gargantini, que nasceu no dia 19/11 de 1953 e nos deixou no dia de ontem, dia 7. Que coisa, hein? Um abraço para todos os familiares. Descanse em paz, João Carlos Gargantini. Opa! Diga aí, VAR, é isso? Um possível, né? Ali está pedindo, né? Empurrão, né? O Daniel Lima está ali, né? Ele acabou tendo um entreveiro ali com o jogador do Guarani, né? Com o Léo Santos. E ali ele acabou pedindo o pênalti. O Léo Santos acabou ali pedindo ali uma cotovelada no queixo. Porém, entretanto, teve a revisão rapidinho, nada foi marcado, não sei não. Menos mal, né? Menos mal, que normalmente é tudo contra, né? E aqui no YouTube, né? Sim, o Domingos Bergantin Júnior. Boa tarde, como vai, senhor Albert? Vou bem, graças a Deus, e você? Que fase do Guarani, hein? Hoje vim trazer bons fluidos para nós bugrinos. Abraço e bom trabalho a todos. E um torcedor verde, né? Eu, torcedor bugrino, antigo, não acredito na recuperação do Bugrão na Série B. Série B dificílima, não há espaço para recuperação. Opinião de um torcedor, nada mais. Pelo amor de Deus. Que coisa. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, nona rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 11:20 passados desse primeiro tempo. E o placar está assim. Guarani tem 0. Operário também tem 0. Amanhã tem América Mineiro e Ponte Preta com transmissão dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu sempre trazendo alegria. Que não tem. Trazendo o quê? Trazendo o quê? Alegria. 9 rodadas está trazendo uma alegria. Que fase. Não, eu trago alegria. O Guarani não ajuda, né? Então tá bom. Não me ajuda. Que coisa. Vem tocando bola aí, que pelo Guarani já faz o lançamento, domina lá com o Meia, que é o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira já fez o toque, domina com o Matheus Bueno. Matheus Bueno no círculo central, já acionou, dominou com o Paraíso. Paraíso tentou fazer o toque, achou o Jefferson, deu certo. A devolução pro Paraíso, tira ali a zaga do Operário. O Bugre ganha um arremesso manual lá pelo lado esquerdo. Já cobrado, deu certo. Olha o Marlon. O Marlon recebeu, bateu pro gol, bateu pra fora, teve o desvio. Escanteio pro Guarani, Albert. O Guarani usando o fator casa, né? Pelo lado esquerdo, ali o Jefferson muito acionado, o Lucas Paraíso fazendo a tabela com ele. Ali o Marlon acabou recebendo a bola após a cobrança lateral. O Marlon bateu, tentou ali o canto do goleirão Rafael Santos, a bola acabou sendo desviada. Escanteio, primeiro escanteio do Guarani pelo lado esquerdo. A informação para Restaurante do Dadá. Jefferson na bola, tem oportunidade o Guarani de abrir o marcador dentro da grande área.
toque. Tira ali de qualquer maneira, a bola volta com o Marlon. O Marlon dominou, vai ajeitar cruzamento. Vamos, Bugre, passa por todo mundo e vai embora. Sem chance. Passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta para a equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós expiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 13:40 passados desse primeiro tempo. 0 pro Guarani, nada de gol no Brinco de Ouro. 0 também para o Operário de Ponta Grossa. Vem tocando bola aqui pro lado esquerdo. A equipe do Operário vê com quem joga ali. O sistema defensivo consegue passar o William Manchado. Fez o lançamento errado, recupera o Guarani. Vem descendo o Bugre. Opa, jogador caído. Falta pro Guarani, Albert, em cima do Léo Santos. É, o Léo Santos, né? Que todos nós sabemos que ele tem essa qualidade, né, de sair com a bola no pé, né? Ele que é volante de origem, né? Porém, entretanto, ele, né, casou bem na zaga. E ele vai, né? Ele é um dos jogadores um jogador surpresa, né? Ele vem de trás, você tem 2 zagueiros lá, você tem o Pedro Henrique e também o Lucas Adel. Então o Guarani vem com o Léo Santos, né? Quando está tudo congestionado, que a equipe do Operário, né, joga fechadinho, o Léo Santos aparece lá sofrendo falta. Estamos vendo aí uma equipe totalmente diferente contra o Mirassol, viu, Bugrão? Bruno Oliveira, cruzamento na grande área. Ficou tranquila pro goleiro Rafael Santos. Já foi acionado lá pro campo ofensivo. Sobe de cabeça para tirar ali o Matheus Bueno. Foi todo mundo, foi os grandalhão. Lá pra dentro da grande área e ficou os pequeninos aqui, mas ele conseguiu, hein? Foi valente, é isso que nós queremos. Mandou essa bola pra fora e arremessou manual lá pela ponta esquerda, favorecendo a equipe do Operário. O Operário que tem a posse de bola vai empatando o Guarani 0. O Operário também tem 0. A jogada foi ensaiada, vai fazer devolução, deu certo, volta ali o Operário. Ainda no campo ofensivo, o jogador tá caído, a arbitragem diz que não foi nada. Vem tocando a bola o Operário com Vinícius Diniz já fez o toque para Santiago. Santiago pelo lado direito, ergueu a cabeça, vê com quem joga. A tabelinha deu certo, fez o toque ali pro camisa 70, que é o Pedro. Chegou batendo pro gol, teve o desvio. É escanteio para o Operário, Albert. É, o Operário, né? Quando ele tem a chance, ali ele vai, né, rodando a bola, tentou ali a finalização, agora a bola acabou pegando na zaga adversária, a zaga do Guarani, a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio, mas ó, vou falar pra você, hein, a tabelinha pelo lado direito ali, quando o camisa número 2 vai reclamando, né, o Santiago Ocampos vai reclamando ali que o Jefferson deu uma pegada, porém nada foi marcado, é somente escanteio, o primeiro também da equipe do Operário pelo lado direito. Escanteio pelo lado direito, cruzamento na grande área fechada! O Vladimir com a ponta dos dedos evita o que seria o primeiro gol olímpico do Operário, Albert. Que batida venenosa, hein? Que batida venenosa do Pedro Lucas, né? Tentou ali na segunda trave. Ali o goleirão Vladimir, hein? Na ponta dos dedos, mandou a bola pela linha de fundo. Outro escanteio, agora o Maxwell na bola. Maxwell na bola lá pelo lado esquerdo, 16:30 passados, é primeiro tempo, 0-0, tira ali de qualquer maneira a posse de bola do Guarani com o Bruno Oliveira, já fez o toque lá pro Paraíso, ele corre muito, conseguiu na correria a posse de bola do Guarani, linha de fundo, lado direito, 2 jogadores em cima dele, ele conseguiu fazer o toque, deu certo, pro Bruno Oliveira, ele dominou, passou, escancarou, bateu pro gol, desviou pra fora, é escanteio pro Guarani, Albert. Vamos, Bugre! Vamos jogar pra ganhar. Que bola, hein? Ali o Maxwell bateu o escanteio nos tempos de Guarani, né? E a bola foi jogada à frente e ele, hein? Lucas Paraíso engatou a primeira, a segunda, a terceira, encontrou pelo lado direito ele, hein? Bruno Oliveira, ele tentou fazer o rabisco, não deu certo, ele acabou chutando, a bola pegou na zaga, foi pro escanteio, segundo escanteio do Guarani, quem sabe agora, hein? Escanteio, Bruno na bola, cruzamento fechado! De soco nela, Rafael Santos tira, manda a bola pra fora, é outro escanteio, Albert. É, tentou olímpico lá, o Operário, aqui o Bruno Oliveira tentou aqui, hein? Que batida toda venenosa ali, o goleirão Rafael Santos esticou todo, mandou a bola
pela linha lateral pro Guarani, agora o latereio. Já cobrado dentro da grande área, a bola tá viva, o Bruno tentou ajeitar, deu certo, vem tocando a bola, lá no começo de novo com o goleiro Vladimir domina, ergue a cabeça, faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, não conseguiu, a posse de bola agora favorece a equipe do Operário, que vem tocando bola no sistema defensivo, o tempo vai passando quase 20 passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Operário. O Bugre necessita da vitória, o Bugre precisa da reabilitação no Campeonato Brasileiro Série B. 9ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 0 pro Guarani, 0 pro Operário. Opa, deu uma gaia ali no atleta do Guarani. O jogador do Operário, a bola volta, tem posse de bola ainda, o Operário se fecha todo o Guarani. O Operário tem dificuldade para atingir ali o campo ofensivo, para chegar no campo ofensivo. Chega na marcação, apenas observa a zaga do Guarani e ganha o arremesso manual, Lucas Adel. O tempo passa, olha o Júnior Rocha, técnico do Guarani, Albert, quase 20. Eu quero o seu comentário, quase 20, Albert. E o Guarani nesse comecinho, nesses 20 primeiros minutos, Albert? O Guarani que tem a maior posse de bola, né? O Guarani, por incrível que pareça, o Guarani vem fazendo uma partida segura, né? Nós estamos aí, né, observando pelo lado esquerdo o Jefferson sendo muito acionado. Ali, até o João Vitor, de vez em quando, ele dá, né, a famosa estocada. Porém, entretanto, o Guarani está muito bem servido, né? O Guarani está sabendo, né, usar seus 3 zagueiros, né? Tanto com o Pedro Henrique, também o Léo Santos e o Lucas Adel. O Léo Santos, que é o elemento surpresa, né? O Léo Santos, que ele é volante de origem, mas joga como zagueiro e muito bem. E o Guarani vai, né, dominando as ações. A equipe do Operário só chega na boa, né? Quando o Guarani, ele acaba ali dando aquela dormida. Fora isso, o Guarani é o dono do jogo. Lá vem o Guarani de novo. Olha o lançamento, Bruno Oliveira, lançamento pro Marlon evitou a saída, tem um arremesso manual aí, que é do Operário. Arremesso manual ao contrário, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Os torcedores que estão no Brinco de Ouro da Princesa apoiam o Guarani mesmo, o time estando na lanterna do Campeonato Brasileiro Série B. Momento também, Albert, que o técnico Júnior Rocha pediu aí mais atenção aos jogadores do Guarani nas transições do Operário. Você concorda com o Júnior Rocha, Albert? Sim, aí como, né, o nosso comentário, né, nossa, falta dura em cima do Marlon. E vem o Bugre outra vez, ali pro Jefferson pra Marlon. O Marlon vai tentar ali fazer a inversão, não preferiu soltar curtinha, é pro Lucas Adel pro Marlon, vai perder, Marlon. Aí não brinca aí não, Marlon. Aos trancos e barrancos, fez o Hilari, caiu, a arbitragem em cima, marca falta pro Guarani, Albert. É o Matheus Bueno, né? O Matheus Bueno, ele que foi no pé de ferro 1, 2, 3 vezes ali, acabou ali tomando o rapa por baixo, né? O camisa número 70, o Pedro Lucas, o volante, acabou fazendo a falta em cima do nosso camisa número 18, né? O Matheus Bueno, né? E como disse, né? O técnico Júnior Rocha pedindo atenção nessa transição, é que nós estávamos falando, né? A equipe do Operário só vem na boa, nos próprios erros, joga no erro do Guarani. Então o Guarani tem que fazer uma partida defensivamente, vem fazendo perfeita, né? Até agora. O Guarani precisa caprichar, somente o capricho. Olha o gol do Guarani agora. E pra cobrança, Jefferson de falta, o cruzamento na grande área, ajeitou, tira ali o Rodrigo Rodrigues. Tira a zaga do Operário, mas já estava marcando ali uma irregularidade, é isso, Albert? Impedimento pra quem ali? Pro Léo Santos, né? Mas o Léo Santos não tocou na bola? Não, como não? Ele não foi ele que agora escorou? Quando a bola, antes da bola chegar. O Léo Santos tá na ponta esquerda. Então aqui. Desculpa, então. Então foi o número 3 do Léo Santos? Foi o Léo Santos, o número 3 é o Léo Santos. Sim. Mas e em cima disso, né, até nos lances de impedimento, o Guarani tem que aprender, né? Isso aí tem que ser uma mentalidade dos jogadores do Guarani, cara, conclui pro gol. Porque se caso não houver impedimento, né, tem a revisão do VAR, cara, é 1-0 pra nós. Que no Lucas Paraíso acabou perdendo uma chance, 2 chances, depois ali a bola sobrou, todo mundo parou. Não para, mano, conclui, estufa a rede
que você sabe, na situação que tá, qualquer coisa, né? Qualquer coisa a favor pra gente é melhor. Lá vem os Lá vem o Operário tocando a bola no sistema defensivo. Lá próximo do círculo central, já pro jogo, ergue a cabeça, vai tentar fazer o lançamento, deu certo. Ainda na ponta esquerda, evitou a saída, vem dominando, vem tocando a bola, o jogador tá caído. Foi nada. Levanta. A arbitragem marcou nada, vem tocando o Alan Godoy no sistema defensivo. O jogador da equipe do Operário tá caído, a arbitragem paralisa o jogo. E Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 23:20 passados desse primeiro tempo. E o placar está assim no Brincão, Guarani 0, Operário também tem 0. Amanhã os irmãos Corsato narram América Mineiro e Ponte Preta, porque os dois são narradores, né? Então, não sei quem que vai ser o narrador oficial, quem vai ancorar. Os dois fazem isso muito bem, né? Tanto ancorar também como narrar. Um abraço aos Corsatos. Amanhã tem Ponte Preta e América e Ponte Preta. E no dia 10 da segunda-feira tem Vila Nova e Ceará. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Jornada esportiva que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E olha aí a equipe do Operário pela ponta direita, com o Pedro Lucas. Ele preferiu soltar essa bola, domina. A posse de bola ainda era a equipe do Operário, domina com o Santiago. Santiago faz a abertura de evolução feita para o Pará. Pará fez o cruzamento para o Pedro Lucas. Pedro Lucas dominou, voltou, ajeitou. Lá vem o Operário tocando bola, quase 25, quase 25 passados desse primeiro tempo, 0-0, ninguém ganha, ninguém perde, ninguém ganha, ninguém perde, vem tocando bola outra vez o Santiago para a equipe do Operário, fez o lançamento pro Vinícius Diniz, Diniz driblou, fez o Hilari, cruzamento na grande área, sai para tirar o goleiro, voltou no rebote, na trave! Na trave! O poste salva o Guarani, Albert. Imaginem só, quando vê o Operário em cima, mas imaginem só quem foi que concluiu, né? O camisa número 8 ali, o Vinícius Diniz, fez o girosflim em cima do Jefferson, fez o cruzamento ali na pequena área. Ali o goleirão Vladimir, ele pulou, tentou encaixar, não conseguiu, acabou espalmando a bola. E ali estava ele, em meio de 3 jogadores do Guarani, o Maxwell Cruel. Ele bateu mascada, a bola veio quicando com todo o capricho, com o goleiro caído, gol aberto, a bola beijou a trave esquerda do goleirão, quando vem mais a equipe do Operário. De novo o Operário começa a gostar da partida, o Guarani se assusta com a bola na trave. Ainda bem que tem falta no sistema defensivo, falta que favorece a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 26 é primeiro tempo. O Bugre vai empatando em casa. Resultado negativo, hein? O Bugre precisa vencer. O Bugre precisa sair da zona de rebaixamento. Por mais que vença hoje, não saia, mas já dá pelo menos uma respirada. Sim, né? Já cola, né? Nas equipes. Obviamente que ainda vai ter que terminar a rodada, mas o Guarani precisa somar pontos, né? Já pensando, já ir atrasando o lado dos outros. E só um detalhe, né? Eu disse que o Jefferson tomou o girosflim, quem tomou foi o Lucas Adel, né? Camisa número 8 ali, acabou dando ali o Guarani. Agora. Saiu errado. Lá vai Bruno Oliveira. Driblou, passou de carrinho. Pega a bola, vai na bola. Pra afastar, pra tirar o perigo a saga do Operário. E vem no contra-golpe. O lançamento feito. Ficou tranquilo ali pro zagueiro Léo Santos, que já faz o toque pro Vladimir. Vladimir já abre o jogo. Vem tocando bola com o Marlon. Vem tocando bola a equipe do Guarani com o Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque pra Jefferson. Jefferson tentou fazer
o lançamento, a bola acaba batendo no atleta do Operário, sai pra fora, tem arremesso manual lá pelo lado esquerdo, o tempo vai passando, o Guarani necessita da vitória. O Bugre que teve uma oportunidade, uma chance clara lá com o Paraíso, que desperdiçou em duas oportunidades, uma que ele pegou de primeira, quase tirou do goleiro, e a segunda cara a cara com o goleiro Rafael Santos. O Rafael cresceu e o Paraíso perdeu. Vem tocando a bola, Léo Santos dominou, faz a inversão, domina ali Bruno Oliveira, faz a inversão da direita para a esquerda do Lima Pontal, deu certo pro Jefferson para Marlon, errado, a bola volta ainda com Marlon, Marlon dominou, ergueu a cabeça, partiu para cima, fez o toque, domina com Matheus Bueno, Matheus Bueno no círculo central, vem tocando bola pro Léo Santos a devolução pro Matheus Bueno, Matheus Bueno vai tentar fazer o lançamento, o toque curtinho, errado, recupera outra vez o Operário com Alan Godoy e faz o lançamento pro campo ofensivo, tira, afasta ali de qualquer maneira a zaga outra vez do Guarani. Lucas Adel domina pela ponta esquerda, trabalha o Guarani, quase 30, Matheus Bueno dominou, a devolução feita para Lucas Adel pelo lado esquerdo, se fecha o Operário, o Guarani agora tem dificuldades para sair jogando, abre o jogo pelo lado direito, vai fazer a inversão sempre pelo lado. Meu Deus, toda vez é a mesma coisa. Tentou fazer o lançamento lá do lado direito pro lado esquerdo pra achar lá o Jefferson. Já é a quarta inversão errada da direita pra esquerda do Lema Pontal, que não dá certo. Pelo amor de Deus, Albert. E outra coisa, Jefferson parece aqueles, né, aquele pessoal que fica na rodovia pedindo carona. Toda hora fica toda ligando. Hora assim, assim, né? ó, toda hora Mas assim. Mas não chega nunca, a carona nunca chega. Ninguém para. Lançamento, vem o Operário, sai, lá pela ponta, sai, não deu pro parar. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Chamou, falou, Albert. O detalhe, antes da partida, né, 1 minuto de silêncio foi em homenagem ao ex-zagueiro do Bugre, o Amaral, né, que nos deixou no dia 30 de maio. E na partida de hoje, hein? O volante Matheus Bueno atingiu a marca de 50 jogos com a camisa do Guarani. A informação para a concessionária, sim. Nesses 50 jogos, quantos jogos ele fez uma partida extraordinária? Vou falar para você que assim como toda equipe, em 2023 caiu a equipe, mas o Matheus Bueno eu vi ele em loco, né? Assisti aquele jogo Chapecoense 3, Guarani 3, Guarani perdendo, virou para 3-1, tomou um empate, o Regis perdeu um pênalti. O Matheus Bueno, ele errou um passe na partida toda. Um passe. Depois, em 2023, como toda equipe, ele acabou caindo em rendimento. E em 2024, o Matheus Bueno está muito abaixo daquele atleta de 2023. E vem dominando a bola a equipe do Operário, soltando bola com o Rodrigo Rodrigues. Ele já faz o toque, abertura feita no círculo central, ainda no sistema defensivo. Você ouviu o toque de Felipe Marques, o toque de 30 minutos. 30 minutos passados desse primeiro tempo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 30 passados desse primeiro tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 9ª rodada. O Guarani vai empatando sem gols. 0 pro Guarani, 0 pro Operário. Jogos em andamento. A Amazonas vai empatando em 0-0 com o Brusque. E transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Guarani 0, Operário de Ponta Grossa também tem 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Trabalha a bola. Vem descendo o Guarani, Bruno Oliveira com a perna direita. Aceitou, volta a bola pro Henrique. Henrique já abre o jogo, fez o toque, domina ali com Léo Santos. Léo Santos vai fazer a abertura lá pro Lucas Adel, não preferiu a devolução para o Henrique. Henrique domina, abre o jogo, fez o toque, a tabelinha foi feita errada. Albert Cavalcante, posse de bola favorecendo o Operário. 31 minutos e 20 passados desse primeiro tempo. Eu quero o seu comentário daqui a pouquinho, porque vem os caras, vem o Fantasma, vem o Operário, soltando com o Rodrigo Rodrigues, cortou, fez de Darlarier, botou 2 no chão, ajeitou, a bola volta aqui pelo lado direito, conseguiu ali ainda evitar a saída ali com o Santiago. Santiago tentou fazer o cruzamento errado e ali a arbitragem marca alguma coisa. O seu comentário, quase 32, Albert, e aí? Postura do Guarani nesses 31 e 50 passados desse primeiro tempo. O Guarani começou com mais volúpia, né, no começo do jogo, por incrível que pareça. O Guarani tomando, né, as primeiras ações contra a equipe do Operário.
porém, entretanto, o Guarani ainda sofre, né? Peca pela falta de capricho. O Guarani teve uma chance claríssima, né? Uma claríssima com o Lucas Paraíso, que em 2 lances, né? 2 lances o Rafael Santos fez a defesa. Na primeira, verdade, que foi ali uma defesaça. Na segunda ali faltou um pouco de capricho. Fora isso, o Guarani vem, né? Tentando pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo, pelo lado do Jefferson. O Guarani vai tentando, né? Passar pela defesa, só que é o seguinte, começa a ficar manjado. O Léo Santos vem saindo, né? Vem saindo bastante para ser esse jogador, um jogador diferenciado, né? Que rompa as barreiras, enquanto alguns jogadores do Guarani, eu vou dizer aí mesmo pelo Marlon, né? O Marlon, que é um jogador que tem mais velocidade, é um jogador que tem mais entendimento, que sabe fazer o rabisco, ele fica preso pelo lateral direito por conta do quê? Do João Vitor, que não é lateral de ofício. E aí o Operário vai chegando assim, ó, nessas faltinhas bobas, né? No contra-ataque, tanto que teve a chance com o Maxwell, que quando acertou a trave, o Guarani parou de jogar. Agora, o dono do jogo é a equipe do Operário. Tem falta e a falta é perigosa. Lá pelo lado direito, cruzamento na grande área. O Vladimir se joga nela como um gato. Pra fazer a defesa. E a posse de bola ainda favorece a equipe do Operário. Cruzamento sai de cabeça, Léo Santos pra fazer a defesa. A bola vai pra fora. Outro arremesso manual. Lado esquerdo favorecendo o Operário. Mas o Vladimir foi certinho nessa, hein, Albert? É, a falta cobrada pelo lado direito ali, né, perto da risca da grande área. E ali o camisa número 70, o Pedro Lucas, o homem das bolas paradas, né? Ele colocou todo o veneno na segunda trave. Ali o Vladimir, hein, se esticou todo, como disse o Gustavo Marques, como um gato. Meu Deus. E vem o Operário, chegou batendo pro gol, pra fora! Passa lambendo o poste esquerdo de Vladimir. O Operário assusta outra vez, Albert. O Guarani parou, né? Depois da bola do Maxwell, né, na trave, o Guarani parou. Vai dando oportunidades para a equipe do Operário, que vai, né, soltando suas garrinhas de fora. Agora um chute, né, da intermediária, um chute cruzado quando a arbitragem vai parar ali. O jogador do Operário, né, dividiu ali. Tá reclamando, é o parar, né, com o pé alto do Marlon, né? O Guarani parou de jogar. O Guarani tá com síndrome do medo, né? Tomou a bola na trave, o Guarani parou de jogar, o Guarani não consegue sair de trás, né? O João Vitor, né, que está aí improvisado pelo lateral direito. Ali nós vemos ali que o Pará, junto com o Maxwell, o ex-Cruel, vem fazendo a dobradinha por aquele lado. O Guarani não tem mais a saída de jogo. E aquela, né? Você tem o Matheus Bueno, que é o volante, que é o carteador. Só que toda vez que ele recebe a bola, ele tem esse mesmo. Ó, e o Guarani insiste nessas bolas longas. Dá uma olhada, não vai chegar. Não vai chegar, não adianta. Você vai matar. Aí entra, aí você me pergunta por que o jogador, o estaleiro do Guarani vive cheio por causa disso. Sabe, você tem jogador, você tem como, a bola tá no pé do Lucas Adel, você tem que vir, os meias tem que vir ali receber pra poder trabalhar a jogada. O Lucas Paraíso teve aquela chance, ele vai morrer de fome se a bola não chegar trabalhada. E o Guarani tem que aprender a largar o campo. A equipe do Operário vai fazendo o jogo. O Operário sim. Olha o lançamento, tem a oportunidade. Daniel Lima invadiu o cruzamento, se deixar virar o perigo, chegou batendo pro gol. Sorte. Tira a zaga do Bugre. Santos, zagueiro, teve a liberdade, a bola explodiu na zaga do Bugre, vai pra fora, escanteio pro Operário, Albert. Pedro Henrique é o nome dele, mais uma vez, né, aquela bola alongada nas costas da zaga do Guarani, o Guarani que eu não sei, a bola bateu na trave do Maxwell, parou. Pois bem, ali o Daniel Lima, na velocidade, pelo lado direito, ele foi levando e fez o cruzamento. Ali a zaga do Guarani tirou mal, e ali sobrou pra ele, Maxwell, o Cruel, ex-Cruel. Ele que mandou a bola na trave, ele bateu forte, bateu firme. Graças a Deus estava o Pedro Henrique, que havia escorregado no lance, a bola explodiu nas costas dele, e a bola foi pela linha de fundo, escanteio. Quando o jogador do Operário tá, ele parece que não aguenta, não vai continuar, hein? Vamos ver aí quem é o jogador, quando o árbitro olha pro relógio para arbitrar, para dar os acréscimos, né? Sai chorando o jogador do Operário, sentiu alguma coisa. Quando eu vou passar aqui também no YouTube, né? O José Marcelino Fernandes.
O que será que esse Jefferson tem que não sai do time? Fraco tecnicamente, sem qualidade. Será que o Vitinho é pior que ele? Pois é, precisamos descobrir, precisamos ver o Vitinho jogar. O Vitinho que é o jogador de base, né, da base, quando vai entrar o camisa número 21, vai entrando o alemão. Vamos ver quem vai sair, né, que eu não peguei quem foi o jogador que saiu. Porém, entretanto, ali, sentindo dores, né, chorando. O Alan Godoy sai. O camisa número 3, né, o Alan Godoy, o zagueirão ali, acabou sentindo e está fora. Escanteio para os homens, o Maxwell ali fazendo ali a famosa mandinga, graças a Deus ele cobrou mal pra caramba, mas é aquela, né, o Cauã Alves participando, mexe time Guarani. do Wagner Alemão, 21. 21, Alemão então 21. Sai Alan Godoy e entra Wagner Alemão, número 21. A informação para a pizzaria do Dadá, quando aqui o Cauã Alves, né, mexe logo no time aí, eu também acho. Vamos esperar pro segundo tempo. O José Marcelino, hoje o time sem vergonha, diretoria sem vergonha, técnico medroso, mas pedido que segue em tiroteio, uma vergonha esse time. É isso aí vai refletindo, né? E vocês que estão aí, né, no chat aí, manda mensagem que vocês ajudam a gente a fazer a nossa transmissão. E não se esqueçam, hein? Ativa o sininho, dá aquele joinha, custa nada, dá aquele joinha para mais pessoas aí saberem, hein? Para conhecer o nosso trabalho. E ele vai tentar do meio campo mesmo? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando a bola, vem de novo os caras. E fez o lançamento na ponta esquerda. Olha o perigo, vai evitar a saída. Saiu com bola e tudo. Tiro de meta pro Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 39 passados desse primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde, ninguém ganha. O placar tá assim: Guarani 0, Operário também tem 0, jogo em andamento, Amazonas tem 0, Brusque também tem 0. Vem descendo o Guarani, lá vem Marlon, chegou batendo pro gol pra fora. Que coisa horrorosa, Marlon. Que coisa horrorosa, Marlon. O Marlon recebeu dentro da grande área, ajeitou e bateu pro gol, pra fora. Ele dominou como um Pelé e bateu como um Zé Mané, hein, Albert? Parecia eu chutando a bola, né? Ele tentou a primeira vez, a bola pegou na zaga, né, do Operário, voltou pra ele, dominou todo o corpo, fez aquela pinta, né, de jogador caro. E ali acabou batendo muito embaixo, a bola passou, né, muito longe do gol do Rafael Santos, só lembrando até mesmo o Marlon, né? O Marlon, antes da linha do meio campo, né, quando o Guarani saiu no contra-ataque, ele viu o goleirão adiantado e ele tentou fazer um gol igual do Matheus Friso. Porém, entretanto, a bola ganhou altura, mas não ganhou força. Matheus Friso, o Rafael, né, o Rafael Santos, nada mais nada menos que dominou de peito ali, né, querendo, né, você vai fazer gol daí, vocês fazem 4 gols no campeonato, você quer fazer gracinha em cima de mim? Pelo amor de Deus, né? Que coisa, hein? Que coisa. Vem descendo aí, que pelo Operário, domina pela ponta direita com o Santiago. O Santiago domina, ergueu a cabeça. Cruzamento na grande área, tira a bola, sobrou de primeira, bateu pro gol, golaço! Gol do Operário, Maxwell! Na marca de 40 minutos passados desse primeiro tempo. E parece aquele lance vale a pena ver de novo. Todos os gols são parecidos, né? O cruzamento da direita para a esquerda. De primeira, Maxwell, tira de Vladimir. Operário abre o marcador no brinco de ouro da princesa. E o desespero volta a frequentar o brinco de ouro. O detalhe do gol é seu, Albert. Que lance, né? Que lance, né? Ali o cruzamento da grande área. A zaga do Guarani corta mal. O Maxwell pelo lado esquerdo, ele mesmo, Maxwell, né? Mais um, né? Tomamos o gol do Isaac na rodada passada do Mirassol. O Maxwell, né? Plasticamente fez um golaço, né? Mandou aquele famoso voleio, o Vladimir até pulou, mas nada pôde fazer. E o detalhe, né? Que ele fez o gol, passou na frente ali, ali na frente do tobogã, na parte inferior do tobogã, colocou a mão no ouvido, né? Pô, mão na orelha ali, né? Falando pra torcida gritar mais, né?
pedindo para gritar mais. Quando o jogador do Operário ele tomou o cartão amarelo, ele tá com a camisa meio erguida ali para saber, parece que é o Vinícius Diniz, tomou o cartão amarelo, deu um pisão no nosso número 40, Bruno Oliveira. O Marcelino, né? Cartão amarelo para ele. Vinícius Diniz. E o Marcelino tá no campo, né? Ele falando que tá passando nervoso, né? Pois é. Aí, ó, Duro Júnior Rocha fala que o time está em evolução. Pois é, né, o Marcelino? É isso que acontece. E o Cauã Alves, né? Acorda Guarani, mas agora acorda tarde, né? Aquela bola do Maxwell. Olha o Bruno Oliveira, cruzamento direto das mãos do goleiro Rafael Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando a bola, Alemão para Icapetô, Operário, Fantasma vai vencendo o placar de 1-0, 1 pro Operário, 0 pro Guarani, o Guarani vai perdendo outra vez e agora dentro de casa. E a situação vai ficando, o que já era complicado, já não tem mais nem palavras para eu dizer para você, amigo telespectador ou ouvinte dos canais Futebol Interior, a situação já era dramática, já era das piores. Agora não tem nem palavras, né? Pra dizer acabou, né? O momento desabou, né? Eu acho que não, com esse resultado negativo, se o Guarani continuar com esse resultado, se esse resultado permanecer, o Bugre jogando dentro de casa, eu acho que já não tem mais condições do técnico ficar no Guarani. Por mais que eu acredite que o problema do Guarani não seja a culpa do técnico, mas aí fica difícil, complicado, né? Não sei se o próprio técnico vai querer continuar nessas condições. Né? São sócios do desastre. Sócios do desastre. Né? O Júnior Rocha que acertou. Olha, os caras não aí, ó. E vem no Operário. Faz a inversão de bola da esquerda para a direita, tentando acionar lá o Santiago errado. A bola vai saindo para fora, tem a cabeça manual 44. 44 canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Saiu tocando errado ali, a zaga do Operário vai pintar o gol contra. Alemão, a bola vai entrando pra fora. Que fase, Alemão com o peito tentou ali fazer a devolução pro goleiro e quase deixou o Lucas Diniz numa situação cômoda, mas foi errado, a bola foi pra fora, escanteio, vai pra cobrança o Bruno Oliveira, lado esquerdo, a bola tá viva, sai de cabeça pra tirar, a bola volta ali reboteada, com o toque tira ali de qualquer maneira, vem no contra-golpe a equipe do Operário, o Marlon ali é valente, conseguiu recuperação, Bruno Oliveira perde, tem arremesso manual na ponta esquerda, favorecendo o Guarani, 45 minutos, Jefferson já faz a cobrança, 3 acréscimos, hein, Albert? Vamos a 48, né? Quando ia ser o gol Cágades, né? Mais uma vez como o Paraíso fez o gol, né? Contra, né? Que acabou ali recebendo ali a feição, né? Um erro, né, da zaga da equipe do Botafogo, né, o gol ia ser exatamente igual, só que é o Alemão, né, o Alemão ali acabou dominando de peito, o Lucas Paraíso veio, né, apertou ali o William Machado e quase ele manda a bola para dentro do fundo do gol. Fora isso, o Operário tá criando chances para o Guarani não consegue criar, o Guarani só teve aquela chance, as 2 chances ali com o Lucas Paraíso e já era, se defendeu muito bem, é verdade, teve mais volume de jogo durante o período da partida, porém, entretanto, aquela bola do Maxwell na trave, acabou, matou o Guarani. O Guarani esfacela facilmente. O Guarani toma o gol, ou toma um lance de perigo, assim, o Guarani acaba, o Guarani morre. Sabe, o Guarani precisa, sabe, rever os seus conceitos, bom, sendo que agora também, na 9ª rodada, você revê o conceito. O Guarani segue passos largos, aí essa derrota vai acontecer, Gustavo. Você vai ter que trazer aí uns jogadores que realmente... Não ganha de ninguém, Albert. A equipe virou o saco de pancadas no Campeonato Brasileiro Série B. Como comentou aí, eu não me lembro quem foi o Felizardo,
com belas palavras, né? Torcedor verde, né? Torcedor verde que fala que, gente, vir pro Brinco de Ouro e perder pro Guarani é inadmissível. Olha que situação. Lá vem os caras, mas não deu falta no Léo Santos. Os times que vêm jogar aqui dentro de casa, tem obrigação o pensamento deles que é o quê? É inadmissível perder pro time do Guarani. Olha que situação, cara. E aí que tá, né? E o Guarani cria, né, essa situação, né? O Guarani consegue, né? O Guarani quando tem a chance, cara, a situação tá ruim, cara, enfia o pé, soca o bambu, mira na cara do goleiro e chuta. Essa bola tem que entrar, porque não adianta, o Guarani vai tocando, porque o Operário é o senhor da partida. O Guarani até antes da bola na trave jogava de uma maneira, agora o Guarani você vê o desespero. Né, o Guarani o Guarani não tem o preparo, o Guarani está desesperado. E vem o Guarani, cruzamento na grande área, Marlon azeitou, vai Paraíso, 2, 3 jogadores, a posse de bola era do Guarani, mesmo assim o Paraíso não consegue, a arbitragem em cima marca falta, e falta que favorece a equipe do Operário dentro da grande área, o tempo vai passando, 47, primeiro tempo. O Guarani tem 0, o Operário tem 1, Maxwell aos 40 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para o Operário com um golaço. O Bugre vai perdendo o jogo. Momento em que a arbitragem, o senhor Jefferson Ferreira Moraes ergue os braços, termina o primeiro tempo. Primeiro tempo em que o Guarani, mais uma vez, é derrotado. Tem todo 45 minutos do segundo tempo para tentar reverter a situação. Situação que hoje é complicadíssima para o Guarani. O Bugre que não consegue reencontrar o caminho da vitória. Se algum dia esteve no caminho da vitória na Série B. Que coisa, Albert. Final de primeiro tempo, o Bugre vai perdendo o jogo. Placar de 1-0. Que Deus nos ajude, hein? E o torcedor, né? O torcedor verde, né? Disparado o pior time que já vi do Guarani. Opinião do torcedor e nada mais. O Zé Marcelino, né? Vamos ouvir aí o Bruno Oliveira. Cenário no segundo tempo. A gente conversou no vestiário antes. Nossa intenção era começar na frente, mas como a gente teve a infelicidade dele acertar esse belo gol, a gente tem que manter a cabeça no lugar, primeiramente. Escutar o que o professor tem para falar agora e segundo tempo ir para cima, que não tem mais nada a perder esse jogo, então tem que ir para cima e tentar a virada. Esse desânimo aí é que vocês estão acompanhando, vocês estão olhando o futebol interior, né? Quando a gente vê ali o alemão ali batendo boca ali com o sistema defensivo, né? Você vê a cara do Bruno Oliveira falando que nós iremos ir atrás do empate da virada. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos aqui passando aqui rapidinho aqui pelo YouTube, né? O Zé Marcelino, né? Guarani é o reflexo da sua administração, um erro atrás do outro, sem força para jogar bola. O Edilson Roberto está já mandando uma risada, pois é, né? Acabou o primeiro tempo. E aí nós viramos chacota, né? Viramos chacota por como conta, sempre, exatamente. Né? Como por sempre. Conta... Nesse Brasileiro Série B, o que o Guarani mais é. Essa temporada. E foi. Temporada. Pô de Deus, não, metade da temporada. Achei que iria ser parte da virada. O Guarani que terminou o Campeonato Paulista ali em 10 jogos, 12 jogos, 10 pontos. Fizemos aquela matemática no final, até no final do campeonato e também no começo do Campeonato Brasileiro, antes da bola rolar. Se o Guarani repetir a mesma, né, de cada 12 jogos, 10 pontos, o Guarani aí não chega nos 40 pontos, é candidato, né, à Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, entretanto, achei que seria diferente, né? Águas passadas, mas quando vimos ali Claudinho Oliveira manter o mesmo time do Paulistão, acreditando que aquele modelo de jogo, ele começou no 3-5-2, né? Para poder salvar o Guarani. Enfrentamos o Red Bull Bragantino, sub-2, né? Se fosse um pouquinho mais forte, tinha vencido o Guarani. Tanto que o RB Bragantino mandou uma bola na trave. E agora o Guarani vai aí agonizando, né? Na última colocação. Aí pra mim achei que o Vladimir também, não é por nada não, viu? Quem depois quiser olhar o lance, pra mim, obviamente, né, plasticamente o gol do Maxwell Cruel foi muito bonito, mas pra mim o Vladimir ali, ele falhou. Eu acho que ele falhou. Ô Albert, nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, pra repercutir aí a falha, talvez uma possível falha do Vladimir. Esse primeiro tempo, não sei se foi ruim, não sei se foi horroroso isso, quem vai falar vai ser você, mas agora um breve comercial e logo estaremos de volta aí com o intervalo de jogo nos canais Futebol Interior.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Isso aí, estamos de volta junto com todos vocês aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Lembrando aí que os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de esportes de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo. Fica aí com ele, hein? Felipe Marques. E na Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o diretor de programação Ismael Neto, o presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezinha. Albert Cavalcante, um primeiro tempo. Eu quero que você venha desenhar ou até mesmo mensurar ou dizer ou falar na sua humilde opinião como foi esse primeiro tempo. Um Guarani organizado, um Guarani desorganizado, um Guarani com as mesmas falhas, um Guarani com os mesmos erros, um Guarani, ou seja, na sua humilde opinião, um Guarani atrapalhado no jogo ou, como disse o técnico Júnior Rocha, pós-jogo contra o Mirassol, mesmo o Guarani perdendo hoje, teve alguma evolução, Albert Cavalcante? O fator sorte conta, faz parte do futebol, né? O Guarani que começou, né? Dono, senhor do jogo, né? O Guarani teve a primeira oportunidade 2 vezes com o Lucas Paraíso, né? Jogada pelo lado esquerdo ali, com o Jefferson, também com o Marlon, né? E o Guarani só saía, o Guarani pressionando, né? O Guarani pisando muito na área da equipe do Operário. O Guarani tendo as melhores oportunidades, porém, entretanto, o Guarani, após os 24 minutos, o Guarani parou, né? O Operário só saía na boa, né? Saía, obviamente, nas costas dos laterais, né? Ali quando a gente vê o Jefferson, né? Ele, né? Colado na linha lateral, e ali também o João Vitor pelo lado direito, ele que não é, né? Lateral de ofício. Então ali explorou-se muito o lado, né? Primeiro pelo lado direito, que seria o lado esquerdo do Guarani, e depois pelo lado ali onde está o João Vitor, que seria o lado direito, o lado esquerdo, onde ali o Maxwell trabalhou. Guardem muito bem esse nome, o Maxwell. O Maxwell e o Pará faziam uma dobra pelo lado esquerdo, e ali o João Vitor, né, precisava ali, né, precisou muito ali do Pedro Henrique. O Pedro Henrique não comprometeu, né, a primeira partida com a camisa do Guarani, né, ele foi contratado no começo da temporada, não tinha entrado ainda em campo,
E o Pedro Henrique e o João Vitor fazendo, né? Fazendo a boa, fazendo o lado. E o Guarani foi evoluindo, tentando, né? Sair na boa, tendo a bola, mas não sabendo o que fazer. E numa dessas aí, meu querido, eu falo pra você, aos 24 minutos, né, o Girosflin, né, do camisa número 8, Vinícius Diniz, que já levou o seu primeiro cartão amarelo, ele passou como quis pelo Lucas Adel, fez o cruzamento. A zaga acabou tirando mal, é verdade, né, ali, na verdade, o Vladimir, né, foi tentar encaixar e acabou espalmando, e ali o Maxwell, ele dominou com a perna direita e fez o giro. O giro foi exatamente igual ao do Isaac, né, a bola foi caprichosamente, ela foi quicando e acabou acertando o pé da trave esquerda do goleirão Vladimir. Diferentemente da equipe do Isaac, né, do Mirassol, a bola acabou pegando no Lucas Adel e também no Camacho, acabou entrando. E a partir dos 24 minutos o Guarani parou de jogar. O Guarani voltou a apresentar os mesmos erros das 8 rodadas, né? O Guarani não tem o seu preparo mental, o Guarani sente, né? Ele tomou a pressão, ele tinha mais posse de bola, ele sentiu, e o Operário, nada bobo, né? Viu qual é o defeito do Guarani, né? O Guarani né, avançava muito, o Matheus Bueno, né? O carteador, ele sempre joga essa bola para trás, o Guarani bem marcado, o Léo Santos saía para poder fazer a tabela, até mesmo abrir mais a equipe, né? E João Vitor ficava mais preocupado em poder marcar do que receber a bola para poder chegar no ataque. Numa dessas, né, numa bola ponteada, né, pelo lado direito, o Daniel Lima, ele dominou, fez o cruzamento e ali estava ele, né? Por incrível que pareça, Maxwell ou Cruel. Ele pegou um voleio maravilhoso, olhando o lance atrás do gol ali. Eu acredito que o goleirão Vladimir ali, ele, não sou, né, goleiro, mas eu acredito ali que ele não acabou não se posicionando da forma correta, né? Ele deixou muito o canto aberto, né, e ali o Maxwell bateu cruzado, né, um voleio cruzado, a bola acabou, né, com toda a velocidade, com toda a curva, acabou entrando e o Operário acabou fazendo o seu gol. A partir disso aí, aos 24 minutos o Guarani sentiu o golpe, né? Uma bola na trave, depois tomou o gol. O Operário estava jogando em Ponta Grossa, né? O Guarani, mais uma vez, apresentando os mesmos erros do Campeonato Paulista, mesmos erros do Campeonato Brasileiro 2023, né? Aqui nós vemos aqui no chat aqui a turma falando cadê o CEO, né? O primeiro tempo foi horrível, não é fase ruim não, é incompetência, jogadores ruins. Quase 30 jogos, 3 vitórias, é isso mesmo, necessitamos de 11 titulares na segunda janela, então começa a criar, o clima vai se tornando terrível, porque nós não vemos a melhor, o Guarani, o Guarani, nós vemos que o Guarani, né, ele tem o Júnior Rocha, ele entende do riscado, ele tem o traçado, mas nós temos que lembrar também que não adianta, né, meu amigo? Não adianta você numa corrida de Fórmula 1 você colocar um fusquinha com o motor mexido que vai estourar e não vai chegar em último. E é isso, é o Guarani. O técnico Júnior Rocha, 30 dias aí, né? Conseguiu aí, né, se manter no cargo, né, por conta aí de N motivos, né? Nomes do cargo, nomes, né, disponíveis no mercado, jogadores que estão no estaleiro, que não voltaram, não tem equipe completa, e assim vai. Enquanto isso, a instituição vai afundando. Por conta do quê? Por conta, como disse o Toninho Cecílio na entrevista, por conta da montagem do elenco. Aí você já tá, né? Você chegou, né? Os profissionais que aí estão chegaram e sabiam o que encontrar, né? Obviamente ele disse que ele disse ainda, né? Não sei se é um absurdo, é loucura ou é muita confiança, que ele queria terminar até chegar na janela, colado ali no G4, no G6, né? Mas com esse futebol que vem apresentado, que futebol a gente sabe, né, gente, que a bola não é simplesmente a bola não entra por acaso, né? Existem várias outras coisas que acontecem, né, que a gente não, nos bastidores, que fazem a bola também não entrar, né? Não é só a falta de sorte. Por exemplo, ali o alemão ali quase fez um gol contra pro Guarani. Se fosse ao contrário, era gol pros caras, né? Então o Guarani, ele, segundo tempo, vamos dizer, as mudanças, acredito que ele, né, a gente até falou antes aqui em off, né, antes de começar a partida, né, que o Caio Dantas, né, um jogador forte, ele entra no meio dos zagueiros, ele coloca o Paraíso pela ponta, tem que fazer alguma coisa, e essas são as peças que tem. O Guarani vai passar até a 15ª rodada com esses jogadores, tá? Tomara que não seja tarde, Gustavo Marques. Esse é Albert Cavalcante, intervalo de jogo, mais um rápido comercial e voltamos em seguida, em definitivo, para trazer todas as emoções do segundo tempo de Guarani e Operário. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior.
O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Esse sou eu, estamos de volta agora em definitivo, as duas equipes já estão no gramado para o segundo tempo, 1 para o Operário, 0 para o Guarani. Teve mudança, Albert? Que faz, hein? Opa, agora sim, começou ontem. No Guarani mudou, né? Foi embora o camisa número 15, o Pedro Henrique, né? E entrou o 99, o Caio Dantas. Ele vai mudar, vai pro 4-3-3, né? E também foi embora o Lucas Paraíso, entrou camisa número 30, Ayrton. Então foi embora o Pedro Henrique, o zagueiro, número 15, entrou o 99, o Caio Dantas. E saiu também o Lucas Paraíso, camisa número 7, entrou o 30, Ayrton. Na equipe do Operário, foi embora o camisa número 8, o Vinícius Diniz, que estava amarelado, camisa número 8. E entrou o camisa número 88, Neto Paraíba. A informação para Restaurante Dadá. A bola está rolando no Brinco de Ouro para todo o segundo tempo. Gustavo Marques. Esse sou eu, contando a história, mais uma história no capítulo do Guarani. A bola tá rolando nesse segundo tempo. Pedi pro Albert fazer um repeteco aí das mudanças do Guarani com numeração, por gentileza, o Albert. Foi embora o camisa número 7, Lucas Paraíso, né? E entrou camisa número 30, Ayrton. E foi embora o Pedro Henrique, camisa número 15, entrou 99, Caio Dantas. Na equipe do Operário, camisa número 8, Vinícius Diniz foi embora, assim eu vi, tá? É isso mesmo, entrou 88, Neto Paraíba. Então o Lucas Paraíso saiu para a entrada do Ayrton, é isso? Exatamente. Ayrton tem a numeração 30 na camisa. Então duas mudanças no Guarani, saiu o Lucas Paraíso, confirma, Albert? Exatamente. Entrou o Ayrton 30. E saiu também o Pedro Henrique, o zagueiro, para a entrada do 99, Caio Dantas. E na equipe do Operário, duas mudanças. No primeiro tempo saiu o Alan Godoy para a entrada do Fagner Alemão, número 21. E agora no segundo tempo o Vinícius Diniz saiu para a entrada do Neto Paraíba, camisa 88. Exatamente. E aqui no YouTube, né? Aqui, ó. O Real 75, boa noite, Rádio Futebol Interior, radialistas torcedores, lamento a fase do Guarani que se encontra, né? E excelente narração, comentários, parabéns. Obrigado. E o Carlos Lemos Matozinho, Operário operando, pois é,
Pois é, Como Carlinhos sempre, Matosinho. né? Como sempre, Matosinho. Guarani consegue. E vem campeão Guarani, lançamento para o campo ofensivo, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola volta reboteada outra vez com o campeão do Operário, com o alemão do sistema defensivo, vai tentar sair jogando, deu toque lá pelo lado direito, na correria total, vem os caras, vai erguer a cabeça, lançamento, a posse de bola é da equipe do Operário, com Pedro Lucas, fez o toque curtinho, lançamento, Neto Paraíba fez o lançamento errado, a bola volta outra vez com o Operário lá pela ponta esquerda e fez a devolução dominando com o Maxwell, já abriu, escancarou, driblou, fez o toque, deu certo o que faz e conseguiu, nossa. A recuperação do Operário, entrada da Gandeira, bateu na trave, que apagão, um apagão na defesa bugrina. Na meia-lua, batida pro gol na trave, Albert, que susto. E aí que tá, que né? Medo. Que facilidade, né? Toques de bola à frente da zaga bugrina. E a bola sobrou pra ele, né? O camisa número 30, o volante que está no lugar do Índio, né? O volante barra zagueiro. O Joseph, ele bateu cruzado. Ali o goleirão, o Vladimir, ficou parado. Não tinha o que fazer. A bola pegou no pé da trave. Por sorte, a bola passou, né, por toda a extensão. Não tinha nenhum jogador do Operário para mandar a bola pro fundo da rede. Quando ali o Jefferson caiu, né? Ali o juiz ali chegou ali, né? Acho que vai pedir atendimento para ele, né? Sentiu alguma coisa. Porém, entretanto, que lance, viu, cara? Albert, que lance. Momento em que a torcida do Guarani grita burro para o técnico Júnior Rocha, hein? Pois é, e quando levou o cartão amarelo também, no lance anterior, no pisão, né? Parece que ali o Marlon levou o cartão amarelo, né? Ele acabou acertando o jogador do Operário. A mudança, ele tirou o Paraíso, né? Meu Deus, Albert. Que avenida! Vem aí a equipe do Operário lá pela ponta esquerda, vai evitar a saída ali, o camisa 77, o Maxwell não consegue. Tem a cabeça manual que favorece a equipe do Guarani, não do Operário. Ô, Albert, é um apagão total, hein? Guarani parece que não voltou aí do intervalo, hein? Então, e a mudança, não voltou do vestiário, tem cartão Jefferson amarelo, hein? Não, o Marlon, né, tomou o cartão amarelo, um pisão, né, do lance da origem da jogada do Joseph, quando ali sentiu o Jefferson. Jefferson sentiu ali, a comissão... Graças a Deus, até mudança. Exatamente, o Jefferson. O Jefferson acabou sentindo, caiu, sentiu. Né, eu não faria a mudança que ele fez, né, o Jefferson ali isolado, né, quando ali pede substituição, né, a Maca entra em campo quando vai entrar agora Diogo o 13. Mateus. Então, o Diogo Matheus vai entrar e o Diogo Matheus ele vai entrar improvisado, né? Ele vai jogar pelo lado esquerdo. Eu acho que vai inverter alguém. Então, mas é que e tá. aí, olha lá, vai sair o 17. Quem que é o 17? Então, o 17 é ele, é o Jefferson pelo lado esquerdo. Ele vai fazer a inversão. Então, aí ele vai fazer o quê? Então, aí ele vai usar o quê? Ele vai pegar o improvisado. Improvisado, o João Vitor, que tá pela direita, vai colocar na esquerda. Porém, continua improvisado. Pra mim, o Júnior Rocha mexeu mal. Eu não mudaria o sistema de jogo, né? Tava jogando com 3, não mudaria, porque agora o Operário é o dono do jogo. É o dono do jogo. E eu não acredito, vou falar a verdade pra você, eu não acredito que o Júnior Rocha ficará por muito tempo no cargo. Eu acho que hoje depende. Os caras, o cruzamento na grande tira. O Marlon pega, recupera o Operário. A posse de bola favorece o Guarani. É com o João Vitor na ponta esquerda. Sistema defensivo, Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 5:50 passados, desse segundo tempo. E o placar tá assim, hein? Guarani tem 0, Operário tem 1, gol de Maxwell aos 40 do primeiro tempo. Jogo... FM 87.9, jogos em andamento. Campeonato Brasileiro Série B, Amazonas vai empatando em 0-0 com o Brusque. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. 6:20 passado o segundo tempo, tem falta.
Tem falta pro Bugre. E falta pro Guarani. Bruno Oliveira na bola. Cruzamento na grande área. O toque, tirou. A bola tá viva, voltou, bateu pro gol. De novo, vamos, Guarani. Tira o Operário. Essa bola não entra mais nem que pague. Meu Deus, olha o Diogo Matheus pela direita, posse de bola favorece o Guarani, ergueu a cabeça, fez o corte, vai pra cima, fez o toque ali ao extremo, o Diogo Matheus, a posse de bola do Guarani, dominou com o Marlon, o Diogo Matheus pediu, Marlon preferiu fazer o cruzamento na grande área, top, sobe de cabeça, tira, a zaga do Operário, a bola volta, 7 minutos desse segundo tempo, 0 pro Guarani, 1 pro Operário, a posse de bola favorece a equipe do Guarani pela ponta direita, a devolução feita no Diogo Matheus, Anderson Leite tentou fazer o cruzamento, o Bugre vai ganhar um escanteio. Não vai nada. Se a arbitragem não dá falta, né? Aí deu o escanteio. Né? O Marlon foi pra cima ali, pra mim foi então pra mim foi falta, né? A carga em cima do jogador do Operário, a bola saindo pela linha de fundo. Pra mim foi falta. Não, foi no corpo, o jogador que deu as costas. Ah, então, né? Pra mim foi falta em cima do... Costas, reclamação, cartão amarelo. Então, exatamente. E acabou de entrar, aí sim, hein? Isso mesmo. Reclama mais que a gente gosta. Cartão amarelo no Reto Paraíba. Escanteio pro Guarani. Diogo Matheus na bola. Pelo lado direito. Quem sabe agora? Diogo Matheus na bola. Cruzamento. E agora sai. Tira o goleiro. A bola volta lá pro Bruno Oliveira. Tentou fazer um novo cruzamento. Tira. E agora vem os caras. No contragolpe com Santiago pela direita. Lá vem o Operário. Lançamento. Tira de cabeça. Afasta a zaga do Bugre. O Bugre tem a posse de bola. Vem tocando a bola. Domina com o João Vitor. João Vitor fez a devolução. Domina na ponta esquerda. O Bugre vai perder, o Jefferson saiu ali. O Jefferson sentiu, saiu. Entrou o Diogo Matheus. Abre o jogo, Diogo Matheus. Ele ergue a cabeça, vem tocando a bola para a equipe do Guarani. O Guarani vai perdendo o jogo. O Bugre perde o jogo. O Bugre vai perdendo neste segundo tempo. Gol de Michael Sauel no primeiro tempo aos 40. Vai dando a vitória para a equipe do Operário. Que vem tocando a bola, o Bugre outra vez. Abre o jogo com Léo Santos. Diogo Matheus pediu. Diogo Matheus recebeu a bola de Léo Santos. Diogo Matheus vem carregando essa bola, fez o toque para Anderson Leite. Anderson Leite abre o jogo, fez a devolução. Marlon para Diogo Matheus. Diogo Matheus fez o toque, a devolução feita outra vez. A posse de bola se fecha todo o Operário. O Guarani tem dificuldades de sair, tocando bola, abre o jogo na categoria, na correria total. Vem descendo o Bugre, tem a posse de bola, faz a abertura na correria, conseguiu passar. E agora Bugre, agora Bugre, manda essa bola dentro da grande área, cruzamento, Ninguém, Albert, para empurrar essa bola para o fundo do gol, meu amigo. O Ayrton pelo lado esquerdo, né? Nós sabemos que ele não é canhoto. E ali a zaga do Operário fez certo, né? Acabou ali deixando o fundo para ele poder ajeitar o corpo e trazer a bola pelo lado direito. Ali, quando ele ajeitou pelo lado direito, ele fez o cruzamento forte, né? A bola tem que ser colocada ali, na linha da marca penal. Ele acabou mandando a bola pro outro lado, a bola acabou saindo pela linha de fundo, o tiro de meta. E como disse um torcedor verde, né? O Guarani jogando o Brinco de Ouro da Princesa e sendo colocado na roda. Olha os caras. E vem os caras, não conseguiu, ganha ali o escanteio, o Operário, que coisa, hein? Que coisa, o Operário chegando com perigo, tira ali, tira o Lucas Adel, manda a bola pra fora, tem escanteio que favorece a equipe do Operário outra vez pela ponta esquerda. Você viu o toque de Felipe Marques, toque de 10 desse segundo tempo, 0 pro Guarani, um para a equipe do Operário, a bola vai chover, bola na área do Guarani, nossa. Agora aí que mora o perigo. Cruzamento dentro da grande área. Toca, a bola tá viva. Tira a zaga do Bugre. Que susto. Que medo, Albert. Toda a bola jogada dentro da grande área ali. É um bate, rebate ali. Os jogadores do Guarani ali estão nervosos ali, né? Nós vemos ali o Léo Santos ali batendo palma, né? Pedindo pra turma ter atenção. Mas o Operário é o dono da partida, né? O Operário parece estar jogando em ponta grossa, hein? Tá tranquilo na partida enquanto o Guarani sofre, agoniza na partida e também na tabela. Vai pra cobrança lá de escanteio lá pela ponta direita. O cruzamento é dentro da grande área, sobe, passou pelo Oliveira. Passou pelo Bruno, a bola volta, cruzamento, vem o Operário, se joga nela para tirar a zaga do Bugre, a bola volta, um pé de ganha, minha nossa, lançamento foi perfeito, linha de fundo, vai evitar a saída, não conseguiu evitar a saída lá o Pedro Lucas, é apenas tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 0 pro Guarani, 1 pro Operário. Vem comigo, torcedores, vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, é Série B, segundo tempo, 11h50. O placar tá assim, 0 pro Guarani, 1 pro Operário. O gol do Operário foi marcado pelo Maxwell aos 40 do primeiro tempo. E amanhã tem Avaí e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem descendo o Guarani, chegou, bateu pro gol, pra fora! Ayrton, ele dominou, carregou, bateu pro gol, passa à esquerda do goleiro Rafael Santos. Quase o gol de empate. Foi bem nessa, hein, o Ayrton, Albert. O Ayrton, né, pelo lado esquerdo, ele veio costurando e acabou sobrando pra ele. Ele falou, vou arriscar o bambu daqui. Ele bateu firme com a perna direita, a bola passou assim, ó. Passou assim, lambendo o pé da trave do goleirão Rafael Santos, a trave direita. Quase o Guarani conseguiria o improvável. Fazer um gol, que tá difícil, hein? Segue no brinco de ouro da princesa. Guarani 0, Operário 1. Guarani está na última colocação e para ajudar o Amazonas abre o marcador, hein? Meu Deus. Abre o marcador enquanto o Brusque faz 1-0. Vai ficando maior, hein? A escalada do Guarani vai ficando maior. O Guarani é o último colocado. Último colocado com 4 pontos. Meu Deus do céu, que situação o bravo Bugre está, viu, Gustavo Marques? Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Faz a inversão de bola aí, aqui para o Guarani, tem a posse de bola lá pelo lado direito. Diogo Matheus evitou a saída, vem tocando bola, ergue a cabeça, carrega. Vai ver ali com quem joga, ninguém para auxiliá-lo. Ele preferiu soltar essa bola lá pro 40, que é o Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira dominou, fez o toque pro Ayrton. Ayrton dominou, chegou, bateu pro gol pra fora outra vez. Pediu o desvio. E é escanteio pro Guarani. Albert ou deu tiro de meta? Ele deu escanteio, né? O Ayrton, né? O Bruno Oliveira, né? Tá caindo, o meia, nossos meias, eles gostam de cair pelo lado, né? Ele bateu ninguém, não, né? então, mas parece que pegou. Marcou, escanteio pra nós mesmo. Isso, Sai daí, quem sabe, saiu o gol agora, será melhor ainda. Não, deu tiro de meta. Meu Deus, achei que foi escanteio. Ele marcou ali com tanta, né? Ali mostrando com tanta, né, volúpia, que eu achei que tinha sido marcado escanteio. Falta com mais garra do que o... Exatamente. E quase bateu cabeça ali o goleiro Rafael Santos da equipe do Operário. O Bugre vai conseguir recuperar essa bola. Foi bela nessa. Foi muito bom nessa, né? O Bruno Oliveira foi no corpo, né? Foi a disputa de bola, né? Foi no ombro a ombro, né? Ele foi tentar sair aqui no contra-ataque pelo lado esquerdo, né? Que seria o lado direito do campo de defesa do Guarani ali, o Bruno Oliveira, hein? Recuperou. E o Ayrton entrou querendo o jogo, hein? O Ayrton tá com fome. As melhores chances do Guarani nesse segundo tempo foi nos pés do Ayrton. Só que o Guarani precisa parar de jogar a bola pra trás. É pra frente. Né? O Diogo Matheus também entrou bem também. A turma precisa fazer isso aí mesmo. O Bruno Oliveira precisa colar perto dele. Ó, lá vem o Guarani. E vem o Guarani, Bruno Oliveira fez o Hilari duas vezes, foi tocado, é falta pela direita. E Bruno Oliveira fez o Hilari pra cima do atleta da equipe e do Operário Neto. Paraíba ganha a falta e a falta é perigosíssima, Albert. E já tem cartão amarelo, hein? Cartão amarelo, já tem cartão amarelo. Neto, ali o Bruno Oliveira fazendo um rabisco pelo lado direito ali, ó, tentando fazer a dobradinha, hein? Diogo Matheus e ele, hein? O nosso querido Anderson Leite. A bola acabou sobrando pro Bruno Oliveira, que fez o rabisco, tomou o rapa por baixo. Falta marcada, Bruno Oliveira na bola. Bruno Oliveira na bola, quem sabe agora, Bugre, será que vai direto ou será que ele vai fazer o cruzamento? Será que vai direto ou será que ele vai fazer o cruzamento? Foi direto, bateu pro gol, bateu pra fora. Sem nenhum perigo pro Rafael Santos. Tiro de meta.
Continua 0 pro Guarani, 1 pro Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós expiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Situação complicadíssima do Clube de Campinas. Situação complicadíssima do único campeão brasileiro do interior, que não consegue vencer na Série B. É o Lanterna. A dificuldade continua, o problema continua. Até quando vai conseguir se sustentar o técnico Júnior Rocha no comando técnico do Guarani? Vem o Operário lá pela ponta esquerda. Fez o drible ali, caiu, pediu falta. O camisa 99, o Daniel Lima, nada. Diogo Matheus pega a bola, faz o lançamento, domina pela ponta esquerda. Já carregou, fez o lançamento. Devolução feita errada, a devolução. A posse de bola agora do Guarani. Conseguiu recuperar Anderson Leite. Botou pra correr, quem sabe agora, vem descendo o Bugre, lançamento, tira de cabeça, volta a bola para Marlon, Marlon dominou, vai tentar fazer o giro, fez o toque curtinho, domina ali para Matheus Bueno, fez a devolução, tá pedindo aqui o Diogo Matheus, Anderson Leite recebeu, João Vitor tá ali, Anderson Leite foi sozinho, ajeitou na meia-lua, virou João Vitor, passou, perdeu. A recuperação ainda no Bugre, fez o passe, Marlon, cruzamento errado, a bola tá viva, João Vitor na entrada da grande área, linha de fundo, cruzamento, tira ali, a bola volta com Léo Santos para Diogo Matheus, aperta o Bugre sente o momento, o Bruno Oliveira dominou pela direita, abre o jogo, fez o toque para Diogo Matheus, Anderson Leite, linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, desvio, é arremesso manual pela direita. Nossa! Nada. Bruno Oliveira, cruzamento, desvio, tira, afasta. A bola volta, Léo Santos para Bruno. Bruno Oliveira escancarou, bateu colocado, teve o desvio. É escanteio pro Guarani. É escanteio pro Bugre. O Bugre aperta. Albert, nada dessa bola entrar, hein? Meu Deus do céu, o Guarani vai tentando pelo lado direito, vai tentando pelo lado esquerdo, o Guarani é outra, hein? O Ayrton entrou, aí fazendo zigue-zague, fazendo chimbalaê, como diria o nosso querido Gustavo Marques, o Marlon aparecendo bastante, escanteio pro Bugrão, quem sabe agora? Cruzamento na grande área, não tem ninguém. Passa por todo mundo e vai embora. Esse seria o chimbalaê, hein? Eu não sei o que significa e não foi pra ninguém, foi pra fora. É tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós expiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 19:30 passados desse segundo tempo. O Operário vence com o gol de Maicon Samuel aos 40 do primeiro tempo. Vem tocando a bola outra vez. O Operário domina aqui pela ponta esquerda. Vem carregando essa bola, faz a inversão da esquerda para a direita. Tentando achar alguém, sobe de cabeça para fazer o corte. A posse de bola é do Operário pelo lado direito. O tempo vai passando, 19:50 passados desse segundo tempo. Nada do Bugre, pelo menos empatar o jogo. A situação vai ficando complicada e pelo jeito vai ter protesto. Se continuar com esse resultado, no final do jogo o negócio vai ficar quente lá no Brinco de Ouro da Princesa. Que coisa, que situação complicada. É agora, Bugre. Agora, Bugre. Marlon voltou pra correr, Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira tem a chance. Abriu, vai escancar, invadiu, foi tocado, pediu falta. Nada. Manda seguir o árbitro. O Bruno Oliveira saiu carregando a bola, fez o hilari-lariê, o chimbalaê, caiu, pediu falta, nada. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 9ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa, 20:50 passados, segundo tempo, e o placar tá assim, ó, Guarani tem 0, Operário tem 1, gol de Mike Sowell aos 40 do primeiro tempo, e o momento em que Amazonas tem 1 e Brusque tem 1, então Brusque empata com o Amazonas. 87.9
voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu. Vem dominando aí a equipe do Operário ali com o Maxwell. Foi tocado ali, o Anderson Leite tocou. E tem falta que favorece a equipe do Operário. No momento que tem mudança, hein, Albert? Vai sair ali o Daniel Lima, hein? Vai sair o Daniel Lima, o camisa 99, e vai entrar o 90, o Ronaldo, né? Ronaldo, que já passou também por Campinas, né? E também vai mudar também a equipe do Guarani. Vamos esperar quem é que vai entrar, quem vai sair. E aqui no YouTube, né, esse time do Fantasma, o Real 75, esse time do Fantasma é bem ajustadinho, né, quando entrou o Reinaldo. Agora vamos ver quem saiu, né, que eu não sei quem saiu. Reinaldo entrou no Guarani, então, com certeza que ele vai tirar vai o Marlon. Marlon, camisa número 8, né, correu bastante, né, mas é aquela, né, boa vontade, até tem vários lugares também que tá cheio, né. Então entrou o Reinaldo, camisa número 20, foi embora o camisa número 8, o Marlon, que já tem cartão amarelo. E o Real 75, né? O que falará o técnico do Guarani após o jogo? Pois é, né? Se ele falar, Reinaldo, né? Qual a numeração do Reinaldo? O Reinaldo é o camisa número 20. Maria Aparecida Dami, beijo no seu coração. Boa noite a todos do FI, abraço a todos. Vamos lá, Bugrão. Pois é, viu, Maria Aparecida? Nós estamos esperando mesmo. Vamos, Bugrão, mas tá difícil, viu? E falta, parece que vai ser expulso o jogador do Guarani, viu? Que coisa, aí só que me faltava, né? Vai ser expulso o jogador do Guarani. Ou vai tomar cartão amarelo, vamos ver. Foi o Ayrton falou que foi na bola. Não tem amarelo, né? Não, ele está ali, né? O jogador ali está rolando, né? De dores, né? Ali vamos ver o lance. Foi a entrada dura, hein? A entrada dura do Ayrton, né? E se... Eu não sei não, viu? Vamos ver aí se vai ficar só um cartão amarelo, não sei não. Não sei não, a entrada... Né, em cima do jogador ali do 88, né, do Neto Paraíba, né? Vamos ver aí se vai ficar só no amarelo mesmo. Lembrando que tem revisão do VAR, etc. Tudo contra o Guarani, né? VAR não funciona pro Guarani. Mais contra, mas tudo bem. Ayrton leva o cartão amarelo, a informação para restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós expiramos futebol. YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 0 pro Guarani, 1 pro Operário. Gol de Maxwell aos 40 do primeiro tempo. Vai dando vitória para a equipe do Operário até o momento. Quase 24, 23 e 50 desse segundo tempo. O tempo passa. O bugre vai se complicando ainda mais. A forca vai apertando ainda mais no pescoço do Guarani. Eu não sei se há condições. Eu não sei se há clima. Eu não sei se há suporte. Eu não sei se tem a possibilidade. Aliás, a possibilidade existe. Eu não sei o que o técnico Júnior Rocha continua fazendo, comandando o Guarani. É verdade isso mesmo? Verdade. Eu não ficaria, você ficaria? Não, pera. Você tá falando que o Júnior Rocha, porque ele está comandando, né? Porque ele não pediu o boné, você tá falando, né? Exatamente. Olha o cruzamento, olha o Operário. Você entendeu como, Amor? Tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. O que você entendeu? Não entendi que os caras iam mandar ele embora em menos de 30 dias de trabalho. Ué, mas quantas derrotas? Ué, mas quem montou esse... Por menos... Dá uma olhada, ele tem culpa disso? Por menos mandou embora o Claudinho Oliveira. Ô, louco, Claudinho... Então, mas... Quantas derrotas teve o Claudinho Oliveira? 3 derrotas pra ser mandado embora? Mas só que o problema... Quantas derrotas tem o Júnior problema Rocha? Estrutural, você pega... Não, eu entendo, mas pra mim não seria espanto mandar o Júnior Rocha. Não, é mais seria fácil. Espanto pra você mandar é o mais Júnior fácil. Rocha? Seria espanto pra você, no final do jogo, o Júnior Rocha pedir demissão? Pra mim não seria espanto algum, pela situação vivida pelo clube. Mas aí que tá, entra na história do critério, né? Do critério, o Guarani tentou jogadores, treinadores tarimbados, né? Tanto como o Claudinho Oliveira e também com o Humberto Loser, né? Que foi feliz aqui, né? No Guarani. E só que depois do Daniel Paulista, que foi uma aposta, foram técnicos, vão sendo moídos, né? O Guarani é um clube que moe, é jogador e treinador. Já tomamos o gol do Isaac, não prestava aqui. Maxwell também não jogou nada aqui, é verdade, né? Mas para outras equipes presta. Então, o Índio, que está fora, também não prestava aqui. Então, assim, vai se criando, vai se colocando barreiras, né? Eu entendo que vão colocando responsáveis do fracasso. Porque é fácil você pegar e queimar um Ayrton do que você o problema mais estrutural.
né? E eu não acredito que o Júnior Rocha vá pedir o boné. Mas possivelmente, com uma derrota dessa, possivelmente o Júnior Rocha continue. Vamos ver Toninho Cecílio. Vamos ver Toninho Cecílio no banco de reservas ainda. Anderson Leite para Diogo Matheus. Diogo Matheus, cruzamento. Anderson Leite tentou escorar, não consegue pedir o escanteio, nada. É tiro de meta que favorece a equipe do Operário. Diga aí, Albert. E cortando você aqui, ó, o Real 75. A má administração reflete o futebol ruim em campo. Guarani abalado emocionalmente. É isso aí, porque a bola não é que a bola não entra por acaso. Existem vários outros fatores. Não é de hoje. Não é de hoje que o Guarani vive esse momento. Aliás, né? Um momento com a gestão do seu Ricardo Moisés. Exatamente. Seu Ricardo Moisés continua o mandatário do Guarani. Em quantas gestões? Em quantos anos? Em 8 anos ele continua? É a mesma coisa, é a mesma realidade. E vem o Guarani, lado esquerdo, cruzamento, tira de qualquer maneira. Tira ali de qualquer maneira. E tem que dar os parabéns também. Lá vem os caras. Daqui a pouquinho eu vou falar. E vem dominando a equipe do Operário com o Rodrigo Rodrigues. Chega pra tirar. E tem que parabenizar também, né? Que também são responsáveis, né? Todos os conselheiros que votaram para essa gestão, né, dar continuidade. Porque a gestão do Ricardo Moisés não foi boa. Não foi boa. Lá vem a equipe do Bugre outra vez, cruzamento, e agora vai pintar o gol de empate, tira de qualquer maneira. E viu que a situação no Guarani não era boa. O Guarani fazendo campeonatos aí, se livrando do rebaixamento. Aí você dá continuidade, você vota para dar continuidade a uma gestão. É um reflexo, é essa gestão que nós estamos sofrendo há quase 8 anos, com a mesma infraestrutura, com o mesmo trabalho e o mesmo time em campo. Essa porcaria, né? Aí na próxima eleição, o Ricardo Moisés inventa outro nome fictício e a gente dá continuidade pra gestão dele. Mas aí que tá o problema. Aí cria um tal de CEO da... Vou falar pra não ficar nervoso aqui. Aí cria um nome de CEO... pro camarada continuar no futebol do Guarani. Olha o Bugre. Esquece. Não, mas um tapa na cara do torcedor bugrino. Mas aí que acontece, né? Agora o cruzamento, né, feito pelo lado esquerdo, né? Ali o Léo Santos teve a chance de mandar o bambu, né? Acabou demorando um pouquinho. Olha o Léo Santos de novo. Olha o Léo... Ele tentou dar uma bicicleta também, tem que rir pra não chorar. Tentou dar a bicicleta, nem isso acertou. E vem o Bugre outra vez, a inversão de bola. Agora, vai Reinaldo. Pega o Reinaldo pela... Minha nossa senhora, o Reinaldo pela direita fez o cruzamento. Ele chutou pra cima. Minha nossa, essa bola subiu. Não, mas esse aí foi o Olha a bicicleta do Reinaldo. Não foi o Reinaldo, foi o Léo Santos. Mas então, será que estão caçando pelo em ovo ali, falando que foi impedimento dele? Ou estão mesmo ridicularizando pelo amor de Deus, cara, sabe? E a gente vê, o técnico Júnior Rocha, ele não tem mais o que tirar. Ele que é de Rocha, não tem o que tirar. Né? Não tem que tirar. Aí eu falo pra você quais são os nomes disponíveis no mercado. Pintado? Mas não adianta. Vai vir o Pintado, vai trocar 6 por meia dúzia. Aí você vai trazer Pintado, Lambari, Tubarão. Olha como o futebol é ingrato. Aí chega o Pintado, aí abre a janela de transferência, o Guarani contrata 8 peças, aí melhorou. Aí vão colocar tudo, o efeito positivo pra cima do Pintado ou pra qualquer outro técnico que chegar no Guarani. Claro. Mas com esse elenco que tá aí, podia vir o Guardiola, Luxemburgo, Oswaldo de Oliveira, qualquer técnico que não daria jeito nessa equipe que é ridícula. E vem descendo o Guarani outra vez, abre o jogo. Olha o Bugre, olha o Bruno Oliveira. Gostei do Bruno Oliveira, hein? Sempre ele domina, fez o lançamento. Bruno Oliveira outra vez, cruzamento, a bola explodiu em alemão. É arremesso manual, lado esquerdo. Diga aí, Albert. E o problema, né? E outra, trocou o Lucas Paraíso, o Caio Dantas tá passando fome também. Não chega uma bola. Sempre. Chega. E lá vem Diogo Matheus pelo lado direito. Diogo Matheus vai fazer o Hilarie, fez o Simbalague, cruzamento, tira de peixinho, afasta a zaga do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Abre o jogo. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Operário. O sistema defensivo fez como quis. O lançamento feito de carrinho, conseguiu recuperar a bola. Vem Bruno Oliveira. Outrona pela esquerda, outrona pela direita. Lançamento pro Caio Dantas. Tá passando fome. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Você viu o toque de Felipe Marques, 30-31 passados desse segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, o Guarani é lanterna. Perde pro Operário, placar de 1-0, gol de Maxwell aos 40 do primeiro tempo. Jogos em andamento nesta Série B. Amazonas empata em 1-1 com o Brusque. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Lançamento, linha de fundo, Reinaldo, cruzamento. Reinaldo, tem que calibrar o pé, Reinaldo. Cruzamento, ficou tranquila na mão do goleiro, um cruzamento horroroso. Um cruzamento horroroso do Reinaldo. Pega tranquila o goleiro Rafael Santos, que teve passagens aí. Teve uma passagem pelo Guarani, aliás, no ano de 2016. Diga aí, Albert. E aqui no YouTube, né, a Maria Aparecida Dami, né, falando, né, Albert, traz seu secador, né, o ano passado eu usei o secador, até queimou de tanto usar, isso aqui acho que nem secador vai dar jeito, viu, Maria Aparecida? O Real 75, a formulação geral no Guarani, mandem todos embora e começar dessa gestão falida. Será que vão esperar o clube cair para a Série C para tomar atitude? Pois é, e parece que sim. Um torcedor verde, rumo à Série C, sem cotas de TV, menos dinheiro, recuperação judicial, que mais solta? Tomar ferro no derby. Né? O que mais solta? Zé Albert, você dá continuidade nos comentários em o Guarani. Cruzamento na grande área. Alemão se joga nela para fazer o corte. Completa a zaga do Operário. Completa aí também, Albert. O torcedor verde, né? Lanterna do campeonato. Pois é, né? E o Real 75, e não terá virada de mesa como teve quando o Fluminense caiu pra Série C, acho que foi em 96, né? Não, isso aí esquece. Guarani não ganha nada, perdeu a vaga da Copa do Brasil ano passado. Escancarou, bateu colocado, que pecado! Passa à direita do Rafael Santos. Ô Albert, vamos colocar um adendo aqui, né? O Bruno Oliveira é um jogador que foi diferenciado na partida de hoje, né? A única coisa que a gente pode colocar de positivo nessa equipe, na minha opinião, foi o Bruno Oliveira. Tirando ele, meu amigo, pelo amor de Deus, vai ter mudança. Parece que o Santos vai sair, né? Vamos ver aqui quem vai sair, né? Aqui do lado do Maxwell, autor do gol, do lado do Operário, vai embora, né? E entrou o camisa número 31, Ronald. Agora vamos ver aqui também quem vai sair. É o Pedro Lucas, camisa número 70 vai embora. E vai entrando o camisa número... Agora eu perdi a camisa, mas não, vamos dar uma olhada. E ele saiu xingando o Maxwell, hein? Saiu xingando, sentiu, hein? Entrou o Pedro Lucas, saiu o Pedro Lucas e entrou o Marco Antônio, é isso? Exatamente, espera aí que eu vou, agora me perdi todo, mas tudo bem. O Anderson Leite foi embora, o camisa número 5, entrou o camisa número 6, o Kaique. Então, do Guarani, o Kaique entrou o camisa número 6 e foi embora o Anderson Leite, o camisa número 5. E vamos ver aqui na equipe do Operário quem saiu, né? O Maxwell saiu para a entrada do 31, Ronald. E também tem mais um jogador que saiu, que eu não foi o Pedro Lucas, e entrou o Marco Antônio. E Pedro Lucas, o camisa número 70, e entrou o Marco Antônio, camisa número 20. A informação para concessionária, sim. Lá vem o Guarani pelo lado direito. Olha o Léo Santos. Ele abre o jogo, vai tentar fazer o toque. Girou pra cá, girou pra lá. Conseguiu passar na marcação. Tem ali dois jogadores do Operário. Fez o toque pra Diogo Matheus. Para o Bruno Oliveira. Lançamento nas costas ali para o atleta. Número meia dúzia do Guarani. Acabou de entrar. Kaique. Não conseguiu, a bola vai pra fora. Tem tiro de meta a equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. YouTube, Albert. O Samuel, né? Será que empata? Boa noite, família. Boa noite. Tomara, Samuel, né, aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, hein? Um abraço. Felipe conhece o Rio de Janeiro com uma palma das mãos, hein? O Luan Zucherato. Tá muito difícil ver o Guarani jogando. Real 75. Para vocês terem uma ideia de que corrupção está contida em todos os segmentos, não só na política, mas no futebol. Impressionante. José Augusto. Tá difícil ser bugrino. Sofre demais e os comandantes de braços cruzados. Tomara que a torcida dê uma pressão, né, hoje.
essa diretoria aí já tá no brinco de ouro. Né? Não tô, como podemos dizer, influenciando confusão, não. O protesto passivo, eu acho que pacífico, que passivo, né? O protesto pacífico, né? Eu acho que todo clube tem direito, toda torcida tem direito, né? Eu acho que isso é normal, né? A democracia do nosso país. Abre o jogo, vem tocando a bola. Olha o Kaique, fez o toque ali pra Bruno Oliveira. Já abre o jogo, domina para o Ayrton. Ayrton pra Kaique, Kaique passou. Botou o Ayrton pra correr. Ponta esquerda, desce o Guarani. Olha o Ayrton, fez o toque, tentou ali o Bruno Oliveira errado. A bola volta ali, reboteada com o Operário outra vez. A posse de bola do Guarani, domina com Léo Santos. Na correria, Léo Santos fez o toque pra Kaique. Kaique pra Léo Santos, linha de fundo. Ergueu a cabeça, cruzamento, é agora. Tira a zaga do Operário, voltou, vamos Bugre, caiu, marcou falta nada. A bola não entra de jeito nenhum, Albert. Vai tentando, né? O Guarani vai tentando agora na base do desespero, né? Acabou aí 4-3-3, 3-5-2, né? 3-4-3, acabou. Agora na base do desespero, Diogo Matheus virou zagueiro, o Léo Santos virou lateral direito. E aí, ó, lá vem o Bruno Oliveira, agora! Lá vem agora pra fazer, Reinaldo dominou, escancarou! Eu não acredito, o gol que perdeu o Caio Dantas. O Guarani mostra de uma vez por todas a qualidade que tem os seus jogadores. O Guarani escancara agora num lance como esse a qualidade que tem os seus jogadores. A qualidade do senhor Reinaldo, que poderia ter feito o gol. A qualidade que o Caio Dantas, sozinho, era só empurrar a bola. Ele isola. O Guarani mostra o motivo, a razão e circunstância que é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Albert. Inacreditável, né? A bola enfiada pra ele, né? Pro melhor jogador do Guarani, o Bruno Oliveira. Ele ganhou na velocidade. Ali vinham dois jogadores pra cima dele e fez certo. Né? Ele empurrou pro Caio Dantas, que vinha livre, leve e solto. Do lado, se ele quisesse, tinha o Marlon com o gol aberto. Ele meteu o bicão na bola, mandou a bola por cima do gol com o gol aberto. Sem goleiro, sem ninguém. Que chance perde o Guarani, desperdiça. Aí a gente fala de capricho, mas não é negligência. Capricho é uma coisa, você chama negligência. Olha o gol que o cara perdeu. E eu falo assim, ó, seguramente que o Guarani, que se fosse nós, debaixo da trave, não perdia esse gol. Não perdia. Se fosse eu, se fosse você, com essa pança desse tamanho, você não perderia esse gol. Não perderia. Inadmissível. Isso é negligência. Negligência. É impressionante. É revoltante. A torcida fica revoltada. E tem razão. A torcida fica revoltada e com razão. É inacreditável. É inacreditável o gol que perde o senhor Reinaldo e o senhor Caio Dantas. Não, mas o Reinaldo teve a oportunidade de bater pro gol, começou por ele. Era só bater pro gol, não bateu. O Caio Dantas teve a oportunidade e erra também. Então, mostra a qualidade que tem esses jogadores. Tá escrito, tá nítido, pronto. Matou a charada. Montou o quebra-cabeça. O time é horroroso. O time montado às coxas, um time que não serve nem para disputar um campeonato brasileiro da Série C. É revoltante, é inadmissível. Tá expulso quem? Ele, né? O Neto Paraí. Bateu tanto. Na cara, né? Então, mas agora o Guarani, olha só, o Guarani vai jogar com um jogador. Imagine não vai empatar. Não, mas me escuta, imagine só se tivesse saído o gol agora o Caio Dantas. O brinco de ouro fervendo, indo pra cima. Imagine só, agora o Guarani vai jogar com o jogador. Vamos dizer, fez 1, 2, 3, 4. Já fez 5 substituições. Vai terminar o jogo com isso aí. 40 minutos. Zagueiro, arrancava tudo. Ia pra cima. 40 minutos do segundo tempo. Vamos ver o que o Guarani vai buscar, porque os caras estão com um jogador a menos. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Vem tocando a bola aí, que perdeu o Guarani. Abre o jogo, lá com o Bueno. O Matheus Bueno dominou o lançamento, apenas acompanhou o goleiro, a bola vai para fora. É tiro de meta para a equipe do Operário. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, nona rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 41 minutos, o Guarani tem 0, o Operário tem 1, o Operário fez o gol no primeiro tempo com o Maicon Samuel aos 40 do primeiro. Momento em também que o Neto Paraíba foi expulso, o Bugre tem 1 a mais no jogo. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Com mais no jogo e mesmo assim não é o suficiente para o Bugre empatar. Amarelo. Vai perdendo o jogo, tá amarelada a informação para os canais Futebol Interior. Reinaldo, né, ali, querendo ali, né, atrapalharam a cobrança de falta da equipe do Operário, acabou ali ficando à frente da bola, né, e ali o juizão ali acabou marcando, né, não ficou à frente da bola, né, ficou ali fazendo a catimba, falta marcada quando o Guarani não tem um capricho, velho, para chegar lá na frente. Que saudade do Bruno Sava, hein? Meu Deus do céu. Do Operário pela ponta esquerda. Falta. Para o Ronald caiu, tem falta que favorece a equipe do Operário. O tempo vai passando, 42 passados desse segundo tempo. O Bugre vai perdendo pelo placar de 1 a 0. 1 para o Operário, 0 para o Guarani. O Guarani mesmo em casa, mesmo jogando com a mais, não consegue vencer. Não consegue vencer, o time é horroroso. O time é tenebroso. Público vem descendo a equipe do Operário. Cruzamento na grande área, toca de cabeça. A bola vai para fora. Público e renda informa o repórter Albert. Primeiramente eu vou perguntar para vocês que estão no chat, né? E até mesmo o Gustavo Marques está aqui do meu lado. Quanto você acha que foi o público 3 mil torcedores. Público total 2.831, com uma renda de 52.760. Público total 2.831 para uma renda de 52.760. E só lembrando, né, que o público pagante real foi 2.210 e não pagante 621. Meu querido. Então, 2.831 torcedores para uma renda de R$ 52.760. Exatamente, a enquete, né? Nossa enquete no YouTube, né? Palpite de hoje: Guarani 55% com a vitória. Perdeu, hein? Quem postou dinheiro dançou. Operário 31%, empate 12%, né? Ainda há esperança do empate, né? Seu Zé, essa diretoria patriotária mais você entendeu, só poderia ser. Então, pois é. Aí já começa obrigado pelo seu comentário. Albert, o culpado não são jogadores, mas quem os contratam. Real 75, Fábio Fernandes, Série C. E aí vai aparecer. E aí é aquela, né? A hora do ante. Né? A hora do ante. E o Guarani ele ajuda. O Guarani não se ajuda. O Guarani tá andando em campo, parece que ele tá ganhando de 2 a 0, né? E ele tá ganhando 3 a 0. Né, ele que fez o gol de voleio, né? O Léo Santos ali, aquele bicicleta que caímos na risada aqui, é o retrato do Guarani hoje. Só o gol do que o Caio Dantas perdeu já é o retrato de tudo. E vem o Guarani, o Bugre tenta, ainda com forças mínimas. Tenta o gol de empate, olha o Kaique, dominou, ajeitou, é pro Diogo Matheus, linha de fundo, cruzamento, desvio, tira. A zaga do Operário volta ali com o Kaique tira, forte. A bola volta, tira outra vez a equipe do Operário. 44, quase 45. Vem tocando a bola a equipe outra vez daí do Guarani. Abre o jogo com Léo Santos. Léo Santos com a perna direita. Vai tentar fazer o lançamento. Pelo amor de Deus! Errado, um toque ridículo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 0 pro Guarani, 1 pro Operário, 45 passados desse segundo tempo. 7 minutos de acréscimo. O Bugre tem 7 minutos para tentar um empate. Será que com esse resultado o Júnior Rocha se mantém no cargo técnico do Guarani? Será que com esse resultado a diretoria tem peito para mantê-lo? Será que com esse resultado alguma mudança vai acontecer
nesse domingo ou no começo de semana, porque do jeito que tá não dá. Do jeito que tá não dá. Vem descendo o Guarani lá pela ponta esquerda. Na correria total vai fazer a inversão de bola da esquerda para a direita do Leme Pontal. É para Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, fez o drible. Cruzamento, passou por todo mundo, sobrou, bateu pro gol. Travado, parece que é uma nhaca. Parece que é uma nhaca grande. Que não dá. O Bugre não consegue, cruzamento na grande área, sobe alemão para fazer o corte, a bola volta ali outra vez, agora é reboteada com os caras. 3 contra 1, não é possível que ele vai passar por todo mundo. Ele passou. Não é possível que ele vai passar por todo mundo. Minha nossa, vai ser expulso. Sem necessidade. Aí. Sem necessidade, viu? Sem nenhuma necessidade. O atleta do Operário fez como quis, nessa zaga de palhaços, né, nessa zaga do Guarani, que não deve nem ser chamado de atletas, né? E ali desnecessário. O carrinho que o senhor Léo Santos deu por trás em cima do Rodrigo Rodrigues, só porque tomou um chimbalaê, tomou um hilari-lariê. Nessa zaga ridícula, que qualquer um consegue passar. E agora tá expulso. E vamos embora. Já que não serve pra nada, sai de campo logo. Não fica fazendo nhaca aí não. 7 de acréscimo. Agora tá tudo igual. Na numeração. Na numeração não, né? No número de jogadores. Porque no placar o Operário segue vencendo o Albert. Infantil, né? O Léo Santos foi infantil. 3 jogadores cercando o jogador do Operário, o Rodrigo Rodrigues. Não precisava. Ele puxou a primeira vez, não conseguiu. Depois ele veio no carrinho. Infantil. Foi um pênalti infantil. Uma falta, desculpa. Foi uma expulsão infantil. Isso aí retrata o que é o Guarani hoje em campo, né? Essa infantilidade, né? O Guarani totalmente despreparado, né? Psicologicamente. O Guarani, as chances que tem, não tem a calma, não tem o preparo, não tem jogadores que possam fazer diferente. O Guarani vai agonizando. Agonizando, seus torcedores mais ainda, né, no estádio Brincadeira da Princesa, em todo o Brasil, né, aí no nosso chat, agradecer a grande audiência, mas não dá, cara. Momento em que acontecem xingamentos no Brinco de Ouro, a torcida do Guarani sobe o tom contra o Léo Santos, que deixou o time com um jogador a menos, hein? É só quando o Léo Santos, e eu vou falar pra você que o Léo Santos é o melhor zagueiro que a gente tem, viu? Eu não tirei, primeiramente que eu não tinha tirado o Pedro Henrique, foi muito bem, teria tirado o Adel, tirado o Matheus Bueno, qualquer um. Pedro Henrique mostrou que, né, foi bem, cumpriu a função. Agora... Lá vem os caras. Olha o Operário pela direita, cruzamento, ajeitou, tira a zaga do Guarani. A bola volta reboteada com a camisa número meia dúzia, que é o atleta ali, o Parada, a equipe do Operário. Já fez o toque, domina, vem carregando a bola linha de fundo, evitou a saída, cruzamento, passou por todo mundo, sobrou, bateu. E palma, Vladimir! Manda a bola pra fora, escanteio pro Operário, Albert. Com toda a tranquilidade, né? O Operário chegou pelo lado esquerdo, né? E ali a bola passou por toda a extensão da grande área, né? O cruzamento ali, cruzado. E a bola passou pelo Ronaldo e ali veio camisa número 2, né? O Santiago Campos. E bateu, mandou aquela trivela, aquela bomba. E ali o Vladimir fez uma bela defesa. Quase, segundo gol. Quem sabe o Guarani? E olha agora? o Diogo Matheus, cruzamento sobrou, escancarou pra fazer, bateu, gol! Ayrton! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de
50 minutos passados, segundo tempo. E bola pela direita, o cruzamento. A bola sobrou para Ayrton, e que ficou cara a cara com o goleiro Rafael Santos e empurrou a bola para o fundo do gol. O gol da esperança. O gol da esperança. O gol que pode abrir um caminho para tirar a Inhaca, para tirar a Mandinga, para tirar o que for. Ayrton, Ayrton, Ayrton. Ayrton é o nome dele. Balançou, balançou, sacudiu, balançou. Coração, é só felicidade. Abalou, sacudiu, balançou. Isso sim é amor de verdade por você, Guarani. Ayrton é o nome dele. Mas pode ser que toda essa locução... Pode ser que não valeu Meu nada. Deus do céu. Parece que o Diogo Matheus estava impedido no lance. Ou seja, o VAR está fazendo a revisão, originou, né, que seria, ao olhar o VAR, anulado, marcado impedimento, esquece. Tira o placar aí. Nossa, fiquei meia hora narrando, Albert. Que coisa, hein? Tirou lá o futebol interior hoje que informou, né? Tirou. Que coisa. Nossa, que porcaria. Esses pulos seus não valeu de nada, hein, Nossa, vai Albert? tomar. Esses gritos aí não valeu de nada. Cara, que... Cancela aí que não valeu nada. É incrível, né? O camisa número 20, né? Que faz, hein? Reinaldo, impedido, né? No começo da jogada, pelo lado esquerdo. Cara, é impressionante, velho. Só acontece com o Guarani. Cara, só acontece com o Guarani, foi cara. acionado então, vai informar o árbitro que o Reinaldo, no momento do passe, está em posição de impedimento. O gol de empate é anulado. O Operário segue vencendo, hein? Vai terminar o jogo já já. Vem carregando essa bola a equipe do Operário. A bola sai. Tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Que tristeza. O Amazonas faz o segundo gol, Brusque. Isso pra cima do Brusque, Albert. Situação que complica ainda mais a vida do Guarani. Eu vou dar uma olhada aqui como é que tá agora. Até perdi, até, ó. Aqui, o chat aqui tá bombando aqui, ó. Que eu vou falar pra você, cara. Falando que eu tá assistindo isso aí, o Guarani é melhor que assistir os Trapalhões. Que triste. Nossa. Vai terminar o árbitro. Jefferson Ferreira Moraes. O Operador deu mais, hein? Deu 9 minutos. Vamos mais. Então deu mais dois aí. Mais dois, quem sabe? Vamos com a fé, porque a fé não costuma falhar. Olha o Diogo Matheus, faz a abertura de bola, toca a bola, a equipe do Guarani ainda no sistema defensivo, carregando essa bola. O lançamento é feito, dominou, fez a linha inversão de bola, abriu para Kaique. Kaique dominou, fez o lançamento, abre o jogo, vai tentar girar, girou o corpo, a bola tá viva, chegou batendo colocado. Palma, Rafael Santos, bota a bola pra fora, escanteio pro Guarani, Albert. Pelo lado esquerdo, né? A bola batida na gaveta ali, o goleirão Rafael Santos fez a defesa, mandou pela linha de fundo, quem sabe agora. Cruzamento na grande área, a bola tá viva, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Operário. E agora o Operário tem o contra-golpe, são 2 contra 2, domina na ponta esquerda com o Ronald. Ronald invadiu, ajeitou na meia-lua, driblou, escancarou, virou, bateu pro gol travado. Rodrigues foi travado. Tira, completa ali a zaga ali do Guarani, completa o goleiro. Lançamento pro campo ofensivo, ergue os braços. Jefferson Ferreira Moraes, o árbitro da partida, termina o jogo dramático pro Guarani. Fim de jogo em Campinas, 1 pro Operário, 0 pro Guarani. Gol do Operário foi marcado aos 40 do primeiro tempo, gol de Marcos Soel. O Ayrton chegou até a empatar aos 50 do segundo tempo, mas o VAR apontou o impedimento do Reinaldo, que foi quem deu o passe para o Ayrton. O gol foi anulado pelo Jefferson Ferreira Moraes, pelo auxílio aí do VAR, com auxílio do VAR. Derrota no Guarani, situação complicada, com o gol de Marcos Soel, de voleio,
o Fantasma vence por 1-0 o Guarani. O Guarani continua na lanterna, mesmo que vencesse não sairia, perdendo. A situação ainda continua complicada pro Guarani. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para repercutir toda essa derrota do Guarani. Que fazem? A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. A abertura do fim de jogo, mais uma abertura triste, né? Mais uma revolta pós-jogo, né? De todos nós que somos torcedores do Guarani. O Guarani vive um momento dramático no campeonato. É o 20º colocado com apenas 4 pontos. Em 9 rodadas, o Guarani conseguiu apenas 4 pontos. Para você ter uma ideia. A situação realmente do Guarani é complicadíssima. Entra jogo, sai jogo e a situação não muda. E o Guarani vai vendo os seus adversários pontuarem aí no campeonato e o Bugre, que é bom, nada. Jogando dentro de casa, foi aí surpreendido pelo Operário, que venceu a partida. Albert, realmente situação complicada. Eu sei que falta palavras, eu sei que é agora que dá um nó na garganta, dá vontade de falar um monte de borracha, dá vontade de, sei lá. Mas, infelizmente, essa é a situação vivida pelo nosso time. Pois é, né? E aqui, né, agradecer a vocês que participaram do chat, né? O Roberto 75, Guarani abalado emocionalmente. Fábio Fernandes, vira o jogo do meu rival, está igual ver os Trapalhões, né? Anulou, Real é anulado. Contrato o Pesolano que resolve esse time, o Felipe Oliveira falou, né? Não adianta gambiarra. Que mais aqui? O árbitro quer o empate. Clima do brinco de ouro ferverá. O Real 75. O Edson Roberto rindo à toa. Pois é, aí que tá, né? Um dia a gente chora, um dia a gente ri. Pois é. Real 75. Albert, na sua opinião, o treinador do Bugre cai hoje? Pra mim ele já entrou em campo, já, né? Já caiu, né? Já entrou já na Berlim. Já caiu, já entrou caindo, né? Hoje, o Wilson Corrêa, hoje sofrimento dos irmãos, amanhã enfrentaremos o América em desvantagem, só resta torcer para trazer pelo menos um pontinho. O Wilson Corrêa, amanhã também é dia também, né,
da Ponte Preta também sofrer, se tudo der certo, né? Marcelo Borges, ei Albert, você está assim, imagina amanhã Chape contra o Avaí na ressacada, misericórdia. E o próximo adversário do Avaí, o Marcelo Borges, é nada mais nada menos que o Guarani, tá? Então se vocês estão assim, a gente já tá aqui já sofrendo quando você tem. Olha que o Guarani nenhuma melhora, o Guarani... Sabe, o Guarani até antes dos 20... Ó, o Guarani tem até os 24 minutos do primeiro tempo. Antes do Maxwell acertar a trave, o Guarani, né, tinha mais posse de bola, chegou 2 vezes ali, no mesmo lance, né? Vamos dizer que chegou 2 vezes, teve um lance com o Marlon também, que ele acabou isolando, que foi um lance horrível. E ali o Operário só vinha na boa, bem treinado o Operário, né? Pelo técnico Rafael Silva, o Guanais, né? Bem treinado. E o Guarani, mais uma vez, pecando, né? Sem criatividade, sem transpiração, sem... E olha que treinou a semana toda, hein? Meu Deus, não tem da onde tirar. Não tem. Não tem. Você pode esmagar a cana. Não tem o que tirar. Infelizmente, não tem o que tirar. Isso reflete também no momento vivido. Mas o gol que o Caio Dantas perdeu... foi de tossir mesmo, foi de engasgar Isso mesmo. Reflete, desculpa, amigo telespectador, porque ia dar um nó na garganta. Nossa, cara, pelo amor de Deus, fala. Sabe? O gol que o Caio Dantas perdeu reflete a qualidade que nós temos nesse time. E ele veio Albert. como homem-gol. E a esperança de gols aí. Homem-gol, na se verdade... daí for homem-gol, meu amigo. Então, mas a esperança de gols, Deus. não. Mas onde ele passou foi artilheiro. Agora a pergunta que não quer se calar, o Albert. Acho que a pergunta, desde da primeira partida do campeonato, a pergunta desde o Campeonato Paulista, em que o Guarani só não foi rebaixado porque o Red Bull jogou com a equipe sub-20, o que eles vão fazer para melhorar? Qual vai ser a atitude que eles vão tomar? A única atitude que eles vão tomar é esperar a janela, é isso? Não tem o que fazer? Vai ter que esperar? Cara, você tem auxílio... E aí? Então, mas até abrir a janela, quantos pontos que estão em disputa? Mas é aí que eu falo pra você, ô Gustavo. É isso que eu falo. É a 15ª rodada, meu amigo. A 15ª rodada. O derby é em qual rodada? É na... Acho que é daqui 7 jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu não vou lembrar. Mas o derby tá aí já, cara. Aí o que falta, né? Você jogar, você jogar um derby, né? Desse jeito aí e tomar uma troletada, velho. Esse é o problema. Que a situação, o Guarani jogando, do jeito que o Guarani tá jogando, o Guarani é fadado, cara. Fadado a perder um derby. É o candidadíssimo, né? Ao rebaixamento. O Guarani, ele se auto colocou nisso, né? O Guarani, que ainda vai enfrentar o CRB, legal. Acho que na 15ª, se bobear, aqui, ó. Na 13ª rodada, no Brinco de Ouro da Princesa. Vai, o Guarani não joga mais em casa. Não dá pra saber onde o Guarani vai, tá tomando. Onde o Guarani vai, tá levando. E lembrando, Albert, que ambas as equipes voltam a campo na próxima sexta-feira, né? O Operário que recebe o Santos às 19 horas. Já tá sendo ingresso, né? Vendido lá. E já. O Guarani visita o Avaí em Florianópolis às 21 horas. Os 2 jogos são válidos aí pela 10ª rodada do Campeonato Olha quem apareceu Brasileiro aqui. Série B. Quem apareceu? O Macaquina Mortífera, reformulação, fecha as portas de vez. Deixa o professor trabalhar. Aí vem, né, os antes aí, né? Não, tá certo. Ainda, calma que nós vamos se cruzar ainda, Macaquino Mortífera. Calma que a gente vai se cruzar. Cuidado, hein? Pode ser que, né, o dia da caça vira o caçador. Mas, obviamente, né, respeitando até mesmo que vocês estão, né, pela situação que o Guarani está, assim, né, tá chovendo aqui, 26 aqui na live, aqui, ó, só, mano, é isso mesmo. E estamos aqui para Renato Bueno, que pena. Carlos Santos, esse ritmo vai cair com várias rodadas de antecedência. É a realidade, né? É a realidade, infelizmente, a realidade que o Guarani vive. E é normal. A Ponte Preta, que é rival, vai zoar, com toda razão. Faz parte, né? Como nós, bugrinos, quando elas estão na situação complicada, a gente também faz a zoação, né? Sim. Então é normal isso daí. Quem tem que tomar vergonha na cara é essa diretoria morfética. Eu vou falar. Que isso? Vou falar e depois a gente vê as consequências. Calma, viu? Ó, eu vou falar. O DJ Digo. Segura minha boca. Não, tem que trazer Bozosa e não careca e amoroso. Vai cair no primeiro turno. Macaco na motivo. Só dá uma espiadinha na 9ª rodada do ano passado, quantos pontos rebaixados não estavam. É verdade, Macaco na motivo. Faz um favor pra mim, dá uma olhada aí. Quantos pontos rebaixados estavam? Que eu não lembro de cabeça. Pra dar uma olhada, quantos pontos os rebaixados estavam na 9ª rodada. O Macaco na Mortífera, faz favor.
Dá uma olhada e manda aí pra nós aí. É verdade, eu não tinha Olha me lá, atentado isso aí. já recebi a advertência, né? Peço Aí, ó. desculpa aí, mas eu infelizmente é nós torcedores, né? Infelizmente a direção é o que a gente sente. É o sentimento que a gente tem, né? De ver o Guarani nessa situação. Eu acredito que eu falei mal, né? A palavra morfética, peço desculpas. E repetiu. Né? Não, peço desculpas aí o que eu falei, mas é o sentimento do torcedor. Não adianta rir, não adianta rir. É o sentimento de nós torcedores. E é verdade, porque entra rodada e sai rodada, entra rodada, né? E sai rodada, nada muda. Nada muda e a gente vê isso daí ano após ano. Campeonato após campeonato. O Guarani é a mesma coisa. O Guarani é o mesmo time do Paulista, que quase foi rebaixado. É o mesmo time que disputou a Série B do ano passado. É a mesma equipe, não muda nada. Uma equipe sem alma, uma equipe sem vontade, uma equipe que não tem qualidade. Pega qualquer pé de rato pra montar o elenco. Então, qualquer... Não que o Danilo Silva seja isso daí. Vamos trazer o Danilo Silva pra montar o elenco. Com qual base você contrata o Danilo Silva pra montar o elenco? Que critério? Então, ótimo. Aí vai bater, eu vou bater na terra. O critério é não ter critério. Pelo amor de Deus! Teve um... Aí traz o Toninho... Como que é o nome dele? Toninho Cecílio. Toninho Cecílio. Por que não contratou o Toninho Cecílio no começo do campeonato, cacete? Mas escuta... Pra montar um elenco? Mas peraí, Aí vai querer acertar... vai querer arrumar o carro, vai querer trocar o pneu com o carro andando. Mas peraí, Gustavo Marques, se você for pensar, você tá falando agora do Toninho Cecílio, esbravejando o Toninho Cecílio, em 2022, a Portuguesa fez aquela campanha pífia com gol do João Vitor. A Portuguesa não caiu. Sabe quem era o gerente de futebol daquela Portuguesa? Gerente de futebol? Toninho Cecílio. Então, bem, mas por que não fez essa contratação? Olha o critério. O Toninho Cecílio passou com a Portuguesa, né? O Toninho Cecílio também, vamos também deixar bem claro, né? O Toninho Cecílio foi o gerente de futebol que fez a Portuguesa, depois de 9 ou 7 anos, subir para a Série A. Tanto que fizemos a final do jogo aqui, né? Tanto que um dos gols daquela Portuguesa, sabe quem fez um dos gols daquele jogo? Gustavo França. Ele que está no banco de... Nem no banco de reservas do Guarani o Gustavo França está, né? E só que assim, se você for lembrar, o último trabalho do Toninho Cecílio não foi bom. E o critério do Guarani é esse. Antes, o que o Guarani fazia? Contratava jogador que já vinha baleado, você lembra, né? Vinha, ficava em estaleiro... Era o critério? Antes o... Continua? Não, o Guarani... Não, baleado, lesionado pra recuperar aqui. Agora o Guarani traz o quê? Entendeu? Baleado. Vinha lesionado. Agora o critério do Guarani passou um tempo, tinha o Vitinho, tinha o Maxwell, que ninguém conhecia. São jogadores que estão fora do radar, né? Agora o critério do Guarani depois que acertou no olho da mosca com o Jamerson, com o Rios e com o Yuri Tanque da Série A3, todos os jogadores que jogam nas divisões inferiores vão dar certo. O Robinho, coitado do Robinho, que veio do... Eu quero só ver... Desculpa cortar o seu comentário. Já que você está falando em critério, eu gostaria de saber qual critério será utilizado nas contratações da próxima janela. Pelo que o Toninho Cecílio disse, serão jogadores... Isso daí vem falando faz tempo. Mas a gente só ouve, a gente só escuta, O Toninho Cecílio disse que vamos dizer assim, que a montagem do elenco não foi boa. Foi errado, obviamente estamos vendo, né? E ele já disse que já tem os jogadores... apalavrados, que são jogadores que vão chegar para vestir a camisa, né? Outra pergunta que eu te faço. Será que no mercado... Será que esses jogadores que já estão apalavrados com o Toninho Cecílio, eles serão suficientes para tentar resolver o problema do Guarani? Será que eles terão qualidade para tentar resolver? Porque o negócio vai ser dificílimo. Não vai ser fácil, não. Será que no mercado existe jogadores bons que venham dar conta do recado? Se estão no mercado é porque não foram utilizados por ninguém. Se estão no mercado é porque foram descartados por outras equipes. Ou eu estou errado? Não, tá certo. Se tá no mercado para venda, porque não serviram para outros clubes? Senão já estariam vestindo a camisa e já estariam jogando, disputando o campeonato.
E outra coisa aqui, uma informação do Macaco na Motífera, né? Série B 2023, 9ª rodada, o ABC 4 pontos, né? E a Tombense 5 pontos, e os dois caíram na 9ª rodada. Porque está sendo aqui, né, a pior início do campeonato da era dos pontos corridos do Guarani, né? Então, muito obrigado pela informação, Macaquina. O DJ Digo, os jogadores são Careca, João Paulo, Amoroso de Alminha, Seu Zé, Toninho Cecílio. Toninho Cecílio é mais um fanfarrão que vai passar no Guarani. Wilson Correia, maldade, anular esse gol do Guarani, impedimentos 2, lance hora, podia considerar. Só espero Toninho Cecílio não contrate jogadores idosos, o Real 75. Mas é o que a gente vê, cara, é o que a gente vê. Eu acredito que se os jogadores estão no mercado é porque eles não tinham capacidade de estar disputando a camisa por nenhum clube, senão estariam disputando o campeonato. Então peraí, então eu vou fazer uma pergunta pra você em cima disso. Só vou fazer uma pergunta. Thales, ele é jogador ruim? Ele não serviria pro Guarani? Hoje não serviria. Hoje eu acho que o Thales é o mesmo nível que o Léo Santos. Acho que é o mesmo nível. Não tô falando que o Thales é ruim. Tô falando que o Thales, pra mim, o Thales é do mesmo nível que o Léo Santos. Eu acho que não mudaria nada. Seria trocar 6 por meia dúzia. Eu acho que não acrescentaria em nada. Seria trazer mais um. Entendeu? Eu acredito que os dois têm a mesma qualidade. Então quer dizer estariam num nível parecido. Então tá. Seguindo essa linha de raciocínio, entre o Ryan e o Thales, quem você prefere? Entre o Ryan, qualquer jogador. Pera, escuta, se eu for lá no Unidos do Campina Verde, pegar um zagueiro lá, pra mim é melhor que o Ryan. Escuta, então, Ironicamente, tô falando, o torcedor entendeu o que eu quis dizer. Então tá, entre o Thales e o Ryan, você prefere quem? O Thales, sem sombra de dúvidas. Então tá bom. Mas aí você coloca... Não, peraí. Você não pode esquecer do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, pra mim, foi um bom jogador hoje, tá? Eu acho que não comprometeu, né? Eu não trocaria, sei lá. Pera aí, deixa eu terminar de falar. Vamos lá. Então tá, então o Ryan pra você, o Thales é melhor que o Ryan, certo? É melhor que o Ryan. Se nessa janela de transferência eu vender o Ryan e trazer o Thales, você vai achar ruim? Acharia ruim, porque a gente poderia... Peraí, deixa eu explicar. Em cima do jogo, você viu o Ryan no lugar do Thales? Você tá fazendo uma análise individual de cada jogador, ou você tá falando do elenco ou das peças que precisam ser mudadas no Guarani? Imagine né? só. Eu acho que urgentemente nós precisamos de um meia armador, um meio que venha fazer criação de jogadas, né? Porque quando vem o Caio Dantas, morre de fome, o Paraíso também morre de fome, se ele não fazer jogada individual, a bola não chega dele. Né? Então, o Guarani precisa urgentemente de um meia armador, um meia que chama a responsabilidade e que venha servir, né? Eu acredito que há necessidade de mudar a zaga, há necessidade, mas hoje ele fez uma mudança que pra mim eu acho que deu certo, foi uma novidade que o Pedro Henrique não comprometeu. Mas ele tirou, né? O Guarani tomou um gol pela mesma jogada pela direita, né? Mas não adianta. Não adianta a equipe não tomar gol, não faz gol do mesmo jeito. Mas o que eu tô querendo dizer pra você, Gustavo, deixa eu entender o que você quer dizer. Eu tenho que pagar o comercial, mas pode dizer. Então, é verdade. Vamos pagar o comercial. Mas vamos terminar, senão o torcedor não entende a linha de raciocínio. Exatamente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando você fala jogadores de qualidade, né, em relação ao Ryan, o Thales é um jogador de qualidade maior que o Ryan. Você concorda comigo? Você entendeu? Sim. Aí você tem aqui, vamos dar aqui um exemplo aqui, você tem o Marlon, né? O Marlon compromete? Não compromete, mas também não vem a fazer nada que venha acrescentar na equipe. Então, não acrescenta em nada. Aí que eu penso que o Guarani tem que fazer, trazer um jogador de um nível maior que o Marlon, concorda comigo? Sim. O Marlon existe no mercado? Não, escuta, o Marlon pra mim, ele não precisa de um reserva, ele precisa ficar na reserva, você concorda comigo? Seria um bom reserva. Exatamente, eu estou querendo dizer igual o Ryan. O Ryan, pra mim, ele não precisa de reserva, ele não precisa mais estar. O Ryan precisa sair do elenco. Entendeu? Então aí eu traria o... Então assim, tem que ver quais são as peças, qual o critério do Toninho Cecílio. Não adianta cansar de trazer reserva de clube, de time. Vou trazer a reserva do Brusque, que tá na zona de rebaixamento. É o que eu tô falando. Então, é o que eu tô falando desde o começo aqui do meu comentário. Você tem que trazer jogadores que são... tem que trazer... Olha, Wilson Correia, o Guarani consultou o Brigatti? Só se... Aí você tá de brincadeira, né? Esquece. O Marcelo Borges. E Albert, informação já que fizeram o Guarani, jogador sem vontade, aí vem um técnico, blá, 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 mesma coisa, treina pra não adianta nada. E lembrando, só deixando mais uma informação, não, mais um comentário, na minha humilde opinião, o técnico do Guarani, o Júnior Rocha, eu não acho que ele é o culpado em tudo dessa situação vivida pelo Guarani, não. Eu acredito que qualquer técnico que passasse por aqui estaria aí no mesmo nível que o Júnior Rocha. Não conseguiria fazer nada.
porque a equipe é ridícula, a equipe é ruim, né? Eu acho que o técnico hoje é o menos culpado e, aliás, se eu fosse o Júnior Rocha, eu jogaria a toalha. Eu sairia fora hoje. Nem na coletiva eu iria. Sairia fora, porque não tem mais clima, não tem mais como estar nesse time, nesse elenco. Elenco é ruim, o elenco é péssimo, o elenco é sem qualidade e o pior, um elenco sem vontade. Um elenco sem vontade. Ruim, a gente sabe que essa equipe é. Sem vontade, aí, meu amigo, não chega em lugar nenhum. Aí é ir pra Série C mesmo. É complicado. Mas nós vamos continuar com esse debate logo depois do nosso intervalo comercial que eu preciso pagar aí, que o Dadá tá louco pra vender, né? E a concessionária, sim, abre na segunda-feira também, louca pra vender, então eu preciso pagar o merchan e eu volto em seguida pra repercutir todo esse primeiro e segundo tempo do Guarani e, é claro, com as notas do jogo com Albert Cavalcante. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. Do mesmo. Uma equipe sem postura, uma equipe sem vibração, uma equipe que eu não vou dizer desorganizada, porque eu acho que eu não vi desorganização. Mas eu vi um despreparo, eu vi uma equipe que não tem qualidade nenhuma para livrar o Guarani do rebaixamento. O Guarani entrou em campo em uma situação já complicada. Perdeu, vem de uma derrota fora de casa e buscava a reabilitação hoje com o apoio da torcida. Tudo bem, um pouco mais de 2.831 torcedores que no começo do jogo apoiaram o Guarani. O Guarani até que começou um pouquinho pra cima, mas já sentiu o peso com a bola na trave do Operário. Já começa o despreparo. O Guarani se sentiu abalado na bola na trave da equipe adversária. Bom, resumindo, o comentário final é para resumir a situação vivida do Guarani. O Bugre está numa situação complicadíssima. Do mesmo.
Os mesmos erros que aconteceram contra a equipe do Mirassol aconteceram hoje. O técnico fez alguma mudança, mudou, tirou uma peça aqui, colocou o Pedro Henrique, que pra mim foi um bom zagueiro, mas não adianta, é do mesmo. É do mesmo. O comentário final tem a seguinte frase: do mesmo, nada muda, não adianta. Essa equipe não vai tirar, não vai livrar o Guarani do rebaixamento. A pergunta que eu faço nesse comentário final para os nossos amigos telespectadores e para nossa direção: nós vamos ter que esperar a janela abrir para alguma mudança acontecer no Guarani? Nós vamos esperar até o final de julho para haver mudanças no Guarani? Será que o Guarani tem crédito? Será que o Guarani tem combustível? Será que o Guarani tem gordura para aguentar até a janela? Eu acredito que não tem. Não tem. Não dá mais para rever, né? A palavra certa é rever. Vale a pena ver de novo. Entra ano e sai ano, é uma equipe com os mesmos erros. Mas existe um ditado que a minha mãe sempre diz: aquilo que começa errado, termina errado. Só que o Guarani não aprende com esse ditado. Começou errado no Paulista, terminou errado, quase não caiu. Aliás, quase caiu. Poderia ter consertado no Campeonato Brasileiro, mas continuou com os mesmos erros, com as mesmas atitudes. O futuro a Deus pertence, mas o reflexo é que com esse time nós vamos ver o Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C no ano de 2025. Sinal de alerta ligado no Guarani, a sirene já tá tocando faz muito tempo. Disparou o alarme lá faz muito tempo. Agora cabe vocês, dirigentes, seu André Marconato, seu Ricardo Moisés, que pra mim é o presidente do Guarani. Vai assistir essa situação? Não tem como, né? Ah, mas a torcida tem... Não, isso não é do perfil da torcida do Guarani, esquece, não vai, não adianta. Isso daí não é perfil nem de... Não adianta, não vai. Pode ir lá reclamar, não adianta, não adianta. Vocês têm que querer mudar. Vocês aí dentro têm que sentar, fazer uma reunião amanhã ou amanhã. Não espera segunda-feira não. O Guarani não tem gordura pra esperar até segunda-feira não. Faz uma reunião amanhã. Marconato, chama o Toninho Cecílio, chama quem quiser. E sei lá. Vocês precisam ter competência pra achar um caminho pro Guarani. Porque esse caminho que vocês estão levando, nós vamos ver o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, saiu uma, sair duas, é difícil. Esse é o comentário final, essa é a minha opinião. Que fase. Albert, vamos com as notas do jogo ou quer ler algum comentário aí? Não, eu quero agradecer a todos que participaram aqui, né, da nossa bancada virtual, né? É um prazer enorme, né, ter vocês aqui. O Guarani não tem base, né? O Real 75 invista na base. Não pode contratar jogadores em fim de carreira. Nunca ganhou nada. Macaco na mortífera. Ibis igual ao Guarani. E aí vai, né? Valeu, Gustavo e Albert. Bom fim de semana pra vocês, Real 75. Pra vocês também. Agradecer a vocês aí, os heróis que estão aí acompanhando a gente aqui nos canais do Futebol Interior, viu? É uma honra, viu? E aqui quem faz quem ajuda a gente a fazer a jornada esportiva são vocês, né? Então vamos para as notas do jogo, né? Porque estamos esperando aí o Júnior Rocha, algum sinal do Júnior Rocha aí, ou não, né? Estamos esperando aí, vamos ver se vai vir. Se aparecer Júnior Rocha e mais alguém, Júnior Rocha aparecer sozinho, beleza. Se aparecer o Júnior Rocha e mais alguém, ou se não aparecer, aí sim, Felipe. Aí o Felipe, dá uma olhada que o Felipe pôs na tela ali, agora a gente fica sabendo agora se tem ou não tem, Felipe. Aí sim, o Felipe é o melhor que tem, né? O Felipe, ele é sensacional. Vamos lá para as notas do jogo, então, o Gustavo? Vamos lá, então. As notas do jogo. Tem vinheta, Felipe? Vinheta, então, das notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá com as notas do jogo. Começando com o goleiro do Guarani, o Vladimir Albert.
O Vladimir, quando foi exigido, fez boas defesas, né? Mas eu fico só naquele lance do gol do Maxwell, né? Pra mim, ele falhou. Né? Não sou goleiro, etc, obviamente, mas pra mim ele acabou ali falhando, ele deu muito canto ali, né? Acho que eu não esperava que o Maxwell fosse concluir daquela maneira e acabou ali batendo no canto dele ali, né? Bateu um voleio forte, é verdade, e ele se esticou, mas nada pôde fazer, o braço foi meio curto. Eu dou nota 4 pro Vladimir. 4 então é a nota do Vladimir. Vladimir, o goleiro do Guarani, tem nota 4. João Vitor. Meu Deus do céu. O João Vitor é assim, ele quebra o galho, né? Eu acho que o Diogo Matheus está passando ainda com alguns problemas, sofre, né? Com o problema físico, né? Para você pegar o João Vitor e colocar ele como ponta pelo lado direito, é pedir para o adversário trabalhar daquele lado. Ele não é um jogador de ofício, né? Você acaba estourando o jogador, como a gente sempre disse, né? A gente sempre diz, desculpa. Né? O Guarani, ele tem jogadores da posição e insiste em utilizar jogadores improvisados. Né? Então acaba que o João Vitor ou ele ataca ou ele defende. E foi assim, né? Pelo lado esquerdo, né? Seria o lado direito, né? O lado esquerdo, onde o Maxwell estava fazendo a dobra ali junto com o Pará. Foi ali que foi as melhores chances da equipe do Operário, né? Do Fantasma. E lembrando que eles se confrontam entre as duas equipes, não há empates, né? Agora são 6 vitórias do Guarani, 3 derrotas, né? 3 derrotas, 8 gols contra e 15 a favor. Então, por mais que ele tentou e não conseguiu, meu voto é nota 4 para o João Vitor. 4 então a nota para o João Vitor. Léo Santos, zagueiro do Guarani. Léo Santos é o melhor zagueiro do Guarani. É o melhor zagueiro do Guarani, o mais lúcido, né? E a gente vê, né, que junto com a equipe, até mesmo os melhores, eles acabam errando. E o Léo Santos, várias vezes ele chegou ao campo de ataque, buscou o jogo, tentou finalizar, né? Tentou dar uma bicicleta que foi horrível, né? Aquilo ali foi o resumo que o Guarani apresentou na partida, mas ali no final da partida o Guarani com um a mais, ele já tendo toda a sua experiência, ele não podia ter caído no do Bruno Rodrigues, acabou o Guarani com um a mais, acabou ali cometendo o carrinho, a expulsão, e o Guarani aí, que, né, por mais que o Guarani conseguiu o gol que não valeu, né? Mas ele acabou prejudicando a equipe, por mais que ele tenha, né? Por tudo ele tenha feito, né? Ele acabou ali, né? O famoso pisando na casca de banana. Nota 3 para o Léo Santos. 3 para o Léo Santos, zagueiro do Guarani. Eu quero sua nota também para a novidade na equipe, que é o Pedro Henrique. Não, o Pedro Henrique, ele foi bem, né? Ele sofreu, né? Muito com a investida ali do Maxwell pelo lado ali, né? Ele que fazia a cobertura do João Vitor. Muitas vezes ele apareceu no mano a mano. O Maxwell apareceu no mano a mano com ele, até mesmo com 2 jogadores. Ele foi muito bem. Gostei do que vi, apesar da derrota, gostei do que vi. Nota 5 para o Pedro Henrique. Pedro Henrique, então, tem nota 5, segundo o Albert Cavalcante. Quero sua nota também para o Lucas Adel. Meu Deus, ele insiste nessas jogadas, né? Ele bate muito bem na bola, é verdade, nós sabemos já que ele bate muito bem na bola, mas essas bolas alongadas, essas bolas verticais, né, para um lado para o outro, nem sempre dão certo, né? E várias vezes a bola caiu no pé dele ali, ele, né, tentando esses lançamentos que por muitas vezes batia na zaga e voltava, parecia um muro, né? Mas o Lucas Adel, ele não deixou a desejar, né? Ele ali casou bem a defesa com a equipe do Guarani, né? Também não tendo o Ryan, né? Ficar mais fácil, né? Nota 5 para o Lucas Adel. Nota 5 então para o Lucas Adel. Quero a sua nota para o lateral Jefferson, lateral esquerdo do Guarani. O Jefferson muito acionado, né? No começo do primeiro tempo ali, a equipe do Operário não tinha se ajustado a sua marcação. O Jefferson, quando foi exigido, o Jefferson teve um tempo que ele começou também, ficou parecendo aquele povo, né, que pede carona, toda hora dando joinha. Porque a bola, cada de 6, 7 bolas que chegavam nele, a maioria era totalmente umas pedradas, né? E assim como a equipe, né, ele até saiu também no segundo tempo, né, porque sentiu, correu bastante, mas é aquela, né, o Jefferson pelo lado esquerdo seria o desafogo, depois que a equipe do Operário ajustou sua marcação, né, colocou suas linhas um pouquinho mais atrás, esperando, né, ganhando o rebote, segunda bola, o Jefferson tornou-se um jogador nulo. Mas até quando estava em campo, né, até antes da bola na trave, o Guarani depois voltar de novo na partida, ele não comprometeu. É nota 5 para ele.
Nota 5 então para o Jefferson, lateral esquerdo do Guarani. Agora eu quero a sua nota para o Anderson Leite, volante do Guarani. Número 5, Anderson Leite, sua nota, Albert. O Anderson Leite, ele é o volante, faz o papel de primeiro volante, né? Ele que ali, ele alterna ali junto com o Léo Santos descia na boa por conta do Anderson Leite, que faz essa, né, essa função. Porém, entretanto, né, tem horas, ele cumpriu a função dele, né? Mas é aquela, né? Tem horas que o time não ajuda. Então o Anderson Leite, ele entra nesse bololô aí, né? Nota 5 para ele. Nota 5 então para o Anderson Leite. E o Matheus Bueno, Albert? Qual nota você dá para o Matheus Bueno? O Matheus Bueno, que completou 50 jogos com a camisa do Guarani, de longe é o jogador que eu mais esperava e que menos entrega, né? O Matheus Bueno, que fez a primeira parte, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, muito bom, né? É o carteador, né? Chamava até aquele como carteador, ele que distribuía jogadas, recebia a bola de costa e virava o jogo com toques rápidos, né? E ele, junto com a equipe do Guarani de 2023, e também no começo da temporada, ele acabou ali perdido. Ele precisa se reencontrar, né, no seu futebol. A gente sente que ele tem medo de arriscar, né? Antes ele não tinha, cada passo em profundidade que dá até medo. Eu falei, só olha o que o Matheus Bueno tá fazendo. É um futebol que enchia os olhos. Hoje o Matheus Bueno virou mais do mesmo. Perde muita bola, quando é pra chutar, toca, quando é pra tocar, chuta. Então, o Matheus Bueno, assim como toda a equipe, muito abaixo. Nota 4, Matheus Bueno. Nota 4 então para o Matheus Bueno. Sua nota também para o Bruno Oliveira, número 40. É o mais lúcido, né? O Bruno Oliveira foi o mais lúcido, até mesmo você enalteceu, né, o trabalho que o Bruno Oliveira fez, chamou, se movimenta muito, né? Cai pela direita, cai pela esquerda, vem pro meio, não busca a bola tanto atrás, que isso mesmo, meia, tem que ficar lá na frente, ali no meio pra frente, né? E o Bruno Oliveira criou a chance do Caio Dantas. O Caio Dantas perdeu o gol, foi ele que, né, conseguiu usar a bola. Ele recebeu a bola em profundidade lá de trás e ali acabou servindo o Caio Dantas, que conseguiu isolar a bola. Muito bom a partida do Bruno Oliveira, nota 6 para ele. Nota 6 então para o Bruno Oliveira, né? Olha, um dos melhorzinhos, né, nessa equipe. Ô Albert, quero a sua nota também para o atleta Paraíso, Lucas Paraíso, número 7. Lucas Paraíso, muita vontade, mas pouca qualidade, né, na partida de hoje. Ele teve 2 chances na mesma jogada, acabou ali desperdiçando o gol que poderia ser o gol, até mesmo poderia o Guarani não ter sofrido como sofreu. E assim, muito voluntarioso, mas aquela, né, o que vale no futebol é ainda, né, só se mudarem, né, porque eles gostam de mudar, é bola na rede. E Lucas Paraíso, após aquela chance ali, né, que teve, ele acabou ali morrendo de fome. O Lucas Paraíso tem que entender que após ele tiver uma chance, tem que matar, porque depois para chegar outra bola, para ele poder ter a chance de conclusão, fica muito difícil. E realmente ele ficou encaixotado entre as torres gêmeas, né? O Alan Godoy, né, do Operário, que depois saiu e entrou o Alemão, né, e o William Machado, que são jogadores, o William Machado e o Rafael Santos, são jogadores de confiança do técnico do Fantasma, né, o Rafael Silva. Então, assim, Lucas Paraíso, eu achei até mesmo que o técnico Júnior Rocha iria entrar com o Caio Dantas, né, por conta disso. Ele insistiu, ele deu os piques, né, na correria total, mas sem efetividade. É nota 4 pro Lucas Paraíso. Marlon, qual a sua nota para o Marlon, camisa número 8? O Marlon é aquela, né, ele vai de um lado, vai do outro, vai de um lado, vai do outro, vai do lado, vai do outro, mas sempre a mesma jogada, né? Ali as zagas adversárias, né, a defesa adversária já sabe qual é a jogada dele. Ele que, né, fez o passe ali para o Paraíso, né, poder ter as 2 oportunidades de fazer o gol, e depois ele se movimentou bastante, né, tentando sair da marcação, mas não adianta, ele puxa a marcação e por incrível que pareça, ele puxa a marcação e é sempre encaixotado. Então o Marlon precisa mais, né? O Marlon que vem com sua 3ª ou 4ª partida consecutiva como titular, né? Hoje ele não jogou tanto como meia, mas sim como ponta, para poder fazer a dobra, do lado do Jefferson, até mesmo pelo lado do João Vitor. Foi muito pouco dele. Nota 4. Nota 4 então pro Marlon. Só nota pro Júnior Rocha, técnico do Guarani. Então, o Júnior Rocha, ele tem boas ideias, né? Ele tenta, né? Ele faz as mudanças, ele tenta mudar a equipe, a forma de jogar, né? Mesmo com os jogadores em campo, ele, né, principalmente na última partida, ele fez isso. Porém, entretanto, eu acho que na partida de hoje, acho que quando ele acabou ali tirando o Pedro Henrique, colocando o Caio Dantas, né,
Eu acho que ali ele, tirando o Lucas Paraíso e colocando o Ayrton, por mais que o Ayrton também entrou comendo a bola, na verdade, teve 2 chances, né? Mas eu acho que ele acabou errando, né? Eu teria tirado o João Vitor, deixado o Ayrton e o Lucas Paraíso e o Caio Dantas, né? Com o Lucas Paraíso, com a velocidade, poder fazer a dobra, né? Ter chance de cruzamento ali, ou até mesmo ali você ter 2 jogadores altos, o Lucas Paraíso ganha mais na velocidade que o Caio Dantas, que é um jogador forte, mais trombador, e você tava com o atacante, né, o Caio Dantas infiltrado nas 2 torres gêmeas. Essa partida, né, com o Caio Dantas, né, perdendo essa partida, e o Guarani jogando, me fez lembrar quando o Rafael Costa entrava. Você lembra quando o Rafael Costa, que a gente, mais você, né, criticava, né, com razão, que o Rafael Costa, a bola batia e voltava. Mas batia e voltava por um motivo. Ele não tinha a mobilidade que os outros atacantes tinham. Tanto que o Bruno Sávio teve uma época que jogava de ponta, jogava de atacante, né? Para poder. De centroavante, para poder dar essa mobilidade, dar opções. E o Caio Dantas, né? Sem o Lucas Paraíso, e eu deixo aqui, né? Um pedido, né? Eu quero ver Caio Dantas e Lucas Paraíso jogando juntos, né? E o Ayrton, ou pode ser qualquer outro ponta, mas Lucas Araújo e Caio Dantas, ou Caio Dantas e o Lucas Paraíso jogando junto, para ver se o Guarani consegue, né? O desafogo na velocidade, você tem que fazer a tabela, porque o Guarani precisa de jogadores fazer a tabela. Lucas Paraíso corre sozinho, quando olha para trás ele vai morrer de fome, né? Ou ele se posiciona de um lado, o cara toca do outro, porque nós sabemos que um atacante de ofício tem a movimentação, por mais que seja treinada, você pode ter certeza que o Caio Dantas, ele sabe fazer muito bem a parede. A gente vê que o Lucas Paraíso, por mais que ele seja um atacante, não é um centroavante, ele faz esse papel, mas não com tanta maestria. Então você vai colocar uma bola para ele poder dividir com o zagueiro, provavelmente de 3 bolas enfiadas para ele poder disputar com o zagueiro, ele vai perder 2. Né? Nós vimos que o Caio Dantas deu o cartão de visitas dele contra o Vila Nova. É um jogador diferenciado. Então o Guarani precisa, né? Assim como o Júnior Rocha, né? O Júnior Rocha, né, no caso, precisa rever os seus conceitos. E com essa mudança, né? E a passividade no banco de reservas, né? A gente vê ali, a gente tá acostumado com o Humberto Loser, né? Agitado, e as mudanças acabaram ali não surtindo tanto efeito que era esperado. Eu acho que o Júnior Rocha, ele vai sofrer pela incompetência de quem montou as equipes. A equipe, desculpa, né? Ele tá sofrendo uma incompetência de quem montou a equipe. Porque o trabalho, eu concordo que é continuidade. Mas a situação que o Guarani está, obviamente, né? Quem não gostaria de treinar o Guarani? Mas a situação que está, o Gustavo Marques, fica difícil pro profissional. Né? Pro profissional, não é nem o nome. Como disse, né? Nós dissemos, pode trazer aí o Guardiola. Se você não tem material humano, não adianta, cara. Não adianta você me levar nos Estados Unidos aí, por mais que eu tenha meus 40 anos, levar nos Estados Unidos lá pra me conversar, não adianta, cara. Eu não sou preparado pra isso. E assim é o elenco do Guarani. É nota 4 pro Júnior Rocha. Tá certo, nota 4 então para o Júnior Rocha, o técnico do Guarani. E aí, ô Felipe, sem previsão aí da fala do técnico, então vamos para um rápido intervalo, voltamos. Opa, tá falando? Então o Júnior Rocha fala, hein? E como você avalia essa situação de momento sua e do time de uma maneira particular? Não, com certeza se eu soubesse de algo, eu não estaria aqui, né, conversando com vocês. E sobre o momento, cara, nosso momento é ruim, né, temos que ser bem franco. A gente vem com derrotas consecutivas e aí não tem como não ter pressão por resultado, né, ainda mais aqui no Guarani. E eu assumo a responsabilidade sem problema nenhum. Acho que os atletas estão dando o seu máximo, dia a dia, jogo. Também acho que falta um pouquinho de sorte para nós, mas, cara, a responsabilidade é toda minha. Júnior, boa noite. Boa Caio noite. Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre a escolha do Pedro Henrique. Você utilizou aí no primeiro tempo com 3 zagueiros, ficou meio confuso ali o meio campo, com o Bruno Oliveira e também o Marlon. O que você queria propor desse primeiro tempo com essa formação? Perfeito. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Ótima pergunta. Na verdade, o Pedro, que a gente tentou a mesma estratégia que na segunda parte do jogo contra o Mirassol, até os 30 minutos do Mirassol, que a gente conseguiu encaixar bem a marcação. O Bruno, ele é um meia, então ele na fase defensiva estava como beirada e na fase ofensiva como meia. Fez bons treinos ali, né, ganhou a posição durante a semana. O Mirassol, que a gente conseguiu encaixar bem a marcação. O Bruno, ele é um meia, então ele na fase defensiva estava como beirada e na fase ofensiva como meia. Fez bons treinos ali,
né, ganhou a posição durante a semana, a gente manteve a mesma estratégia contra o Mirassol. Então essa foi a ideia de ter 3 zagueiros. Muitas vezes a gente fala 3 zagueiros e fica defensivo, né? Mas a gente estava com 5 homens em cima da última linha do Operário. A gente iniciou bem o jogo, depois com alguns errinhos ali a gente se perdeu de novo. E aí na segunda parte a gente fez as mudanças e na minha visão a gente melhorou bastante. Júnior, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Boa noite, Matheus. Queria saber um pouquinho como foi esses dias de preparação antes da partida de hoje. A gente ouviu bastante que o Conselho de Administração se reuniu para falar até sobre a sua saída do comando técnico do Guarani. Queria saber o que chegou para você, se você conversou com a direção do Guarani e agora, depois dessa derrota, muitas críticas, não só da torcida, mas também da imprensa, se fica insustentável a sua continuação no comando técnico do Guarani. Obrigado. Cara, essas perguntas não são para mim, né? Essas perguntas eu acho que é para Toninho e Danilo, esses caras que estão diariamente com a diretoria, né? O meu negócio aqui é trabalhar no dia a dia, focar no clube. Então, esse tipo de pergunta não tem como responder para vocês. Sim, não, cara, sobre... Não, exatamente, eu não tenho que conversar com ele sobre isso, cara. O meu foco é trabalhar durante o dia a dia aqui com os atletas, meu foco é na parte técnica e tática. Eu agradeço. Júnior, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. Boa noite, Adriana. Como eu queria entender um pouco do semblante dos atletas ali no final do jogo, né? Eles se reuniram e me pareceu eles esperando algo do líder e você foi ali, né? Acolheu eles. Como é que tem sido esse papo, né? Pós-partida, 5 jogos, lanterna. E de que maneira você, que é um cara jovem, mas que sabe da bola, vai conseguir motivar um time que não consegue mostrar mais do que tenta dentro de campo? Legal. O mínimo que eu devia fazer, que eu devo fazer isso, né? Acolher os atletas ali, porque a responsabilidade é minha. Assim, o modelo de jogo, estratégia, performance do dia a dia, né, a escolha de quem vai iniciar jogando, escolha do João hoje de ala, né, na fase ofensiva ponta, na fase defensiva um ala. Ele tem esse potencial, tanto é que no segundo tempo ele foi para o lado esquerdo e aí, né, andou bem, é um atleta polivalente. E a questão minha, eu avalio muito o dia a dia, sabe? Então eu não tenho como tirar a base da questão psicológica se eu não avaliar o dia a dia. E sinceramente, para vocês, eu não vejo problema nenhum entre o nosso relacionamento aqui. A doação deles, de tentar fazer a função. Eu sei que a pressão é grande, alguns sentem, normal. Não posso negar isso para vocês, né? Não posso omitir isso, que a torcida está insatisfeita, que ouve os xingamentos. Pô, nós estamos no meio e está na chuva para se molhar. Então eu vim para tentar solucionar, estou tentando achar os 11, estou tentando achar uma formação ideal, agora teve uns retornos importantes hoje, que é o meu dever esse. E também, infantaria, eu sou da infantaria, eu tenho que estar na linha da frente, entendeu? Não tem como deixar afetar isso os atletas, é o que eu estou fazendo. É o mínimo que eu tenho que fazer, é assumir as minhas responsabilidades perante o grupo, perante o clube. Assim, não fujo delas, né? Eu no primeiro dia falei para vocês poderiam me cobrar melhoras, a gente alterna muito durante o jogo, em tempo bom, 15 minutos bom, ao segundo tempo entra bem, aí depois os últimos 15 não. É esse equilíbrio que eu tenho que buscar na equipe, sabe? Eu sou pago para isso, os atletas sabem disso. Eu me sinto privilegiado de estar aqui hoje, né? Privilegiado mesmo. Eu sei da pressão, pode ser que amanhã eu não esteja, eu faço parte do contexto do futebol, principalmente brasileiro, mas eu não posso nunca deixar de assumir minhas responsabilidades perante resultado, perante performance. Tá abaixo, mas a gente alterna muito durante os jogos. Hoje, por exemplo, a gente teve as finalizações para fazer o gol, não fomos felizes de novo. Entrou o VAR com mérito, o VAR veio para fazer justiça ao futebol e fez justiça hoje. O Reinaldo estava um pé à frente, está um pé. Assim como o pênalti, né, contra o América Mineiro. E eu não posso fugir disso. Eu estou falando para vocês exatamente que o responsável por todos os resultados negativos, essa performance não tão boa é minha. Júnior, boa noite. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Na última coletiva que tivemos juntos aqui contra o Paysandu, eu perguntei para você o que o Guarani precisava naquele momento para reagir. Você falou do tempo, aquele tempo que teria, né, do intervalo do Paysandu para o Mirassol, cerca de 9, 10 dias. Você teve esse tempo, vieram 2 jogos, 2 derrotas. Contra o Mirassol, você disse na coletiva que até viu evolução no time. Por que é que esse tempo não foi suficiente para que o time evoluísse a ponto de ganhar um jogo?
Cara, é legal essa pergunta, sabe? É o que eu tava falando agora pra ela ali, que eu não fujo das minhas responsabilidades. E eu falei pra vocês do tempo, pô, cara, eu achei o tempo ideal, assim, pra gente treinar. Por que não ganha? Porque às vezes a gente pega equipes, cara, que também tem mérito. O Guarani é grande, devia ter ganho do Operário. Hoje devia, com certeza devia. Criou chance pra isso? Criou, meu. Criou. A gente teve oportunidades pra fazer. Ah, mas por que não ganhou? Porque ela não entrou. Ela não entrou. Ah, mas é só isso? Não, a gente precisa melhorar, meu. A gente alterna muito, eu acabei de falar agora, a gente alterna muito durante os jogos. Então, a gente iniciou os primeiros 15, 20 minutos bem, a gente sentiu um pouco o jogo, a equipe deles cresceu, criou as oportunidades dela, né, fez uma com mérito, né, apesar de a gente estar encaixado ali, mas eu não posso chegar aqui caças às bruxas, né, eu tenho que, cara, me concentrar em achar a formação, em resgatar esses atletas, né, esse pessoal que chegou agora aí, que foi os novos contratados, tem dado uma resposta boa juntamente com esse grupo que permaneceu. Então, o meu foco é sempre esse, sabe? Eu não posso chegar aqui reclamar ou achar que o grupo não tem potencial. Eu acho que tem potencial, como eu sempre achei. E nós temos que trabalhar, diante dessas dificuldades. Pô, se eu não me engano ali, eu sempre, como eu falei para vocês, sempre tenho um copo meio cheio, meio vazio. Eu tenho que ver ele meio cheio sempre, né? Não tem jeito, cara. Senão eu não consigo fazer a coisa andar. Imagina eu chegar aqui e ficar reclamando para vocês de contratação. Eu nunca vou fazer isso aí, cara. Eu acho que quem está aqui tem potencial. Foi escolhido para estar aqui, né? E nós temos que achar esse equilíbrio aí. Hoje, e eu falei para os atletas depois do jogo, hoje a gente tirou isso de 3 zagueiros não fica vulnerável, né? Às vezes 3 zagueiros com uma linha de 5, a gente colocando mais gente em cima da última linha, que foi o meu pensamento esse, tu tem uma saída de 3, com 2 médios, né, 2 segundos volante e 5 em cima da última linha, pô, foi a estratégia para nós pegar essas 2 linhas de 4 do Operário. Então assim, às vezes a gente erra um passo, outro, mas cara, é do jogo, eles também erram, né? Então a estratégia para o jogo, a gente sempre pensa em fazer o melhor e que vai dar certo. Pô, vai dar certo, vai dar certo. A gente treinou bem, cara. Esses 6, falaram 9, mas foram 7 dias, aí mais 2, 3 dias que a gente conseguiu fazer algumas manobras ofensivas, que é o grande dilema hoje. Né? A gente às vezes fica bem defensivamente, daqui a pouco está bem ofensivamente, e defensivamente os caras criam oportunidades, até com, às vezes, certa facilidade, cognitivo do atleta. Mas, cara, eu falo para vocês, os atletas têm dado o que eles de melhor para mim aqui. Eu não posso reclamar e tenho que assumir as responsabilidades que é minha dos resultados, tá? Minha mesmo, minha. Não tem nada a ver com os atletas. Eu que sou o cara que elabora estratégia, que eu mudo, que eu mexo, faço as mudanças. Então, assumo toda a responsabilidade aí. Boa noite, Júnior. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Júnior, sobre a tática, você respondeu tudo que já nesse resumo agora. Hoje a gente percebeu um time com muita intensidade, uma intensidade que a gente não tinha visto, inclusive, nos primeiros jogos, né, nos outros jogos comandados por você, principalmente na parte de ataque. O Guarani ganhou muitos duelos no meio campo, chegava e disputava todas as bolas, isso até uns 15, 20 minutos de jogo. Depois parece que a gente sentiu, pelo menos, que a caixa parece que abaixou um pouco, né? Ou seja, talvez tenha faltado ar para os jogadores para continuarem nessa pegada justa. A partir do momento que acontece isso, a gente percebe muita limitação ainda técnica de atletas, né? Desculpa tocar nesse assunto, mas a gente precisa tocar nesse tipo de assunto. A gente percebe algumas limitações técnicas de atletas, erros de passes bobos, movimentação mesmo. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação primeiro sobre isso e se pudesse falar também a respeito de... Hoje nós tivemos 4 atletas da base no banco de reserva. Quando o Jefferson se lesionou, você acabou fazendo uma adaptação, trouxe o João Vitor, que estava do lado direito, para o lado esquerdo, e entrou com o Diogo Matheus. Para poupar os atletas, entendendo que o momento é um momento muito difícil para colocar um menino da base, ou a gente pode entender que, por enquanto, não tem ninguém pronto ainda para jogar no profissional do Guarani, Júnior? A questão de limitação técnica é a responsabilidade minha de aperfeiçoá-los, né? É a responsabilidade minha de aperfeiçoá-los. Então, precisamos melhorar, obviamente, todos nós, mas assim, cara, vai melhorar, vai. Eu acredito sempre na melhora. A questão dos meninos ali, na verdade eu fiz uma adaptação, por quê? Porque o Diogo aqui, anteriormente, já fez saída de 3, né? Pelo lado direito, aí tinha um zagueiro centralizado e um zagueiro pelo lado esquerdo. Eu tentei fazer isso. Diogo como stopper do lado direito, o Léo centralizado como zagueiro da sobra, para essa circulação, o Adel. E aí o João Vitor foi como ponta lá para a esquerda, na fase ofensiva, e o Reinaldo entrou para dentro. Ali que a gente começou a criar muito mais jogadas, né? A intensidade prevaleceu do lado esquerdo, a gente conseguiu ganhos de duelo 1 para 1. Então, pô, foi legal, sabe, ver essa dobra dos dois ali. E a questão dos meninos da base,
Foi essa opção do Diogo mesmo, né? Nesse momento ruim do jogo ali, da gente ter um pouco mais de experiência para não queimar no pé também, né? A gente ter uma circulação boa, esse passe que, se não me engano, foi o Diogo ou o Léo que deu pro Reinaldo, que originou o lance do Dantas, originou o lance do impedimento, do gol, né? Que a gente fez com o Reinaldo, do Ayrton com o impedimento. Então foi mais por experiência mesmo, tá? Mas os atletas estão em evolução aí, são bons atletas sim do Sub-20. Júnior, boa noite. Caio Oliveira, da EPTV. Eu acho que do jogo já foi falada bastante coisa. Eu queria falar com você sobre a torcida. Você até entrou nessa questão agora há pouco, né? Que a insatisfação é comum, né? Acontece. Eu queria que você falasse como é que você viu o comportamento da torcida hoje. Percebi que antes do jogo eles estavam insatisfeitos quando o time subiu para o aquecimento. No começo apoiaram, depois com o decorrer do jogo ficaram insatisfeitos novamente. Mas como é que você vê o comportamento da torcida nesse momento? E se você pudesse passar um recado para a torcida nesse momento, o que você falaria, Júnior? Cara, eu entendo a insatisfação, né, cara? Não tem como ser diferente, né? A gente não tá fazendo jogos brilhantes, assim, para orgulhar o torcedor e nem tão pouco resultado, né? Então a cobrança ela é normal. Isso é Brasil afora, é mundo afora, tá? Não é só aqui, não. Não é só no Guarani, é em todos os lugares. Né? Todas as vezes que o clube passa dificuldade, o torcedor ele apoia durante o jogo, mas pós-jogo não tem como não ser cobrado, né? E antes do jogo eu confesso para vocês que eu não vi, assim, um ou outro torcedor gritando, mas a minoria, né? Eu sei que hoje mesmo, foi até legal tu falar, porque a gente estava vindo para o estádio e a gente parou numa sinaleira, o ônibus parou numa sinaleira, no momento antes do jogo que a gente saiu do hotel, a gente veio para o estádio, né? E aí um senhor grisalho assim, mais ou menos a idade do meu pai, uns 75 anos, bem na esquina. Aí ele ficou olhando assim pro ônibus e viu que era o Guarani. Aí ele bateu no peito assim, sabe? E eu falei para eles antes do jogo, momentos que antecedeu o jogo, na roda, quando a gente fecha a roda, eu falei, cara, eu quero que vocês mentalizem esse tipo de torcedor, né? Que apoia, que acredita. Então é isso que nós temos que buscar. Falar coisas boas, né? De coisa ruim a gente vê um monte de catástrofe aí acontecendo, um monte de... desculpa puxar esse assunto, né? Mas pedofilia, enfim, tem vários problemas do Brasil afora aí, né? Econômico, cultural, né? De educação. Então a gente tem que mirar essas coisas, a gente tem que focar nessas coisas aí. Então não vejo problema o torcedor depois do jogo cobrar. E a outra foi... Não, cara, o torcedor, assim, eu sei que o torcedor tá magoado, tá ferido e nós todos, Guarani Futebol Clube Guarani, pode ter certeza que a gente nunca vai deixar de dar vida aqui. Pode ser que o resultado não aconteça, que o torcedor esteja insatisfeito, que a gente não esteja fazendo jogos brilhantes, mas uma coisa pode ter certeza, o brilho, trabalho, pode as coisas não acontecerem, não tá saindo como a gente quer, mas a gente nunca vai deixar de trabalhar, de dar 100%, não, 101% durante o dia a dia aqui. Então, assim, eu me orgulho muito, né, de estar à frente do Guarani, porque, cara, essa é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade mais importante da minha vida, mesmo eu tendo passado por Santa Cruz, Figueirense, CRB, que foram clubes, né, do porte do Guarani, mas essa é a chance da minha vida, cara. Então eu farei de tudo para não desapontar, né, mesmo no momento a gente não passando por uma fase boa. Tá bom? Valeu? Rapaziada, boa semana aí, tá? Fiquem com Deus aí, tá? Tá aí, o técnico Júnior Rocha, né? Ele bate bem, Albert. Explicando inexplicável. Não, tudo bem, mas que tem a ver, cara, pedofilia? Explicando inexplicável, o torcedor, né? O torcedor. O que tem a ver pedofilia, anemia, bulimia no jogo, no campeonato? A situação é tão difícil, tão caótica, né? O Guarani aí na zona de rebaixamento, na última colocação do campeonato, né? Cara, que até para encontrar as respostas acabam aí sendo, né, totalmente né, meio não vem batendo bem, né, das respostas, mas é aquela, né, Gustavo Marques, ele disse e acabou não dizendo nada, né? Ele chamou a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade. Entrevista. Eu tenho dó dele, de verdade. Não dó. Acho que ninguém como podemos dizer? Acho que ninguém é. Coitado, né? É um coitado. Isso, eu bato na tecla. Ele aceitou. Eu acho que a gente não tem que ter pena e dó de ninguém nessa vida. Eu acho que é isso.
que é o português claro. Eu acho que ele é o menos culpado de todo esse momento vivido pelo Guarani. Acredito que ele é homem, acredito que ele aguenta a pressão, ele aguenta a rajada. Eu acho que até ele sabe que ele é o menos culpado. Por isso que ele continua no comando técnico do Guarani. Porque se ele fosse o responsável, talvez ele não aguentaria a pressão. Mas você viu o que ele disse, né? A maior oportunidade, né? A maior oportunidade da carreira dele é o Guarani. Isso é legal. Não, vai passar, vai tentar. Mas, infelizmente, não deu certo. Albert, mais algo a falar, a relatar sobre esse jogo? Próxima sexta-feira, às 21 horas da madrugada. Esquece o rolê. Esquece os lances lá do como que é? Paraná, esquece, entendeu? E aí, vida que segue. Felipe Marques esquece o rock, né? Não vai showzinho do Creedence Clearwater Revival, esquece, viu? O cover lá, né? Have You Ever Seen the Rain, esquece. O máximo que vai acontecer é chegar em casa. Tonight, você vai ouvir Hate Tonight. Mas a situação não tá pra isso, né? O máximo que vai acontecer é o Felipe Marques chegar em casa às 1 da manhã e jogar um GTA. Boa, né? O RP, é muito bom. Mas vamos lá, né? Só lembrando que a próxima partida do Guarani, né, como disse o Gustavo Marques, dia 14, na sexta-feira, na ressacada, recebe nada mais nada menos que o Avaí. Pois é, né, o Avaí. E jogando em casa também, a equipe do Operário, né, vai jogar contra o Santos na sexta-feira, dia 14 também, às 19 horas. E agora vamos esperar aí, né, ver os próximos capítulos, né, o que será do Guarani, que terá esses dias, né, quase... Hoje estamos no sábado, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Teremos 5 dias. Quase uma semana uma semana de preparação de novo. Lembrando que o Léo Santos isso foi parece expulso. Que prejudica o Guarani. Acho que o Guarani não consegue lidar com esses dias aí de intervalo. Antes era... Então, é aí que tá, né? E o Léo Santos, né, expulso para a próxima partida. Ele falou do Pedro Henrique, entrou também. E o Douglas Barcelar? O Douglas Barcelar tá na transição, tá machucado ainda, né? Não tem previsão de alta. Então ainda está, né, no estaleiro, né? Mas o que tem mais chances de voltar é o Chay e o Luan Dias, né? Que estão aí na fase final aí de tratamento, né? Fora isso, é aquela, né? Vamos agora, por incrível que pareça, né? Vamos entrar na 10ª rodada e agora vamos rezar, Gustavo Marques, porque a situação não está fácil. E mandar aquele abraço, né? Você que está até agora aqui no chat, né? O Rafael BR, né? Se cair o Júnior Rocha, contrata quem? Pois é. Será que o Luiz Cadu e da Cita viram? Pois não. Então, por conta de N motivos, né? O Fabinho Fernandes. Vamos buscar o Gilson Kleina, que fase. O Wilson Correia, estavam bem no Internacional de Limeira, igual o Carpini no São Paulo. Pois é. Jorge Ramos, Lanterna, fica Júnior Rocha. Seu Zé, tira a foto do Júnior Rocha, já não é mais o treinador horroroso do Guarani Futebol Clube. E aí vai, né? O treinador merece 10, excelente trabalho, Fábio Fernandes, e aí vai. E aí vai. Mas eu quero agradecer, revolta do torcedor e revolta que... Não, fora a zoeira dos antes, né? Toda a razão de... E também, os antes também. Os antes. Faz parte, esse é o futebol. Esse é o futebol, faz parte, né? Vamos aí, na 38ª rodada, vamos ver aí como será a situação. Se o Guarani vai se recuperar, como aconteceu em 2022, né? Ou se irá fazer igual a Ponte Preta, né? Na última rodada, venceu a Chapecoense, se eu não me engano, né? E depender de outros resultados para se manter na Série B. Espero que o Guarani, né, não dependa de outras equipes, porque pelo andar da carruagem, nós tá ferrado, viu, Gustavo Marques? Positivo, esse é Albert Cavalcante, o repórter aqui dos canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM. Albert, um forte abraço e até a próxima sexta-feira às 21 horas. Nós vamos aqui estar escalados, né? Aliás, espero, né? Nós vamos estar escalados aí para fazer essa transmissão, né? Tem que esperar a escala, né? Vai que a Ponte joga no mesmo horário. Não, vai que o coordenador, ele, né? Depois dessas jornadas aí, não queira mais, né? Aí você tá ligado, não sei, né? Pode acontecer, não sabe? Muda a bola. Esse contrato é vitalício. Vai que ele é a diretoria, nós somos o Júnior Rocha, né? A gente não sabe. Não. Tchau, fui. Um forte abraço, esse é Albert Cavalcante. Vamos aí com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro, Série B, 9ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani perdeu pelo placar de 1-0
enfrentando a equipe do Operário de Ponta Grossa. A equipe do Guarani foi a campo com Vladimir, João Vitor, Léo Santos, Pedro Henrique, Lucas Adel, Jefferson, Anderson Leite, Matheus Bueno, Bruno Oliveira, Lucas Paraíso e Marlon. O técnico Júnior Rocha chegou a fazer algumas mudanças. Foram 1, 2, 3, 4, 5 mudanças. Ele tirou o Anderson Leite e colocou o Kaique, tirou o Lucas Paraíso para a entrada de Ayrton. Marlon saiu para a entrada de Reinaldo. O Pedro Henrique deixou o campo para a entrada de Caio Dantas e Jefferson por Diogo Matheus. Lembrando que Léo Santos foi expulso. O gol do Operário foi marcado pelo Maxwell, que passou aqui pelo Guarani. O gol do Operário foi marcado aos 40 minutos do primeiro tempo. O Guarani chegou até a empatar o jogo, mas por conta aí de uma irregularidade, o impedimento do atleta do Guarani, que é o Reinaldo, né? O VAR acabou anulando. Aliás, o juiz Jefferson, árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, com o auxílio do VAR, acabou anulando o gol do Guarani, que foi marcado pelo Ayrton. O Guarani perdeu o jogo pelo placar de 1-0. Público e renda, público pagante no estádio Brinco de Ouro da Princesa foram 2.831 torcedores que acompanharam a derrota do Guarani para uma renda de R$ 52.760 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira às 21 horas com transmissão dos canais Futebol Interior. Tá certo? Um forte abraço para todos vocês que acompanharam, estiveram ligados junto com a gente e até a próxima sexta-feira, se Deus permitir. Lembrando que amanhã tem a Ponte Preta, que tem transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Os irmãos Corsato, né? Os irmãos Corsato transmitem Ponte Preta e quem que a Ponte Preta joga amanhã? Avaí, é isso? Avaí, Felipe, confirma pra mim. A Ponte Preta pega quem amanhã? Entra aí no placar Futebol Interior, eu já tô entrando aqui pra confirmar quem a Ponte Preta pega. América Mineiro, que Avaí, hein? Avaí pega a Chapecoense. Avaí pega a Chapecoense, então América Mineiro e Ponte Preta. Então, corrigindo, Avaí pega a Chapecoense amanhã às 4 da tarde e a Ponte Preta pega o América Mineiro, tá certo? 20 horas mais 7 minutos, jornada esportiva que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região e também a pizzaria do Dadá, que vou já saborear a pizza da pizzaria do Dadá. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de esportes de Carlos Corsato. Mesa e áudio é de Felipe Marques. Rádio Valinhos 87.9 tem o diretor de programação Ismael Neto, presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica é Mayra Siqueira e Gustavo Baldezinho. Eu narrei a derrota do Guarani pelo placar de 1-0 com auxílio do repórter Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e som, Felipe Marques. Um forte abraço e até a próxima sexta. Tchau, valeu! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Na Rádio